coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. Nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. Essência. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Essência. Hora certa. Excelente noite pra você, agora 6:01. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Coçador. Bora lá, tamo no ar com a transmissão dos canais Futebol Interior para Ponte Preta e Vila Nova. Vila Nova e Ponte Preta é o jogo que você acompanha daqui a pouquinho, sequência do Campeonato Brasileiro Série B 2023. O Vila lutando pro acesso nessa temporada e a Ponte Preta tentando se afastar da zona do rebaixamento. Daqui a pouquinho a bola vai rolar, você vai se ligar aqui nos canais Futebol Interior, YouTube, Facebook Futebol Interior. Seja muito bem-vindo, você que está com a gente, você que está acompanhando no canal de áudio também da Rádio Futebol Interior, muito obrigado, vamos juntos. E é claro, na Essência FM, nas duas frequências, 102.5 e também 98.5, 102.5 para Campinas e toda a região e em 98.5 para a região do Circuito das Águas. A Essência agora também tem futebol com a equipe dos canais Futebol Interior. Um abraço para toda a turma da Essência FM, essa equipe maravilhosa, sensacional. Vamos juntos, são 6:03 para a Construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Ovos Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier e Jumpi Esportes. Estamos no ar com a técnica do Felipe Marques, com a direção comercial do Claudinei Corsi, a coordenação artística dos canais Futebol Interior do Carlos Corsato, a direção geral da dupla dinâmica Elcio Paiola, Arthur Eugênio, que daqui a pouco comparece aqui no nosso pré-jogo para trazer tudo de Vila Nova e Ponte Preta, história aí de jogadores que passaram por essas duas equipes. Vamos fazer o seguinte então, já dar o pontapé inicial, hein? O pontapé inicial na nossa transmissão, trazendo muita informação esportiva para você. Ponte Preta. É, Associação Atlética Ponte Preta. Torcedor ponte pretano, a gente não tem um dia de sossego sequer, uma semana conturbada e hoje tem jogo contra o Vila Nova, que nada mais, nada menos está lutando para ficar no G4. Para trazer todas as informações da Ponte Preta aqui nos canais Futebol Interior, o repórter feliz, André Luiz. Fala André, grande abraço, boa noite. Muito boa noite a você, Marcelo Corsato, e boa noite muito especial a você ligado nos canais Futebol Interior. A Associação Atlética Ponte Preta, que vem de um empate jogando no último sábado no estádio Moisés Lucarelli em 0-0 com o Sampaio Correia Futebol Clube. Daqui a pouco, no Oba, no Onésio Brasileiro Alvarenga, na linda cidade de Goiânia, a Macaca precisa mais do que uma vitória e buscar os 3 pontos, visando fugir cada vez mais da zona Z4 do Brasileirão da Série B 23 e aí conseguir escapar do rebaixamento à Série C em 24. Quanto ao time, o técnico Pintado fará 3 mudanças no mínimo, mas ele conta com o retorno do atacante André, que cumpriu suspensão na última rodada diante do Sampaio pelo 3º amarelo, fica à disposição no banco de reservas, e Matheus Silva entra na zaga no lugar de Edson. Nas outras posições, no meio-campo e ataque, o Everton, que está fora, porque ele sentiu
Aí o jogador Everton, problemas no adutor da coxa esquerda, assim como o Pablo Diego, que se recupera de uma cirurgia, o Jean Carlos e agora também o Júnior Tavares. Mas a Macaca, perfeito, a Macaca que terá hoje à disposição, aliás, como titular, o jogador... Saiu a tela aqui, viu, Marcelo? Vamos voltar a telinha. Saiu agora a escalação oficial da Ponte. Aqui, a Macaca tem no meio-campo Felipinho, Leonaldi e Souza. E também Polvideiro, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, o Souza então fazendo a estreia, né? Com a camisa da Ponte Preta. Reestreia, na verdade, porque ele já passou pela Ponte Preta. Ele que no último jogo ficou no banco de reservas, mas acabou não entrando. São 6-6, 28ª rodada da Série B, que já começou com o Londrina empatando ontem com o Ituano 2-2. Resultado, eu disse que o torcedor Ponte Preta não tem um dia de sossego, o resultado foi bom para a Ponte Preta lá na parte de baixo da tabela. O Ituano está ao nosso alcance e o Londrina segue abaixo da Macaca. O nosso adversário é o Vila Nova. Esse Vila Nova aí, que já esteve no G4, se eu não estou enganado, já liderou o campeonato no primeiro turno e vem aí tentando voltar a estar entre os 4 melhores do campeonato. O que você destaca pra gente do Tigrão, lá de Goiás, meu caro André Luiz? É o Tigrão de Goiás, o Vila Nova Futebol Clube, do técnico Marquinhos Santos, que vem muito bem, obrigado, na competição. O Vila Nova, que vem de vitória, jogando na última sexta-feira, no dia 8, na cidade de Itu, no estádio Doutor Novelli Júnior, venceu 2-1 a equipe do Ituano, e aí está na 5ª colocação, tentando galgar uma das vagas do G4 e tentar entrar esta noite no G4 em caso de vitória. Quanto ao time, o técnico Marquinhos Santos tem a felicidade de manter a mesma equipe já, no mínimo, há 2 jogos, com Igor Henrique e Guilherme Parede no ataque do Tigrão, meu caríssimo Marcelo Corsato. Realmente, jogo difícil para Ponte Preta hoje, pegando o Vila Nova no Oba, o estádio lá do Vila Nova. E para comentar, para analisar tudo que vai acontecer dentro das 4 linhas, os canais Futebol Interior tem ele, Frank Francisco. Você sempre de carona com o Frank Francisco, de novo, visual de visu novo. Boa noite, Frank. Boa noite, Marcelo. Boa noite, nação Ponte Pretana. Hoje o bicho vai pegar. Jogo difícil, o Vila Nova querendo pontuar, ir pra cima, busca de acesso e pasmem, torcedor Ponte Pretano. Nós precisamos da vitória, fora de casa. Marcelo, Deus nos acuda. É isso, a Ponte Preta joga e precisa trazer ponto ou pontos lá da capital de todos os goianos. E para transmitir o jogo, para emocionar o povo, e você que está também na Essência FM, vamos com o nosso coordenador de esportes, ele que vai rasgar a lata aqui nos canais Futebol Interior. Carlos Corsato. Diga lá, mais feio que eu. Grande abraço, boa noite. Fala, Corsato. Grande abraço pra você. Boa noite pro torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. É futebol em todas as plataformas, em 102.5, 98.5. Expectativa é que a Ponte Preta traga alguma coisa, né? Algum ponto lá de Goiás. É difícil? É difícil. É impossível? Não é impossível, mas é difícil. Vila Nova é favorito, né? Vila Nova é favorito para esse jogo contra a Ponte Preta. O técnico Pintado, que no último jogo fez a Ponte Preta um verdadeiro Frankenstein, né? O time da Ponte, enfiou o pé pelas mãos, né? Entendo que a não vitória da Ponte no último jogo passou muito pelas mãos, né? E também pelo pensamento do técnico da Ponte, o Pintado, que escalou muito mal o time. Hoje o time da Ponte está melhor escalado, né? A Ponte volta com aquele esquema de 3 volantes, porque o Souza, ele é um volante que sai um pouco mais para o jogo, né? Mas
pelo menos já volta com aquele esquema de 3 volantes. No jogo aqui em Campinas contra o Sampaio Corrêa, ele realmente fez a Ponte virar um Frankenstein. Colocou o Everton, que não tem condições de jogo, né? Colocou também o Igor Torres, que graças ao bom Deus hoje nem no banco de reservas está. Amém, né? Deus é pai, não é padastro, como diz o outro, né? E vamos lá, o Elvis está no banco de reservas, realmente o Elvis não vem numa boa fase. O Paul Vidier entrou bem contra o Sampaio Corrêa, teve uma coisa boa no jogo contra o Sampaio, foi o Paul Vidier, entra como titular. E o Gé, né, Marcelo? O Gé, que é o principal artilheiro da Ponte na temporada, tá de volta. Vamos ver o que pode fazer aí o centroavante da Ponte Preta, o Gé, nessa dupla de ataque aí junto com o Eliel. Expectativa de que a Ponte Preta consiga pelo menos um ponto hoje, que vai ser importante demais para essa briga da Macaca contra o Z4, Corsato. É isso, a Ponte Preta pega o Vila Nova daqui a pouquinho, 7 da noite, aqui no placar ao vivo dos canais Futebol Interior, ó. Tô com ele aberto aqui, ó, dá para você ver, ó. Placar ao vivo. Não dá pra ver nada, né? Não, dá, eu tô vendo, pô, na tela. Você tá de óculos, hein? Precisa arrumar o seu óculos, então. Pô. ABC e Sport jogam hoje também, às 9h30 da noite. Vai ter total cobertura aí do placar ao vivo dos canais Futebol Interior. Também teremos amanhã Criciúma e Mirassol, 3h30 da tarde. Sampaio Corrêa e Chapecoense, jogo às 5 da tarde. Jogo que interessa também a Ponte Preta, né? O Botafogo pega o Atlético Goianiense também às 5 da tarde. O Juventude encara o CRB às 6, às 18 horas. No domingo, 3h45 da tarde, com transmissão dos canais Futebol Interior, tem Guarani e Tombense aqui em Campinas, no Brinco de Ouro. Às 6, o Vitória pega o Avaí. E na segunda-feira, fechando a rodada, Novo Horizontino pegando o Ceará. Vitória tomou 6 na última rodada. Esse campeonato é coisa de doido, né? Tomou 6 na última rodada, é o líder do campeonato, 49 pontos. O Sport é o segundo colocado, 47. O Guarani tem 47, é o terceiro. O Novo Horizontino, que perdeu na última rodada, é o quarto colocado, 45 pontos ganhos. Zona da Degola tem Chapecoense 27, 17ª. Tombense 25, 18º. Londrina 19º, com 21 pontos. E o ABC 16 pontos na lanterna. Aí você pergunta, mas e a Ponte, Marcelo? A Ponte, 14ª colocada, tem 32 pontos. A Ponte, se vencer, ela vai passar o Ituano, que já jogou na rodada. Ela vai a 35. Não passa o Botafogo, mesmo que o Botafogo perca. Por quê? O Botafogo tem 35, a Ponte vai chegar a 35. Mas se a Ponte vence, a Ponte vai ter 8 vitórias e o Botafogo já tem 9 vitórias. Então a Ponte vai encostar ali no Botafogo, mas não passa o Botafogo, vai permanecer aí ali na 13ª colocação no final da rodada. Isso se a Ponte Preta vencer. Caso ela empate, dependendo do resultado do jogo do Avaí, ela pode perder uma posição e cair para a 15ª colocação. Beleza? É isso, mas a gente vai falando mais aí durante a transmissão, o pré-jogo. Daqui a pouco o André tem convidados, a gente vai falar um pouquinho desse caso aí do Júnior Tavares, tá? O lado do atleta, que foi colocado por um profissional de imprensa de São Paulo. A Ponte Preta deu uma nota hoje no meio-campo FI, essa nota foi lida. E é claro, a gente vai também conversar com o internauta aqui pelas redes sociais, tá bom? Vamos pro primeiro intervalo. Felipe Marques vai meter o dedo no botão lá, chamar o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, beleza? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Marcelo Corsato. Muito bem, estamos de volta, são 6h17, excelente noite para você que está aqui nos canais Futebol Interior e também acompanhando a gente no FM, na Essência, através do 98.5, 102.5. Já vou nas arquibancadas virtuais aqui, né, dar moral para você que tá junto com a gente no YouTube e também no Facebook, já vai compartilhando a nossa transmissão para mais torcedores chegarem, né? Tanto no YouTube como no Facebook. Se você não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva, clica lá no sininho, tá bom? E compartilha a transmissão também. Interessante é que hoje é o confronto da melhor defesa contra o pior ataque, né? A melhor defesa do campeonato, o Vila, 16 gols tomados, e o pior ataque do campeonato, que é a Ponte, só fez 16 gols. É o confronto que a gente vai acompanhar daqui a pouquinho. E tem mais um outro dado interessante aí, que Vila Nova e Ponte Preta, eles vão se enfrentar hoje pela 20ª vez em confrontos pela Série B no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, né? Isso desde 2006, onde a Série B é disputada no formato de pontos corridos. E aí vai ficar o confronto mais comum da história ao lado, né? De Paraná e Bragantino, que também se enfrentaram 20 vezes pela Série B. Portanto, Ponte Preta e Vila Nova chegando aí a esse número, 20 confrontos pela Série B. Eu tenho 21 jogos aqui na minha estatística. É que cada um, dependendo do que conta que você está fazendo, né? Porque a minha estatística dá 25 jogos, 11 vitórias, da Ponte, 10 empates, 4 derrotas. Macaca marcou 36, sofreu 24. As equipes se enfrentaram por 3 torneios diferentes. Série B, Campeonato Brasileiro, 21 jogos. Série A, Campeonato Brasileiro... Mas aqui só fala de pontos corridos, 3 jogos. De pontos corridos. Isso. Aqui só fala de pontos corridos. Sim. Aquele outro formato lá não tá falando aqui. Não, então a minha conta é toda. A minha conta é de todos os campeonatos. Aqui é de pontos corridos, é o que tá valendo de 2006 pra cá. 2006 pra cá. Tem jogos. São 20 confrontos, tanto que Bragantino e Paraná também tem 20 confrontos já. E você sabe, Corsato, rapidinho aqui, que eu falei ontem na live que eu participei com o Grigo, né, no canal do Grigo, que quando a gente falava do jogo, que a Ponte não perde para o Vila Nova desde o dia 12 de setembro de 2019. Naquele dia, pela Série B, a Ponte conheceu a única derrota em casa para o Vila Nova por 3-0. De lá para cá, foram 6 jogos com 5 empates e 1 vitória. Mas o que é mais interessante, que até o jogo deste ano, que a Ponte Preta venceu por 1-0 com o gol do Pablo Diego, que daqui a pouco nós vamos reprisar aqui, a Ponte estava há 9 anos sem vencer o Vila Nova. Olha só, a Ponte agora, né? A Ponte Preta são 6 jogos. 2019 já são 4 anos sem perder. Mas até esse ano, o tabu era de 9 anos sem vencer o Vila Nova. Por quê? Porque o Vila Nova havia vencido a Ponte Preta em 2014. Né? A Ponte Preta havia vencido o Vila Nova em 2014. E depois... no dia 23, o Vitória fora de casa por 3-0. Até o primeiro jogo, onde ocorreram 9 jogos com 8 empates e 1 vitória do Vila Nova. Ou seja, agora a Ponte já está 4 anos sem perder. Mas antes do jogo da rodada passada, que você transmitiu aqui nos canais Futebol Interior, eram 9 anos sem vencer desde 2014.
Vila Nova. E o Oba vai estar lotado, hein? Foram vendidos mais de 5 mil ingressos antecipados, né? Tem os sócios torcedores, mais ou menos 2.000, 2.500 que chegam, né? E, é claro, vai ter venda de ingresso durante... agora está tendo venda de ingresso pro pessoal que chega para entrar no estádio. Então a expectativa é de pelo menos 10 mil torcedores no Oba. Aí vira um caldeirão, hein? Aí vira um caldeirão e era o que a gente precisava fazer aqui em Campinas, mas o nosso time realmente não dá motivos, né, pro torcedor comparecer. Na Série A2 foi assim, a Série A2 a Ponte jogou para 3 mil pessoas, só naquele jogo contra o São Caetano, que choveu uma enormidade. Foi, verdade. Mas teve chuva pra caramba, caiu um dilúvio em Campinas. No mais, todos os jogos acima de 5 mil pessoas. É o seguinte, cara, se o time ajuda no campo, a torcida comparece. Vai embalar, né? Agora, se o time não ajuda no campo, fica difícil, né? Já já o André Luiz chega trazendo pra gente mais informações, mas o André, rapidinho aí, passa o time titular da Ponte Preta que vai entrar em campo para o torcedor, o internauta que tá com a gente aqui nas redes sociais e também no FM. Pois não, Marcelo Corsato, escalada e definida, a Ponte no sistema 4-4-2, vai a campo com Kaique França no gol, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Felipinho, Leonardo de Souza e Polvidiero, Eliel e Gé, a esperança de gols do torcedor da Macaca, Marcelo Corsato. Fechou, daqui a pouquinho tem Vila Nova e Ponte Preta e Vila Nova. E agora, para falar das coisas de Vila Nova e Ponte Preta, de jogadores, né, que passaram pelo futebol goiano, futebol de Campinas, vem ele, meu chefe, o nosso chefe, Arthur Eugênio Matias. A bola é tua, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu vou aproveitar o confronto para fazer uma homenagem a um jogador importantíssimo na história da Ponte Preta, que no início dos anos 70 teve muito sucesso com a camisa ponte pretana, e Mosca foi contratado justamente para substituir Roberto Pinto. Ele foi descoberto por Cilinho, jogando no Vila Nova de Goiás. À época, o futebol goiano não tinha prestígio, era um futebol de segunda linha. Mosca nasceu no dia 23 de novembro de 1949, em Itumbiara, onde ele começou a jogar. Lá antes do Itumbiara havia o Nacional. Foi muito bem no Nacional e acabou indo para a capital Goiânia, jogar no Vila Nova. Eu estou aqui com o Jornal dos Esportes, edição do dia 18 de fevereiro de 1971. E olha o que está escrito no Jornal dos Esportes. A Ponte Preta passou a perna em muita gente e comprou Mosca. Ele é apontado como o principal jogador do Vila Nova de Goiás e custou 150 mil cruzeiros aos cofres da Ponte Preta. Caberá à Ponte ainda dar os 15% ao jogador, que tem apenas 21 anos. Cilinho garante que este será um jogador de sucesso. Esta é a informação do Jornal dos Esportes, dando conta da contratação de Mosca pela Ponte Preta. E eu vou aqui lembrar um time ponte pretano com Mosca jogando. Eu vou lembrar de um Ponte Preta e Palmeiras. Olha a Ponte Preta com Mosca, Valdir Pérez, Gali, Araújo, Geraldo e Walter, Chicão, Serginho e Mosca. Dito Flecha, Adilton e Tuta. Este foi um time da Ponte Preta que tinha Mosca em seu time. Como a Ponte Preta demorou a disputar campeonato brasileiro, a Ponte Preta somente em 1975 foi disputar uma competição nacional. Antes ela disputou quando foi vice-campeã paulista. Mas a Ponte Preta emprestava Mosca para equipes que disputariam a primeira divisão do campeonato nacional. E foi assim, em 1973, que Mosca chegou ao Figueirense, emprestado pela Ponte Preta, também com o Jornal dos Esportes, do dia 7 de novembro de 73, dando conta da estreia de Mosca, que havia sido emprestado pela Ponte Preta e que fez sua estreia pelo Figueirense num jogo contra o Flamengo. Mosca voltou à Ponte Preta e em 1974 foi emprestado ao Corinthians. Ele disputou o Campeonato Brasileiro de 1974 jogando na equipe corintiana.
voltou à Ponte Preta, mas depois Mosca não foi mais o mesmo jogador. Esteve no Paulista de Jundiaí e acabou mesmo marcando época no futebol do Mato Grosso, onde ele reside até hoje. Mosca jogou no Operário de Várzea Grande, conquistou títulos. Eu lembro, em 1986, Mosca jogando pelo Operário contra o Guarani. Eu entrevistei Mosca pela Rádio Cultura de Campinas. E mais recentemente, eu convivi e conversei algumas vezes com Mosca quando ele estava de treinador do Luverdense, equipe de Lucas do Rio Verde, há 5, 6 anos atrás. Hoje Mosca continua residindo no Mato Grosso. Ele fixou residência em Cuiabá, onde é uma referência, é um personagem lendário em todo o Mato Grosso. Aqui no futebol interior, lembrando a história, a carreira de Mosca, jogador imortalizado, jogando pela Ponte Preta. Os mais antigos vão lembrar muito de Mosca. Mosca chegou à Ponte simplesmente para substituir Roberto Pinto naquele timaço da Ponte Preta. O Wilson, Nelson, Samuel, Araújo e Santos, Teodoro, Roberto Pinto e de cá, Alain, Manfrini e Adilson. Neste time, em 71, tire Roberto Pinto e coloque Mosca, até porque ele também jogou várias e repetidas vezes junto com o craque de cá. Batizado Carlos Henrique Pedroso, nascido no dia 23 de novembro de 1949, no interior de Goiás, em Itumbiara. Mosca, relatado a sua história aqui. Quer mais detalhes? Quer falar de jogadores do passado? Entre em contato comigo, aqui nos canais do Futebol Interior, o principal veículo da informação de futebol no Brasil. Se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, tenha certeza, é fake news. Acompanhe sempre aqui no Futebol Interior. Tá aí então histórias do futebol para você aqui nos canais Futebol Interior. Frank, de visual novo, tomando uma aguinha. Fale um pouquinho aí sobre Mosca na Ponte Preta. Ô, Marcelão, Mosca era craque, hein? É que, como o Arthur falou, que né? Isso aí, é efeito sonoro da mosca? Assim, ó. É assim, ó. Eu mereço, viu, cara? Show de bola, cara. Olha, eu já vi de tudo Show nessa de vida, bola. cara, mas tá bom, vai. Vamos falar. Show de bola. Fala do Mosca aí, vai. O Mosca era um cracaço, né? Um baita de um jogadorzão, mas assim, a responsabilidade na época realmente era pesada, né? Substituir Roberto Pinto não era pra qualquer um, né? Mas assim, o Mosca teve um período bom inicial na Ponte, mas é claro, depois não acabou não firmando, a Ponte começou a emprestar, mas sempre muito bom jogador, pegava muito bem na bola, jogador habilidoso, futebol vistoso. É daquelas coisas que só a vida pode explicar, né? A gente já viu muito cara bom de bola que no final acaba não dando nada. E a Ponte é meio campeã nisso, né? Eu me lembro do Ticão, por exemplo, quando veio do Noroeste de Bauru, era chamado de um novo Pelé. E a gente sabe o que deu no Majestoso. Mas o Mosca não. O Mosca, pra mim, é prateleira acima. Muito, muito bom jogador. Eu me lembro um pouco dele na Ponte, mas meu falecido pai falava bastante, né? E algumas partidas, depois eu já com mais idade, vi jogando, por exemplo, no Paulista, em outros clubes, no Operário. E, de fato, era um baita de um jogador, Marcelo. Muito bem. Só a título de curiosidade, a gente já vai pro segundo intervalo, Felipe, mas como a gente não tem nenhuma casa de aposta patrocinando a gente nesse momento, né? Mas pra você ver como é que a Ponte Preta é azarão no jogo, hein? Pro Vila Nova, a cada R$1 que você aposta, você ganha R$1,63, né? No Vila Nova. Agora, pra Ponte Preta, se você apostar R$1, você ganha 5,94, quase 6 vezes mais. Mas não tá errado não, Marcelo. Não, também acho que não. O empate 3 vezes. Então, mas o Vila Nova é favorito, Sim. né? Também acho. Favorito. Lógico. Acho que aqui ninguém duvida disso, né? Marcelão, Oi. Posso pegar uma deixa aí? Pega. Só lembrando você, amigo, que está nos acompanhando aí, em todas as nossas plataformas, não esqueça de dar aquela curtidinha. Isso. É grátis. E para nós é muito bacana, para a plataforma também, que ela vai nos indicar aí, né? Entender que o conteúdo é bom. E se você não gostar, curte do mesmo jeito, entendeu? Aqui é democrático, você pode participar. Você só não pode ser sem educação, que aí não faz parte.
Ô Marcelo, então hoje nós teremos a reestreia para o torcedor pontipretano que está nos ouvindo nas multiplataformas dos canais Futebol Interior. A reestreia do jogador Souza na Ponte Preta e o Gé, que não iniciou a partida, ele vai iniciar a esperança de gols do torcedor pontipretano ao lado do Eliel e no banco de reservas, para surpresa, Elvis no banco. É isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais desse time aí, opinião do comentarista, enfim, do internauta torcedor que tá junto com a gente no YouTube. Futebol Interior, Facebook Futebol Interior, vem pra cá. Daqui a pouquinho eu vou estar no Facebook, o Carlos vai comandar o YouTube. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui na Essência FM 102.5, 98.5 e também nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Marcelo Corsato. Estamos de volta, são 6h34, o tempo urge e a gente tem que correr aqui porque temos muitas atrações. O André Luiz agora vai chamar os convidados do nosso pré-jogo. Vai, André. Vamos ouvir o Dr. Felipe Abreu, que fala sobre o processo cirúrgico do atacante Gé da Ponte Preta. Foi uma cirurgia endoscópica, tá? Não houve a colocação de nenhum implante. É uma técnica nova, poucas pessoas fazem aqui em Campinas, mas ele foi operado por uma pessoa que tem experiência nesse tipo de cirurgia aqui. E agora o resultado está aí, né? O atleta voltou, já tem algum tempo que ele está fazendo os trabalhos físicos e agora, nessas últimas semanas aí, que ele realmente reuniu condições de treinar sem restrição, de fazer todos os trabalhos que os outros atletas fazem e atingir o condicionamento para pelo menos iniciar ou participar de parte da partida. Por ser um atleta jovem, ele tem 23 anos, isso impacta de alguma forma na recuperação dele, por exemplo, se fosse num atleta acima de 30, por exemplo?
Óbvio, né? Acho que toda vez aí que a gente faz um procedimento num atleta aí acima de 30 anos, que já tem um histórico de treinamento, uma carreira no esporte aí com outras lesões, isso tudo acaba influenciando. Então, óbvio, operar um paciente jovem, a gente sabe que o tempo de recuperação dele é mais curto do que um tempo de recuperação de um paciente mais velho. Tá aí, esta palavra do doutor Felipe Abreu falando sobre o processo cirúrgico do atacante Gé, Marcelo Corsato. Titular hoje, o Frank Francisco. E aí, o Gé, quando ele se contundiu, ele era titular do time, né? Marcelo, os números, o aproveitamento, fala por si só. É o titular absoluto, não tem pra ninguém. E ainda bem que retornou, né? Agora a gente só espera que realmente esteja voltando com condições. Eu me preocupo um pouquinho com essa condição da Ponte Preta. A gente tem um caso Everton aí para provar, né? Eu não gosto muito de tocar nesse assunto, mas vamos torcer que o Gé realmente voltou no tempo certo e daqui para frente agora a 9 e busca artilharia. Gé, tamo contigo. A história do Gé é diferente do Everton, né? O Everton já é um jogador que tem problemas já vem de problemas físicos, né? O Gé não, o Gé primeiro que foi problema nas costas, né? Foi hérnia de disco. E depois ele ficou trabalhando. O último jogo do Gé foi como titular, foi na 11ª rodada, empate da Ponte 0-0 em casa contra o ABC. Depois daquele jogo ele não jogou mais, era a 11ª rodada. Aí ele volta na 27ª rodada. Praticamente ele perdeu um turno inteiro. E tanto ele como o Pablo Diego, né? Que são caras aí que no Campeonato Paulista da Série 2 fizeram uma diferença. A Ponte, eu acabei de falar aqui, tem o pior ataque do campeonato. Enfim, vamos aguardar. Pablo Diego jogou 12 jogos e fez 3 gols. Até agora ninguém passou ele. O Eliel empatou com ele. Tem 3 gols. Ninguém passou ele. Não. E a história do Everton, o atacante, parece que eles estão forçando para que ele volte, né? Nitidamente ele não tem condição de jogar. Marcelo, eu já venho falando há algum tempo isso, o Carlos sabe. Quando eu equiparo a questão desse tratamento que a Ponte faz, que é feito, por exemplo, no nosso departamento médico, fisiologia, juntando tudo, é que desde o início podem me cobrar, mas se vocês resgatarem todas as vezes, eu falei, é muito cedo pro Everton voltar, a condição muito grave. É um jogador que tinha que estar voltando, entrando quando o time estivesse ganhando, jogar 10, 12 minutos, 15 minutos e gradativamente subir. Porque o tempo de recuperação é muito longo, contusão gravíssima. Quantos anos tem o Everton? O Everton tem mais de 30 já. Então, gente... Só que é o seguinte, no caso do Everton agora, o problema não é o tornozelo, né? O problema agora foi contusão muscular. Mas é sequência, tornozelo ele tá recuperado, mas assim, eu respeito a opinião de todos, mas eu me abstenho de falar alguma coisa médica, porque, gente, com todo o respeito, que base que eu tenho para falar, por exemplo, que o departamento médico da Ponte Preta colocou o Everton antes do tempo. O Dr. Felipe Abreu é um médico renomado, né? Estudou para isso. Então, com todo o respeito, que base que eu tenho para falar de alguma coisa médica? No caso do Everton, eu levo para má sorte mesmo. A Ponte está tentando, o Everton é um cara diferenciado, mas entra, infelizmente abre uma musculatura, abre a coxa, vai no tendão. Gente, vou aqui mais uma vez dizer, que base científica que eu tenho para criticar um médico? Eu não tenho nenhuma. E tem um detalhe, Carlos, por mais que o médico tenha, ou o departamento médico tenha uma previsão, isso é na teoria. Na prática pode ser totalmente diferente, ou seja, até o médico ele pode errar. Sim. Entendeu? Então, na prática, uma coisa é a teoria. É o que ele tá vendo ali nos exames. Eu não sei nada de medicina, mas outra coisa é dentro de campo. Jogar bola. Se você sabe disso, você acha que por que o departamento médico da Ponte Preta deixou jogar? Não, eu não sei. Eu tô falando, eu tô dando a minha opinião. O departamento médico da Ponte Preta tem lá as contas deles, tem lá o que eles fazem, os registros, o que o médico faz, eu não sei, eu não sou trabalho médico. de fisiologia. Não é minha função, eu tô falando pelo que eu vi do jogo. Eu assisti o jogo inteiro e nitidamente o Everton tá parecendo o Dedé
naquele jogo, porque ele entrou, que a gente sabia que ia dar ruim e deu ruim. Mas você concorda que tinha Deu que ruim. pôr pra jogar, pra ver se dava ou não? Não 40 minutos começar jogando, não. Ah, não, começar Não jogando concordo. não. Quando Começar eu vi a jogando, escalação, eu falei, Jesus amado, esses caras estão brincando de fazer futebol, né? E a Ponte precisava do resultado. Eu tenho o tempo urge aqui, né? O tempo urge. A história do Everton me lembra o Rafael Longini, cara. Na Ponte exatamente. Preta. O Rafael Longini era um cara, quando ele entrava em campo, ele é bom jogador. Só que na Ponte Preta, a necessidade de ter o cara em campo fez que a passagem dele pela Ponte Preta não fosse tão boa. Por quê? Não dava um tempo para ele se recuperar. Tanto que ele foi jogar lá no CRB, lá ele joga quase todo jogo. Porque deram um tempo pro cara se recuperar. Né? Verdade. Agora, o Everton é bom de bola, claro. Lógico, o Everton, pra mim, craque. tecnicamente, é um dos melhores do elenco ao lado do Elvis. Só que ele não tem nenhuma condição de jogar, cara. O jogo inteiro, começar o jogo inteiro. Tô com o meu comentarista. Ó, o jogo tá terminando, faltando 10, 15 minutos, põe ele pra jogar. Aos poucos, vai dando cancha pro cara. Igual fizeram com o Gé. Que é, ó, muito mais novo. Muito mais novo. Aí você me pergunta, a Ponte precisa mais do Everton ou do Gé? É claro que é do Gé. E do Gé tiveram paciência, colocaram aos poucos, esperaram. Então tem que ter paciência. E eu quero falar ainda, quero ver se dá tempo de falar do caso do lateral esquerdo, Júnior Tavares. Mas você tem um convidado aí, vamos chamar esse convidado. Vamos ouvir o zagueiro Matheus Silva. A gente não está tendo uma sequência positiva fora de casa, mas eu acho que a gente tem que se apegar nos bons jogos que a gente teve e mentalizar a coisa boa, que eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo lá e, se Deus quiser, vamos trazer esses 3 pontos para cá. Falando mais dessa próxima partida, um adversário que briga pelo G4, que tem as estatísticas importantes, tanto no ataque como na defesa. Como encarar o Vila Nova na casa deles? Jogo difícil, a equipe está brigando lá em cima. Mas a gente sabe da nossa força, essa camisa é muito pesada, Ponte Preta é um clube gigante e a gente sabe disso. E temos que ir lá encarar como uma decisão mesmo para nós, porque vai ser uma decisão. Eles vivem num momento bom na competição, mas temos que encarar esse desafio da melhor forma possível, trabalhando sério, com muita seriedade, que eu tenho certeza que a gente vai trazer um grande resultado para cá. Você já soma 50 jogos pela Ponte, 1 ano de clube, 5 gols. Fala da sua trajetória aqui na Ponte, do prazer em vestir a camisa Ponte Pretana. Cara, feliz. Eu acho que todo jogador sonha em vestir uma camisa pesada igual a da Ponte Preta. Um clube gigante que tem uma torcida apaixonada. E eu me sinto realizado de chegar a bater essa marca de 50 jogos. Sou muito feliz aqui, espero continuar crescendo aqui e alcançar outras marcas aí na história da Ponte Preta. Daí essa palavra do zagueiro Matheus Silva, meu caro Marcelo Corsato. Matheus Silva, que é titular desse time da Ponte Preta. E se tem uma coisa boa nessa campanha da Ponte Preta, é a nossa defesa, que toma poucos gols. Apesar de que os zagueiros da Ponte Preta de vez em quando falham, né? Mas o que a gente não pode criticar é o sistema defensivo da Ponte Preta. Meninos, rapidinho, vamos falar sobre o caso do Júnior Tavares, né? A informação que veio lá do Jorge Nicola. A Ponte Preta já colocou uma nota e eu quero saber a opinião dos companheiros rapidinho, mais ou menos 40 segundos para a opinião de cada um. Começa com você, Carlos. Cara, as coisas estão colocadas aqui, eu só discordo quando alguém fala que é o lado do jogador. O jogador não se pronunciou ainda. Foi um colega nosso, jornalista, que fez a matéria e a Ponte Preta soltou a nota dela, dando as suas explicações. Então, quando alguém fala assim, o lado do jogador. O lado do jogador, até agora, o jogador não foi entrevistado, ninguém falou com o jogador. Né? O que a gente tem é uma matéria de um colega jornalista, que a gente tem que respeitar, né? E a nota oficial da Ponte Preta. São as duas coisas que nós temos. Cara, eu me abstenho de colocar qualquer tipo de opinião a respeito desse assunto. Vai, André, rapidinho a sua opinião aí. Olha, eu concordo com o que o Carlos disse, tá? Embora nós lemos hoje, ouvimos muita coisa na internet, daqui, dali, até torcedor do time rival falando, mas eu queria ouvir o jogador também. Porque de um lado nós temos um colega profissional jornalista dando a sua versão, e do outro lado nós temos a nota oficial da Ponte Preta, que foi muito bem divulgada hoje no Meio Campo FI. Então eu aguardaria um pouco, esperaria a versão do Júnior Tavares, do jogador, o que ele tem a dizer,
para dar a minha opinião, Marcelo. O que me estranha um pouco, Frank, é que a Ponte Preta respeitou o pedido do jogador, que não queria que divulgasse o que ele tinha. A Ponte Preta respeitou, sabendo das condições aí do atleta, né? E na matéria do Nicola, fala que a Ponte tem 3 meses de salários atrasado com ele. Na verdade, a Ponte fala que é só um, que é o mês de setembro, né? E com relação às custas lá da operação, que ele já tentou fazer 2 vezes, enfim. E agora, nessa última que ele ficou internado, a Ponte Preta disse que tentou pagar, mas teve 45 um problema mil. lá. Teve um problema lá, enfim. O que me estranha é que a Ponte Preta respeitou o pedido do atleta, não divulgou o que ele tinha, respeitou. A gente aqui várias vezes, né? O Júnior Tavares sumiu, Nós já tínhamos a informação desde agosto. É claro que não a informação precisa do que seria, né? Mas a informação de que o jogador tinha um câncer. Inclusive, a primeira pessoa que me passou essa informação no mês de agosto foi o repórter Pedro Lino. Aí eu, como chefe de esportes aqui dos canais de futebol interior, pedi pro Pedro, falei, olha, Pedro, é melhor a gente não se envolver nisso por enquanto, porque ninguém divulgou, né? Vamos aguardar, vamos esperar um pouco. Porque, gente, estamos falando de uma doença que não é brincadeira, Não né? é. Você não pode chutar, né? Só colocar os ventos. Se foi um pedido, depois descobrimos que foi um pedido do jogador. Da família do jogador também. Do jogador e da família do jogador para Ponte Preta. Então... assim, o Carlos falou aqui, é uma doença que você não pode demorar. Que você tem que ser o mais rápido possível. Frank, sua opinião. Marcelo, falei até em off com o Carlos sobre essa questão. Sobre isso, eu não tenho opinião. Eu gosto de futebol, meu negócio é bola rolando, eu sou comentarista de bola rolando. Mas vamos lá, curto e grosso. Eu tô com o Carlão. A gente precisa ter a versão do jogador. A gente tem a nota da Ponte Preta e um colega que fez a matéria. Precisa pelo menos do Júnior Tavares se posicionar. De qualquer forma, eu quero definir como uma única palavra. A condução dessa história, para mim, é lamentável. Isso atrai coisas nada boas para Ponte Preta. Assim, eu só acho que um pouco de empatia. Gente, cuidado, hein? Com esse negócio de doar, fazer doação. Tem muita gente... Negócio de WhatsApp. É verdade. Cuidado, gente. Tem muita gente querendo tomar o seu dinheiro, tá? Cuidado. Tem muita gente querendo tomar o seu dinheiro. Você acha mesmo que o Júnior Tavares está precisando de dinheiro para pagar a cirurgia? Essa é a minha pergunta. Você acha mesmo? Cuidado, porque o que tem de gente aí, esperto, querendo pegar o seu dinheiro com o que os outros estão passando, o que tem de gente aí querendo roubar, na cara dura, furtar o seu dinheiro, fique esperto. Toma cuidado. Rapidinho aqui antes da escalação, você falou aí do Rafael Longini. Eu fui buscar os números do Rafael Longini. São 28 rodadas até agora do CRB no Campeonato Brasileiro na Série B. O Rafael Longini jogou 499 minutos, né? 16 partidas ele esteve à disposição. 30 minutos em cada jogo. Mas tá à disposição. 16 partidas em 28. Ele não joga, Marcelo. Ele não joga. Bom. Ele jogou o campeonato alagoano, ele jogou quase todo. Enfim, mas só tô dando um exemplo aqui. Ele é um bom jogador. Só que assim, às vezes se você precipitar, é pior, que você vai perder o cara por mais tempo. Bom, eu acho que a gente termina. Tem o lance. Rapidinho aí, ô Felipe, coloca o lance do gol da Ponte Preta no primeiro turno. A Ponte venceu o Vila Nova por 1-0. Eu transmiti esse jogo aqui nos canais de futebol interior e o gol foi marcado pelo Pablo Diego, um passe do Gé e entrada ali do Everton, né? Isso. Um pênalti em cima do Everton. Muita gente até no dia disse que não foi pênalti. O interessante é que quem bateu o pênalti foi o Pablo Diego, não o Elvis. E o Pablo Diego fez a lei do ex. O gol, bateu bem, 1-0. O goleiro, se eu não me engano, não bateu era o no Denis, alto. era o Georgime, né, o goleiro. Bateu no alto e a Ponte Preta venceu 1-0. Um jogo que já naquela oportunidade o Vila Nova era favorito, né? O Vila Nova era favorito naquele jogo também, porque vinha na frente da Ponte Preta no campeonato. E pra mim, Frank, esse foi um dos melhores jogos da Ponte no campeonato, viu? Sem dúvida, aqui em casa tá entre os bons jogos que a Ponte fez. O técnico era o Felipe Moreira, né? Aí a Ponte tinha Elvis. O Vila era o Claudinei. O Claudinei, tinha Elvis, tinha o Pablo Diego no ataque. O Gé no ataque, né? O técnico era o Felipe. E o Matheus Jesus, se eu não me engano, foi titular nesse jogo. Que também não tá no jogo de hoje, porque ele já foi embora pro Japão. Enfim, olha lá, o time da Ponte me parece, né, não sei daqui pra frente, mas até falei isso nas lives pré e pós derby. O time da Ponte, comparado com o time da Ponte no derby, é mais fraco hoje.
Eu também acho. Aliás, acho que foi você que falou numa transmissão, não sei se eu tava junto, que o time da Série A2 era melhor que o time do Campeonato Brasileiro. Eu também acho. O time que terminou a Série A2 era melhor. Tomara que esses reforços que vão chegar agora, tomara que eles resolvam o nosso problema, né? Mas esse time do jogo contra o Vila Nova era melhor do que o time da Ponte hoje. Verdade. Bom, faltando 10 minutinhos para 7 horas da noite, eu acho que dá tempo ainda de eu chamar a nossa audiência aqui, né? De eu mandar um abraço pra rapaziada que tá junto com a gente. Tem a ficha técnica do jogo, mas deixa eu mandar um abraço aqui pro povo que tá mandando mensagem. Lembrando que já tem a enquete, quem vence, Vila 33%, Ponte Preta 52%, hein? O torcedor da Ponte Preta acreditando numa vitória hoje. Bom, Facebook e YouTube. Hugo Moreno tá com a gente, Marcelo Corsato, que sou eu, Viviane Cristina, Edilson Roberto, Osmar Dangar, o Elson Ponte Preta, deixa eu ver quem mais aqui, o Fábio Bruno, o João Batista de Paula tá mandando abraço para todo mundo, enfim. Obrigado aí todo mundo que está participando e mandando mensagem aqui pra gente. Continue mandando a sua mensagem, compartilhe aí a nossa transmissão. Daqui a pouco o Carlos fica no YouTube e eu vou pro Facebook. Vamos fazer o seguinte então? Vamos trazer a ficha técnica do jogo pra você em 30 segundos aqui na Essência FM e também nos canais Futebol Interior. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico Pintado definiu, você confere aqui nos canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta. Vai a campo no sistema 4-4-2 com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 14, Luiz Felipe. A zaga central com a 4 no costado é Matheus Silva. Na quarta zaga, 27, o capitão da equipe Fábio Sanches. E na ala esquerda, o 15, Arthur. O meio-campo da Macaca começa com meia dúzia, Felipinho. 5, Leonaldi. 18, a reestreia dele, Souza. E 7, Polvidiero, fechando o meio-campo da Nega Véia. E à frente, 9, Eliel e 19, já a esperança de gols, o torcedor Ponte Pretano. Olha o repeteco da Macaca de Kaique França, 12, Luiz Felipe 14, Matheus Silva 4, Fábio Sanches 27, Arthur 15. Felipinho, meia dúzia, Leonaldi 5, Souza 18, Polvidiero 7, Eliel 9, Gé 19, no banco, Luan, Amaral, Elvis, Tomás Kaique, Paulo Baia, Gabriel Santiago, Lucas Natan, Thales, o Everton, Ramon Carvalho e André. A Ponte Preta como visitante no campeonato, 13 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. No total são 27 jogos, 7 vitórias, 11 empates e 9 derrotas. 32 pontos no campeonato, 14ª colocada. A Ponte tem só 39% de aproveitamento, viu? Na disciplina, são 81 cartões amarelos e 9 vermelhos. Marcou 16, sofreu 21, saldo negativo de 5. Os artilheiros, Pablo Diego, que não joga há 10 anos, e Eliel com 3 gols cada. Próximo jogo da Ponte, semana que vem, sexta-feira, mesmo horário. Sexta-feira, dia 22 de setembro, 7 da noite, aqui em Campinas, no Majestoso. A Macaca pega o Mirassol. Futebol Interior. É o Vila Nova Futebol Clube, o Tigrão do técnico Marquinhos Santos, escalado e definido no sistema 4-3-3, vai a campo com Denis Júnior, goleiro 25. Na ala direita, 2, Léo Duarte. A zaga central, 3, Doma. Com a 5 no costado, quarto zagueiro e capitão da equipe, Rafael Donato. E na ala esquerda, meia dúzia, Rodrigo Gelado. O meio-campo do Tigrão, 8, Ralf, 10, Lourenço e 23, Igor Henrique. E à frente, 11, Juan Christian,
19, Caio Dantas. E 77, Guilherme Parede. Olha o repeteco do Vila, de Denis Júnior, 25, Léo Duarte, 2, Doma, 3, Rafael Donato, 5, Rodrigo Gelado, meia dúzia, Ralf, 8, Lourenço, 10, Igor Henrique, 23, Juan Christian, 11, Caio Dantas, 19, Guilherme Parede, 77. No banco, Vanderlei, Gustavo Maia, Neto Pessoa, Jean-Pierre Souza, Diego Renan, Ronald, Cristiano, Luciano Naninho, Marquinhos Pedroso, Marcelinho e Henrique Almeida. O Vila Nova como mandante, 13 jogos, 7 vitórias, 4 empates, só 2 derrotas. 27 jogos no total, são 12 empates, 9 derrotas. Na verdade são 12 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. 45 pontos, quinto colocado, 55% de aproveitamento. Disciplina, 73 cartões amarelos. Não tomou nenhum cartão vermelho, hein? Marcou 30 e sofreu 16, o artilheiro é o Caio Dantas. Tem 7 gols. Próximo jogo já na terça-feira, hein? Dia 19, 9h30 da noite, contra o Sampaio Corrêa, lá no Castelão, em São Luís do Maranhão. Arbitragem. Apita o jogo Diógenes José Padovani de Andrade, do Espírito Santo. Ele será auxiliado pela assistente 1, Fernanda Nandrea Gomes Antunes, de Minas Gerais. Assistente 2, Fabiano da Silva Ramires, do Espírito Santo. Quarto árbitro, Eduardo Tomás de Aquino Valadão, de Goiás. E o árbitro de vídeo, Sherry Wendy Straub Derete, de Santa Catarina. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Ai. Repita, por favor, André Luiz. É a Charre. Todo mundo conhece a Charre. É a Charre. Ela é conhecida, é árbitra Straub FIFA. Derete, de Santa Catarina, meu caro Marcelo Corsato. Não confunda Sherry com Sherry. É, isso aí, muito bem. Só para confirmar que são 13 vitórias do time do Vila Nova no campeonato, né, com 5 empates e 9 derrotas, tá, gente? Então, para confirmar aqui a campanha do Vila Nova. O estádio tá lotado, hein? A gente já falou aqui, né? Praticamente vamos ter, no mínimo, pelo menos a informação que a gente tem lá dos coleguinhas de Goiânia, 10 mil torcedores para acompanhar esse jogo. Tá tudo pronto. A bola vai rolar, você vai se ligar aqui nos canais Futebol Interior, estarei no Facebook e, é claro, com você também, acompanhando a transmissão nas redes sociais e no FM 102.5, 98.5, porque agora a bola vai rolar e ele vem aí para trazer para você todas as emoções de Vila Nova e Ponte Preta. Solta a vinheta, Felipe! Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 28ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar para Vila Nova e Ponte. Tigre contra a Macaca, o Tigre contra a Macaca. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo, com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Estarei ao lado do Marcelo Corsato, do André Luiz, do Frank Francisco. Conosco o pessoal da Rádio Essência FM. É uma transmissão conjunta, Essência FM 102,5, 98.5. Conosco aqui nos canais Futebol Interior. Ponte camisa branca, faixa preta no peito, calção e meias pretas. Eu gosto desse uniforme da Ponte. Acho que fica bacana, né? Quando a meia é preta, junto com o calção. E quando a camisa é branca e o calção e as meias também são brancas. Que normalmente a Ponte joga com a camisa e a meia da mesma cor e o calção com a cor diferente. Quando a camisa e a meia é branco, calção é preto e vice-versa, camisa meia preta, calção branco. Diógenes José Padovani de Andrade, árbitro do Espírito Santo, vai dar o pontapé inicial no jogo. Posse de bola no primeiro tempo do time do Vila Nova. Vila Nova, quinto colocado, Ponte 14ª colocada na competição. Esse é o jogo que você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior a partir de agora. Vem comigo, torcedor de futebol. E a Ponte Preta vai para mais um jogo. A Macaca vai para mais um jogo. Toda a sua história de 102
e 23 anos. Colocada em campo, jogadores que vão defender a Ponte Preta. Alguns aí mal sabem a história desse clube, o que esse clube já fez, né, para toda a sociedade e para o Brasil todo. O clube que mais jogadores serviu para a seleção brasileira em Copa do Mundo no interior. Vai começar o jogo, apita o árbitro. A bola está rolando em Goiânia. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Vem comigo, torcedor! Vem comigo, torcedor! O Vila Nova vem, bola aqui pro campo de ataque, primeiro passe. Primeiro chute do Juan Christian. Pro gol, cai pra pegar a bola ali. O goleirão da Ponte, o Kaique França. Já sai tocando a bola aqui pelo meio, bola para Filipinho. Filipinho toca a bola para Fábio Sanches. Fábio Sanches pro Arthur. Chuteiras azuis do Arthur. A bola volta aqui pelo meio. Chega ali o Ralf. Dá um bico nessa bola. O Ralf tá numa fase. Torcida do Vila Nova gosta demais do Ralf. Diz que o Ralf é o jogador que chega mais cedo para treinar. Diz que o Marquinhos Santos estava falando esses dias que o técnico normalmente tem que chegar cedo, né? Ele falou numa entrevista coletiva após o jogo contra o Ituano, vitória do Vila Nova por 2-1, que ele, de quando ele é treinador, né, até aquele dia contra o Ituano, ele só conseguiu chegar um dia na frente do Ralf. Diz que o Ralf chega sempre na frente de todo mundo. E a torcida do Vila Nova adora o Ralf. Bom, é só perguntar também para a torcida do Corinthians se gosta um pouco do Ralf ou se não gosta. Souza, primeira passagem dele, primeira toque dele nessa volta do time da Ponte Preta, ele que esteve em 2010 com o time da Macaca. Ele volta, mais experiente, 35 anos, vira o jogo, trabalha a bola na ponta direita, a bola para Luiz Felipe. Ponte atacando pro gol. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, lógico, pro gol do portão de entrada, defendendo o gol da linha do trem. O time do Vila Nova, camisa vermelha, calção, meia brancas, vem o time da Ponte, bola com o Leonardo vem na marcação ali pra cima dele, o Rodrigo Gelado tá quente ali pela lateral esquerda, ele já fez a finta, virou, trabalhou, a bola voltou pro time da Macaca, bola ali pelo meio, trabalha a bola pra Fábio Sanches toca a bola pra Matheus Silva tentou fazer o passe pelo meio, procurava ali o Eliel aberto pela ponta direita, o Jé também estava na jogada, a bola voltou pro time do Vila Nova, a bola pro Doma tenta fazer o passe aqui pelo meio, toca a bola ali pro camisa de número 17, que estava na 77, o Guilherme Parede. O jogo tá parado, é falta. Falta para a equipe do Vila Nova fazer a cobrança, é falta pro Tigrão. Canais Futebol Interior, Essência FM 102,5, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. O jogo está sendo disputado no Oba, Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. 2 minutos e 40 segundos passados desse primeiro tempo. Tenta virar o jogo o time da Ponte. Bola lá pro Luiz Felipe. A bola acabou saindo para a lateral. É lateral para a equipe do Vila fazer a cobrança. Lá pela ponta esquerda vem Rodrigo Gelado para fazer a cobrança para a equipe do Vila Nova. Ele já trabalha essa bola pelo meio. Trabalhou a bola ali pro camisa de número 5, Rafael Donato. Um dos experientes jogadores desse time. O Donato. Rafael Donato, que é capitão do time e é titular absoluto aí desse time do Vila Nova, já há várias temporadas vestindo a camisa do Vila. Toca a bola para Kaique com os pés. E o detalhe, ele todo de amarelo, joga a bola ali para a equipe da Ponte pela ponta direita, trabalha a bola para Luiz Felipe. Luiz Felipe não deu um passe, ele fez um lançamento. Bola para o Beliel, sobe a zaga da equipe do Vila, tira. Detalhe no ar, André. Detalhe que praticamente 97% das dependências do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga tomada pela torcida do Vila Nova, apenas o setor visitante, um pequeno espaço, público muito bom para Vila Nova e Ponte Preta. Esse Igor Henrique é aquele mesmo que jogou na Ponte Preta. Vem o time do Vila Nova, bola aqui pro campo de ataque, parede pro gol, pega Kaique França, cai no cantinho, pega o goleiro da Ponte, André. O detalhe que no chute do Guilherme Parede muito fraco, o Kaique caiu no canto esquerdo, fez a defesa e já repouso. Continua 0-0 no Oba. Informação para a Construtora Patriani. Viviane Cristina, eu ouvi dizer que tem gente com 5 meses de salário atrasados. Quem vai se comprometer numa situação dessa? Não é escravo para trabalhar sem receber remuneração salarial. A Ponte precisa se organizar, está dizendo aqui a Viviane. Vivi, é verdade. E eu posso até falar o nome do jogador aqui, é o Everton. O Everton é um dos jogadores que está aí com 5 meses de salário atrasado. Mas, segundo o presidente da Ponte Preta, o Marco Antônio Eberlin, isso já tem um acordo com o Everton, né? Diz que tem um acordo com o Everton
para isso, mas é verdade. O Everton é esse jogador. Não é a maioria dos jogadores, viu? Inclusive, eu tenho uma informação de que os jogadores que ganham um salário um pouco menor, esses a Ponte paga em dia, né? Os outros que têm um salário um pouco maior, a Ponte conversa com esses jogadores até liberam para receber o dinheiro depois. Mas você está correta, né? O trabalhador tem que receber, né? Isso é obrigação do patrão, pagar o salário para o seu empregado. Isso é um fato, isso é ponto. Mas esse jogador de 5 meses é o Everton. Viviane, obrigado aí pela sua participação. Cristiano Alves tá mandando boa noite a todos. Ele é de Cosmópolis. Vivi Vicente, boa noite. Cheguei, meninos. Agora eu vou dar uma pausa aqui porque vem o Vila. Bola com o Paredes. Fez o passe no meio pro Caio Dantas. Bateu, vai fazer Kaique. E espalma o goleiro. O goleiro Kaique França agora, sensacional. O Caio Dantas pegou perna esquerda pro gol. Kaique voou, linha de fundo, escanteio pro Vila, André. E na primeira, boa estocada do Caio Dantas. Ele acabou chutando, Kaique no canto baixo direito. Deu um toque na bola, evitando o primeiro gol do Vila. Escanteio, lado esquerdo, o Vila desce. Continua 0-0 no Oba. Informação para Iga Atacado. Vem Parede, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Vila Nova. É o primeiro escanteio no jogo para a equipe do Vila. Tá 0-0. O Kaique França já fez uma defesaça para o time da Ponte. Vem para a bola Parede. 6 minutos 30 segundos passados. Primeiro tempo 0-0. Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte. Sobe a zaga da Ponte para tirar. Bola volta pelo meio. Foi o Souza que tirou ali no primeiro pau. A bola voltou pro Gelado. Levantou, tocou na boca do gol. Voltou. Trabalhou, bola aqui pela ponta, era pro Juan Christian, a zaga da Ponte chega pra tirar, a bola voltou pra equipe da Macaca, vem bola pro Gé, vem Gé com uma proteção no braço, na marcação por baixo. Chegou o jogador da equipe do Vila, deu ruim pros dois, né? Porque o jogador do Vila foi no carrinho e o Gé não é de fugir do pau. Aí a bola foi embora, linha de fundo, mas deu ruim pros dois jogadores agora, hein, André? Mas parece que o Gé acabou pisando em cima da coxa direita do jogador do Vila, que se contorce em dores. É o camisa número 2, Léo Duarte, sem intenção, é lógico, mas acabou no choque pisando na coxa do jogador. Jogo paralisado, continua 0-0 no Oba. Informação para Shimozono, Mega Sorte Loterias. O Lucas Santos Ferreira tá aqui com a gente, Sérgio Trevisan também, tá dizendo que o Vila vai vencer por 1-0. Eu espero que você esteja redondamente enganado, Sérgio. Mas obrigado, viu? Osmar Dangar também tá ligado conosco, Wilson Correia. Boa noite, nação Ponte Pretana, mais uma batalha, mais um sofrimento. Aí não tem nada de diferente pra nós, não é, Osmar? Edilson Roberto também tá com a gente aqui. Aí já começaram a brigar com torcedores do Guarani. Bola aqui pro campo de ataque na ponta esquerda. Trabalha a bola o time do Vila. Gelado pra bola, cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte, tira a bola, ganha altura, não ganha distância. Volta, fica aqui pelo meio. Trabalha a bola pro Léo. Vem ele, é o Duarte. A bola saiu. Vai embora, liga de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Você participa, manda mensagem no WhatsApp 989-89-3526. Pode mandar aqui no YouTube. Tô esperando a sua participação. Vai, Macaca. Tá 0-0 o jogo. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Ponte ganha essa bola aqui pelo meio, Filipinho trabalha a bola para Souza, ele que tem a obrigação de armar na Ponte, toca a bola para Luiz Felipe para ele, Donato deixou passar, ficou pro Denis Júnior, goleirão sai do gol, para ficar com ela o goleiro da equipe do Vila. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Você participa, manda mensagem pra gente aqui nos canais Futebol Interior. Tô esperando a sua participação. 989-89-3526 para você participar com a gente. 989-89-3526. Você manda a sua mensagem. Carlos. Oi. Só pra registrar aqui, a gente tá vendo que o Vila Nova tá em cima da Ponte, né? Mas a Ponte tem 54% de posse de bola.
nesse momento. No campo de defesa, né? Mas tem. É isso. Bola para a equipe do Vila. Trabalha a bola aqui no campo de defesa. Bola para o Ralf. Experiente, Ralf. Toca a bola ali para o capitão Rafael Donato. Donato trabalha a bola para o Denis Júnior. Denis Júnior, camisa número 25. Ele trabalha a bola na ponta esquerda. Virou para o Caio Dantas. Caio Dantas para o Gelado. Gelado para Dantas. Já teve uma chance. O nosso goleirão foi para ela. O Kaique pegou a bola, voltou para Léo Duarte. Léo Duarte toca a bola aqui na ponta esquerda. Bola para Juan Christian. Sai na ponta direita, sai da ponta, vem para o meio. Trouxe a bola para a perna esquerda. Levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça. Kaique França. De novo. A bola estava encobrindo o goleirão da Ponte. Ele deu um tapa na bola. Deu um tapa na bola para tirar quase o segundo gol. O primeiro gol do Vila na segunda chance perigosa. Segunda defesa do goleiro da Ponte. André. E no cruzamento do Juan Christian, visando o Guilherme Parede, que tentou encobrir o goleiro Kaique França, que estava sendo do gol. Kaique ainda se recuperou, conseguiu tocar na bola, evitando aquele que seria o primeiro gol do jogo, o primeiro do Vila. Quase o Vila chega lá, continua 0-0 no Oba. Informação para Ovo Satoshi. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, lembrando que hoje, né, era o último dia para inscrição de jogadores, né, aquela janela da Série C, né, o bid ainda está aberto, né, até as 23h59 você pode colocar jogadores, né, mas me parece que a Ponte vai ficar com esses 3 aí que vieram do time do Náutico. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. No relógio, no cronômetro aqui dos canais Futebol Interior, na tela, no Facebook, no YouTube, na Essência FM 102,5, 98.5. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. 11 minutos, 30 segundos passados, é primeiro tempo. 33,5 para terminar o primeiro tempo de jogo. No Oba, em Goiás, em Goiânia, capital de Goiás. 28ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro. Vila, Ponte, Vila, tudo igual, 0-0, Corsato. Já tivemos um jogo que aconteceu ontem. O Londrina empatou com o Ituano pelo placar de 2-2. No domingo, com transmissão dos canais Futebol Interior, 3h45 da tarde, aqui em Campinas, tem Guarani e Tombense. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Agora o Eliel ia sair no contragolpe. O Rodrigo Gelado, ele puxou ali o jogador da Ponte, merecia um cartãozinho, mas o Diógenes, José Padovani de Andrade do Espírito Santo, nada a declarar, hein, André Luiz? É verdade, ainda pediu cartão o jogador da Ponte, o árbitro em cima, o senhor Diógenes, apenas olhou, marcou a falta, continua 0-0, Vila e Ponte no Oba. Aí que eu acho que os caras erram, né? Era lance pra cartão, tinha que dar o cartão e não deu. Bola aqui pra equipe da Ponte no campo de ataque, sobrou no meio, é pro Eliel, que briga danada ali do Eliel, não, era o Vidieiro que tava por ali, tentou tocar a bola ali pro Gé, melhor pra zaga da equipe do Vila Nova que desce, bola aqui pro campo de ataque, bola pro Juan Christian fez o passe lá no meio, vem o time do Vila, vem pro cruzamento, vem Vila Nova, Igor Henrique na marcação, chega a zaga da Ponte, tira, joga a bola ali em Grifundo, Matheus Silva tava por lá, escanteio pro Vila Nova, André. E na descida pelo setor direito, Matheus Silva bateu a carteira do Igor Henrique e mandou pela linha de fundo, é escanteio lado direito, favorecendo a equipe do Vila Nova, continua 0-0 no Oba. Informação para Pizzeria e Papagaios. Já passamos dos 13, daqui a pouco o Frank Francisco de Visual Novo vai falar aqui nos canais Futebol Interior. Vem Parede, o Guilherme para fazer a cobrança. Eu queria pentear meu cabelo igual o Parede, mas eu não tô conseguindo. Ih, Fábio Sanches tá sentindo a coxa. E vai ter que trocar, segundo o Donato, hein? Não vai dar pro zagueiro da Ponte não, hein, André? Não vai dar mesmo. Fábio Sanches, sentindo a coxa, vai ser substituído. Será a primeira alteração da Macaca, processado pelo Pintado. Vamos ver quem vem aí. Muito provavelmente virá aí o Thomas Kaique. E o Arthur já pegou a abraçadeira de capitão. Torcedor Ponte Pretano, não é nada fácil pra nós não, hein? Tem dia que de noite é assim mesmo. Que fase, meu Deus do céu. E aí, será que o Arthur vai pra zaga? Não, vai entrar o Tomás Kaique, né? Tomás Kaique. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery. 3744-2121.
Não pode improvisar, não. Tem que ser o Tomás Kaique, camisa número 13. Ele entra no time da Macaca. Não deu pro nosso capitão, Fábio Sanches. Jogou 14 minutos. Meu Deus. Que horror. Vamos lá, então. Vamos pro escanteio. Daqui a pouco você fala. André, parede pra bola. Levantou, tocou na boca do gol. Luiz Felipe tira. A bola volta ali pro Eliel. Eliel já fez o passe, toca a bola ali na ponta. Vem bola pro time da... Meu Deus. Se atrapalhou todo com a bola. O jogador da Macaca era o Gé, né? Se atrapalhou todo, perdeu a bola, ela saiu. Vamos lá, primeira alteração no jogo, André. Foi embora com um estiramento na coxa o zagueiro Fábio Sanches para a entrada. Camisa número 27 foi embora para a entrada do 13, Tomás Kaique. Primeira alteração processada pelo Pintado na Macaca. Informação para Café Canecão. Vem o time do Vila. E Igor Henrique, levantamento na boca do gol. Matheus Silva chega para tirar dali, tira, joga a bola para a lateral. A bola volta para Lourenço. Lourenço vira esse jogo, trabalha a bola ali para a camisa número 3, que é o Doma. Doma na ponta para Gelado. Gelado fez a finta, já trabalhou, vai bola na ponta esquerda. Luiz Felipe vem na marcação para cima dele. O Gelado vai, 1 para lá, 2 para cá, cruzamento. Passou por todo mundo, toca de cabeça pra fora. Passa, vai embora. O Léo Duarte joga como um ala, né? Ele não tava impedido não, hein? Foi na frente ali do Paul Vidieiro. O Vidieiro tem que ficar esperto aí, o Paul, hein, André? E o detalhe é que o Gelado tá muito quente pelo lado esquerdo. Ele levou 2 jogadores da Ponte que usou de perna esquerda. A bola passou por toda a extensão da área, chegou por trás do Paul Vidieiro. O jogador Léo Duarte cabeceou, a bola passou rente, lambendo o poste baixo esquerdo de Kaique França, que caiu para dentro do gol. E a bola passou do lado de fora, quase o Vila Nova abre o placar, Noba. 16 minutos, Franco Francisco, fala do jogo aí, a Ponte já teve que mexer na zaga, Fábio Santos foi embora. Nada é fácil pra Ponte Preta, Carlão. Que infelicidade o Fábio já sair já. Agora, o jogo é o seguinte, Carlão, o Vila tá jogando em casa, tá pressionando a Ponte. A Ponte me parece bem posicionada em campo, Carlos. Tá faltando encaixar um contra-ataque, uma bola bacana aí. Mas, por enquanto, o Vila tá melhor. O Vila é melhor. Daqui a pouco o Marcelo vai para as estatísticas do jogo. Lá daqui a pouco o Marcelo manda pro ar as estatísticas do jogo. Bola para Tomás Kaique. Ponte vem trabalhando bola com o Matheus Silva. Matheus Silva trabalha a bola no meio, bola pro Souza. Pouco apareceu no jogo até aqui, mas tem habilidade. Tocou pro Leonardo, vai queimar ali, bateu pro gol. Ela passa. Saiu, hein? Saiu, bandeirinha não tá dando nada. É cara de pau esse bandeira, hein? Cara de pau, hein? Que pra mim essa bola saiu, hein, André? Pra mim também. A bola saiu, o goleiro Denis Júnior ali na esperteza, né? Como falam na gíria aí, na miguelagem, ele acabou puxando a bola pra dentro do campo, bandeira foi na dele e continua o jogo 0-0 no Oba. Informação para Bebidas Poti. Facebook, vai. Futebol. Vai nesse lance lá. Vem o time do Vila Nova, a bola com o Igor Henrique, empurrou ali o jogador da Ponte, né? Empurrou o jogador da Ponte, a bola voltou para Arthur, que agora é o capitão do time da Macaca. Trabalha a bola aqui pro Paul Vidieiro. O Vidieiro tem que ficar mais atento, hein? Tem que ficar mais atento o Vidieiro aí, porque parece que não entrou ligado no jogo não, hein? Não entrou ligado, lateral pra Ponte, Paul Vidieiro, já perdeu, recuperação de bola pra equipe do Vila, falta. O jogo tá parado, vai Marcelo, rapidinho aí, Facebook. Rapidinho, o Albert Cavalcante tá com a gente, o Carlos Eduardo Lemos Matozinho, boa noite a todos, a Macaca vai aprontar e vencer, boa escalação, eu iria de Paulo Baia, não pode ficar no banco, o Gé para o segundo tempo, ainda fora de ritmo, tem o Fernando José, tem o Joel da Silva, tem o Ronaldo Queiroz, o Rafael Silva, que diz que vai dar Vila, o Valmir Rodrigo, vamos Ponte, e o Felipe Gomes diz o seguinte: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Onde eu assino isso aí? Vamos lá pro cartório. Meu querido, como é que é o nome do ouvinte? Felipe Gomes. Felipe Gomes. Valeu, Felipe. Amém, viu? Para você que tá ligado conosco na Essência FM em 102,5, 98,5. É falta para a equipe do Vila Nova. Falta pro Vila. Quase 19 minutos passados, primeiro tempo de jogo. 0-0. Vem Igor Henrique para fazer a cobrança. É o Parede. Levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte para tirar com o Filipinho. Bola volta aqui pelo meio. Gé ajudando a defesa. Faz o passe, abre o jogo. Tenta tocar a bola aqui pro Eliel. A bola acaba saindo. Pintado dá uma de gandula. Pega a bola, mas a bola é do time do Vila. Lateral para a equipe do Vila Nova fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico.
Ô, Corsato, sabe quem tá ouvindo a gente aqui pelo YouTube, mandou mensagem? Não sei. É o fala Fernando. Se eu tiver errado, me ajuda aqui, viu, Fernando? Daqui a pouco eu falo porque vem a equipe do Vila. Bola congelado, vai trazer a bola pra perna direita, bateu pro gol, pegou a zaga, tirou. Quem bateu ali foi o 11, o Juan Christian. A bola voltou agora sim pro Gelado. Joga de chuteira amarela, voltou, trabalhou bola pelo meio, pro Léo. Rapaz, uma bomba. Passa, vai embora, liga de fundo, tiro de volta pra equipe. Foi o Lourenço que chutou. Ela saiu, foi embora, liga de fundo, tiro de volta pra ponte. É o Fernando. Eu acho que acho não, tenho certeza aqui que é o Fernando lá do Paulínia News. Adivinha onde o Fernando tá? Tá no habitat natural dele. Ah, sim, tá tomando uma. Tá tomando uma. Tomando uma. Lá no bar do João. Eita, em Paulínia. Um abraço, Fernandão. Grande, Fernandão. Saudade do amigo, viu? Saudades, inclusive, da bucólica e aprazível Paulínia. Um abraço pra você, meu querido Fernando. O Aparecido Alves, Tomás Kaique me causa calafrios. Lucas de Souza, grande Lucas. Ah, eu já vi pior, viu? Em São Paulo, acompanhando mais essa super transmissão. É o família. Edilson, de novo, péssimo futebol da Ponte. Ela tem medo da bola, não sabe o que faz com ela. Lamentável. Carlos Corsato, tem certeza que o time da Ponte treinou essa semana? Deus do céu, diz ele aqui, o Elson Ponte Preta. Vem o time do Vila, trabalha a bola na ponta esquerda, fez o passe, um pra lá, dois pra cá, é o Juan Christian, vai queimar dali, bateu pro gol, fora! Passe, vai embora, parece que o Kaique tocou nela. Juizão tá dando escanteio, viu, André? E que salseiro o Juan Christian fez pelo setor direito, deixando na saudade ali o jogador Luiz Felipe. Deu um corte no jogador da Ponte que ficou sem pai nem mãe. O chute forte de perna esquerda e de mão trocada. Kaique França mandou pelo escanteio, é escanteio. Olha o Vila Nova. Terceiro escanteio pro Tigre no jogo. Tá 0-0, já passamos de 20, 21,5. Lourenço pra bola, levantou, fechado, primeiro pau. Ela sobe e vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pra Ponte. Atenção, torcedores de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! Essência FM 102,5, 98,5, canais Futebol Interior. 22 minutos, quase metade da metade do jogo, 23 para terminar no primeiro tempo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. É Série B, 28ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. No Oba, Vila e Ponte, Ponte e Vila, tudo igual 0-0, Corsato. Nesse momento, 50% de posse de bola para cada time. Pelo Campeonato Saudita, o Sauditão, sexta rodada, o Al Feirá perdeu para o Al Sabab pelo placar de 1-0. Já o time do Neymar, que estreou, aleluia, entrou no segundo tempo, mas o Neymar não foi para a rede, goleou o Al Riyad. O Al Hilal meteu 6-1 no Al Riyad. Essência, a frequência da vida. Carlos Corsato. Às vezes tem um amigo nosso que fala, eu vou falar rapidinho aqui, que é o Ariel, né, que é um anti do caramba. Ele fala muita bobagem, mas isso acho que eu tô começando a achar que o Ariel Ferreira tem razão. Você tem um grau, né, cara? Você procura, né, velho? Por quê? Tem tanta coisa pra falar, você vai falar lá do Campeonato Saudita, que esses nomes infernal aí. Não, são todos nomes fáceis, mas o Neymar estreou hoje. E tem um monte de brasileiro lá, pô. Ô Marcelo, depois você passa o campeonato libanês aí que me interessa. Tá vendo? Aí junto o André, então, o Ariel... O Ariel tá aqui no placar ao vivo, o Ariel, falando que tá no placar Ariel ao tá vivo. aqui na live, eu sou muito fã dessa equipe. É nada. Assinado Mentiroso. Ariel, da equipe de Wagner Santos. Vem Ponte, bola pro Luiz Felipe, ele que escreveu aqui. WS. Sobe a zaga. A REC deu uma pausa no meio do campeonato. No meio da Série B, pausa pra Ó o gol. data FIFA. Vem Ponte, bola com Gé, vai queimar dali, bateu de fora do gol, pra fora! Pra fora, de fora da área o Gé. Bate pro gol. Goleirão foi pra ela, o Gé não quis saber de conversa não. Mandou a bomba. Ó, foi escanteio, hein? Só se o lance estiver parado. Tava parado. Tava parado. Mas por que tava parado, hein? Parou por quê? Por que parou, será, André? É, o detalhe é que o Bandeirinha lá ficou olhando pro árbitro, o árbitro para o Bandeirinha, os jogadores do Vila pararam, já pegou a bola e não quis saber de conversa e chutou. Muito provavelmente foi falta no meio-campo, aliás, um lance de impedimento favorecendo a equipe do Vila Nova, já cobrado, continua 0-0 no Oba. Perigo de gol. Ele marcou, só se, não,
Não, mas o cara bateu a falta fora da grande área. Mas não era o Gé, né? O Gé tava Não, bem, o Gé né? não. Era alguém que tava voltando. Alguém tava voltando. Da posição de impedimento e a bola teria ido pra ele, né? Porque senão seria escanteio pra Ponte. Aliás, seria o primeiro escanteio pra Macaca. Já foram 3 escanteios no jogo. Agora o árbitro para marcar uma falta. Falta pra Ponte. O Ricardo Oremos. Só um milagre para fazer esse time achar a bola. Aliás, a Ponte treina com bola? Parece que não. Vem o time da Ponte, bola aqui pro campo de ataque, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Vila para tirar, mas tá parado de novo, hein? Rapaz, o Fabiano da Silva Ramírez do Espírito Santo, ele gosta de levantar um instrumento aí, André. Ai, como gosta, ele corre nas populares. O detalhe é que no lançamento, o toque do Gé de cabeça, visando o jogador da Ponte, que no meu entender acabou sendo empurrado, mas já marcava impedimento o assistente número 2, o senhor Fabiano da Silva Ramírez, do Espírito Santo, favorece a equipe do Vila Nova, continua em Goiânia, 0-0 Vila e Ponte, informação para Plano Alimentos. Ele acertou, tá? O Aparecido Alves está dizendo aqui hoje, está dando até dó do Luiz Felipe. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Você participa, manda mensagem, o Aparecido Alves, o Sérgio Trevisan, tá dizendo que amanhã o Pantera tem uma difícil batalha também, hein? Em Ribeirão Preto, jogo com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Daqui a pouco o Marcelo vai passar a rodada da Série B. Célia Regina quer a vitória, mas o empate não é ruim não, tá dizendo ela aqui. Vamos, Ponte. Não é mesmo não, viu, Célia? Vem levantamento na boca do gol, toca de cabeça, Luiz Felipe ficou procurando a bola, não achou, a bola voltou ali pelo meio, vem o Igor Henrique, tá louco pra fazer um gol contra a Ponte. Vem cruzamento, não tá valendo nada, né? O árbitro tá marcando ali o impedimento. Quem tá anotando ali é a Fernanda Andréa Gomes Antunes, ela que é auxiliar número 1 e é FIFA. Tá marcando o impedimento do ataque da equipe do Vila. Ô Frank, fala do jogo aí, meu querido. 26 minutos passados deste primeiro tempo, tá 0-0. Eu vou falar do jogo, mas a Bandeira deu um toque na bola aqui agora, que ela conhece do negócio, hein, Carlão? Tá vendo? Ó. E é bonita, hein? Mulherada tá com tudo. Ela é FIFA, hein? É FIFA. Carlão, o seguinte, vamos pontuar as coisas, né? Tem coisas que acabam irritando na Ponte, a gente não consegue entender. A gente perde o talento do Eliel no meio da área, ou enfiado junto com o Gé, e o Eliel fica lá na ponta direita mortinho. O Luiz Felipe, até o nosso ouvinte falou aí, né, que ele tá tomando um baile danado. O Arthur agora conseguiu acertar o posicionamento, porque a gente tava sofrendo muito do lado de cá também, Carlos. Mas falta o meia de ligação, né? O Elvis no banco não dá, eu não consigo entender. Não tem jeito, Carlão. Não tô gostando da meia cancha da Ponte. E vamos marcar, cai vem lá, Ponte, Carlão. bola com Souza, tem o Paul Vidiero pedindo bola, Souza trouxe a bola pra perna direita, agora pra esquerda, vai pro cruzamento, pega no jogador da equipe do Vila, sai. Vai embora, pegou no Léo Duarte. É escanteio pra Ponte com 27 minutos e meio. Apareceu o primeiro escanteio pra Macaca, André. É a primeira boa descida. O Souza acabou cruzando pelo setor esquerdo. A bola resvalou no Léo Duarte e foi embora. É escanteio, lado esquerdo, favorece a Macaca. O próprio Souza, 18 na bola. Vem Souza, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Macaca. Souza, experiente Souza, retornando à Ponte, reestreando com a camisa da Macaca. Ele que esteve na Ponte em 2010, há um tempinho já, né? Veio do Palmeiras, veio junto com o Ivo, né? Ivo meia esquerda que é até de boa qualidade, né? O Ivo, meia esquerda que jogou na Ponte. O Souza não teve uma passagem ruim pela Ponte, não. Pelo contrário. Foram 11 jogos. É escanteio para a equipe da Macaca. Vem Souza para a bola, levantou fechado na boca do gol. Sobe a zaga do Vila, tira a bola, volta aqui pelo meio. Vem Luiz Felipe, fica procurando a bola. O Paul Vidiero também tá por ali. A bola voltou gelado, dá um bico na bola, pega no jogador da Ponte. Jogador do Vila chega para tirar, põe bola aqui pro campo de ataque. Bola pro Juan Christian, trocou de lado, tá lá na ponta esquerda. Agora o Juan Christian trabalha a bola pelo meio. Vem Leonaldi. O árbitro vai marcar a falta, é claro, né? É claro que ele vai marcar a falta e tá pedindo cartão, né, pro Diógenes José Padovani de Andrade. Ele só vai empatar, né? Porque teve uma falta no comecinho do jogo ali, que o Gelado não tomou cartão amarelo. E agora o camisa número 77, o Guilherme Parede, fica pedindo cartão ali pro Leonaldi, mas o árbitro não deu. É falta pro Vila, meia esquerda, campo de ataque, André. E o Parede fica pedindo cartão. O Leonaldi realmente fez a falta, mas não saiu o cartão amarelo para o
volante da Macaca. É falta lado esquerdo, favorece o Vila. Continua 0-0 no Oba. Informação para Ridier Comunicação Integrada. E tem que marcar ali o Rafael Donato, hein? Porque na bola aérea ele é muito bom, é perigoso. É uma das jogadas perigosas do time do Vila. Vem pra bola o Lourenço pra fazer a cobrança. Perna direita, levantou, tocou na boca do gol. Gé. Tira o Gé do jeito que deu. Gé jogando com duas proteções, né? Uma em cada braço. Pela direita trabalhou. Bola para a equipe do Vila. É o Juan Christian na marcação para cima dele. Chega o Souza. Tira, joga essa bola. Linha de fundo, né? Linha de fundo, é mais um escanteio para a equipe do Vila aqui pela direita, André. Último toque do Souza pela linha de fundo. É lado direito. Vem para a cobrança o camisa número 77. É ele mesmo? 10. Guilherme Parede para a cobrança. Eu acho que é o Lourenço que vem ali. Vamos ver. Não, é o 77 mesmo. Quem é ele ali? É o Parede, né? Parede. Vem Parede pra bola. O Lourenço bateu do outro lado na falta. Agora deixou pro Parede pra fazer a cobrança da falta. O camisa tá brigando com a bandeira. Tá brigando com a bandeira. Rapaz, Parede pra bola. Levantou, tocou na boca do gol. Gé. O Gé tá jogando mais de zagueiro do que de atacante. Chega, tira, a bola volta ali pro Gelado. Gelado vem, disputa a bola com o Paul Vidiero. Vidiero ganha essa bola pra ponte, toca a bola pro Souza. Aí o Souza tocou pra quem? Tocou ali pro Gé, na ponta direita, saiu com bola e tudo. Saiu com bola e tudo, a bola acaba saindo pra lateral, posse de bola pra equipe do Vila. Ô Carlos, a FIFA tá estudando a possibilidade de impedimento, o gol só ser anulado se o jogador estiver muito à frente do zagueiro, ou seja, um corpo à frente do zagueiro. Né? Vamos supor, se tiver meio corpo ou uma bota, uma agulha, o gol não vai ser anulado mais, né? Mas se eu sou os meninos lá da FIFA, eu também arrumava essa parada aí do escanteio, cara. Pra mim o escanteio tinha que ser cobrado dentro daquele círculozinho ali. Os caras colocam só um tantinho assim da bola fora e bate o escanteio. Souza, vem bola pra equipe da Macaca, quem sabe contra-golpe. Souza tinha o Luiz Felipe pedindo bola, ele não tocou, virou outra bola aqui na ponta esquerda. Bola pro Eliel, o Arthur passou, o Eliel vai pra cima, fez o passe, tava na cara que ele ia tocar pro Arthur. Cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga da equipe do Vila pra tirar. Demorou o Arthur pra chegar na jogada do Eliel, né? Mas tava na cara que o Eliel ia tocar a bola pra ele. Bola voltou pro time da ponte, ainda vem Filipinho, ganha essa bola pra Macaca, o árbitro manda seguir. A bola volta para Luiz Felipe. Luiz Felipe tem marcação para cima dele. Tem que gritar que tem ladrão. Luiz Felipe sai da ponta, vem pro meio. Vai até perder, né? Vai até perder o Luiz Felipe. Saiu lá na ponta, veio pra meia esquerda. Aí o Filipinho é obrigado a cometer falta. O árbitro para marcar a falta. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. O Sérgio Trevisan aqui no YouTube, ABC Londrina, passos largos para a Série C. Luiz Felipe fraco, Leonardo está precisando de um banco. Já faz tempo, diz aqui o Edilson Roberto. Obrigado pela audiência. Olha ali o Tomás Kaique, camisa número 13, hein? Mas é isso que ele tem que fazer. Zagueiro, Tá joga a bola ele. pro mato, que o jogo é de campeonato. Canais Futebol. Zagueirou. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Agora o que chama atenção no time do Vila é que é um time também com uma idade um pouco avançada, né? Jogadores aí com uma idade um pouco avançada. Ralf, Igor Henrique, enfim, jogadores, né? O Donato também, né? Jogadores experientes aí no time do Vila Nova. A Ponte já tem um pouco mais de garotos, né? Bola para a equipe do Vila, trabalha a bola ali pro Léo Duarte na ponta direita, briga com o Arthur, deu bom para ele, cruzamento, vai queimar dali, bateu pro gol, golaço! Juan Christian, gol do Vila! É aquilo, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. 33, primeiro tempo. Lançamento longo pro Léo Duarte. O Arthur ficou vendendo bobo e comprando pasmado. O Léo Duarte ganhou de cabeça, tocou pro Christian, que bateu forte pro gol. Ela passou embaixo do Kaique, foi muito forte, né? Estranho, hein? Foi estranho. Kaique que salva a Ponte na maioria das vezes, mas essa aí passou o Kaique. Tá lá no fundo na rede, aberto o placar. 1 pro Vila, 0 pra Ponte. Juan Christian, camisa número 11, 33 minutos passados do primeiro tempo. Desbloqueado o placar no Oba.
Vila 1, Ponte 0. Goleirão Kaique França, essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. Printa a tela aí, André Luiz. E como você bem disse, o detalhe é que no lançamento para o Léo Duarte de cabeça, ele tocou, saiu por trás do lateral Arthur, o Juan Christian, na linha de fundo, chutou de perna direita, a bola passou embaixo do braço esquerdo do goleiro Kaique França e foi morrer no canto baixo direito da meta do goleiro Ponte Pretano. Aberto o placar no estádio Oba, em Goiânia agora, Juan Christian, camisa 11. Vila Nova 1, Ponte 0. E aí, Franque, quase 35, o primeiro tempo 1-0 para os caras, Vila Nova na frente. Tudo justo, Carlão. O Vila estava melhor, né? A Ponte tá com muita dificuldade nas laterais, Carlos. Questão de marcação, né? E na parte da criação a gente já sabia, né? Não tem o meia que cria. O melhor jogador da Ponte é o Souza. Ele tá olha a marcando, Ponte, Luiz criar. Felipe levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça! Eliel printou! Gol! É do ele, gol, é do Eliel, é da Macaca! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Cruzamento do Luiz Felipe, perna esquerda, ele toca na grande área pro Eliel, sobe entre os gigantes zagueiros do Vila Nova. O menino tem que ficar dentro da área. Os caras ficam colocando ele para jogar de lado de campo. Eliel, artilheiro da Macaca na competição. É o quarto gol dele com a camisa da Ponte. Empata o jogo. 35 no reloginho aqui dos canais Futebol no Interior, na Essência FM. Eliel, carinhosamente chamado pela torcida da Ponte como o Eligol. Empata pra Ponte. Tá tudo igual. Eliel faz. Ponte 1, Vila Nova 1. Um pra Ponte, um pro Vila Nova. Eliel. Mil vezes você, Eliel. Um Ponte, um Vila Nova. Goleirão Denis Júnior. Essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol da Ponte. O gol de empate da Macaca. Printa a tela aí, André Luiz. E o detalhe que na linda jogada pelo setor direito do Everton, ele dançou na frente do seu marcador, tirou da jogada e levantou. Mais alto do que o zagueiro Donato, que é bem alto, subiu Eliel. O baixinho Eliel testou forte. Cheiro de gol da Macaca. No canto baixo direito da meta do goleiro Denis Júnior, que nada pôde fazer. Tudo igual no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia agora Eliel, camisa 9. Ponte 1, Vila Nova também 1. Marcelo havia falado, né, que era o pior ataque contra a melhor defesa. A Ponte fez só o seu 17º gol. E o Vila, Marcelo, tomou que gol? Olha, o Vila Nova, ele já sofreu, deixa eu ver aqui, marcou 30, sofreu 16, então é o 17º, né? Isso. 17º. É isso. E você viu, você narrou bem, né? Como sempre, preciso. O tal de Donato subiu, não achou nada. É aquilo, né? Não precisa entender muito de futebol, cara. O Eliel tem que ficar na área. Chegou uma bola pro Eliel. Ele guardou. Ponte 1, Vila Nova 1. E aí, Franco, você comentava, tá 1-0, agora tá 1-1. E a Ponte falando, tem falta, hein? E eu tava falando do quê? Que o Eliel tinha que jogar onde? Isso, dentro da grande área. Ele foi lá e fez o quarto gol dele com a camisa da Ponte nesta competição, menino da base. Ponte contratou acho que uns 200 atacantes. Agora ele é o artilheiro do time. Ele é o artilheiro com 4 gols. Bola para a equipe da Ponte, trabalha a bola ali com o Souza. Parece que o Vila deu uma sentida, hein, nesse gol. Olha o Souza, fez o passe, toca a bola pro Eliel. Vem ali na briga com ele o Donato. Capitão do time, não quis saber de conversa não, né, André? O Carlos Donato não quis saber de brincadeira não, senão ele ia bater a carteira dele, ele ia ficar sem pai e sem mãe de novo. Ele falou o quê? Eliel aqui de novo? Sai pra lá. Viviane Cristina, é isso, pra cima, molecada. Edilson Roberto, aleluia. Osmar Dangar, gol. Wilson Correia, gol. Monga, Osmar Dangar pergunta, opa, Eliel. Aparecido Alves, será que é difícil para o cara jogar onde ele rende mais? Os técnicos gostam de inventar, né? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento.
Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Já é a segunda vez que o Matheus Silva cai ali. Voltou, vem o time do Vila Nova. Levantamento na boca do gol, bola pro Parede de bicicleta. Tentou fazer o passe. Chegou ali agora, jogador da equipe do Vila, Juan Christian, autor do gol da equipe do Vila Nova. Ele fez a 33, abriu o placar. A Ponte empatou a 35. Bola pra Ponte. Ó, o juiz manda seguir. Rapaz, tem coisa que eu não entendo, né? Ele mandou seguir ali em cima do Caio Dantas. Falou, segue. Eu vi daqui. Ele fez, segue. E aí viu o cara caído, parou, marcou falta, André. Não dá pra entender, né? O critério do senhor Diógenes José Padovani de Andrade do Espírito Santo. Ele acabou marcando a falta do camisa número 14 da Ponte, o Everton, em cima do jogador da equipe do Vila Nova. Continua 1-1 é o placar no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Informação para Jump Esportes. Ele marcou com delay, mas foi falta do Luiz Felipe. Foi falta. Foi falta sim, é falta para a equipe do Vila. Falta para o time do Vila Nova fazer a cobrança. Vem Parede para a bola, levantou fechado na boca do gol. Arthur se joga na bola. Bola volta pelo meio. Igor Henrique tenta fazer o passe errado. A bola voltou para o time da Ponte. Era para o Léo. Ih, parece que o Léo ficou sentindo, hein? A bola voltou para o time do Vila, muito forte. A bola acaba saindo, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta para a Macaca fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. No reloginho aqui dos canais Futebol Interior, 40 minutos, 30 segundos passados, primeiro tempo de jogo. Faltando 4,5 para terminar no primeiro tempo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 28ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro no Oba, em Goiânia. Vila, Ponte, Vila, tudo igual, 1-1. Placar ao vivo, Futebol Interior. Vai, Marcelo, fala do Campeonato Saudita, Campeonato Mexicano, vai. Agora eu vou falar da Série B. ABC e Sport jogam daqui a pouquinho, 9h30 da noite, lá no Frasqueirão. E você falava do Botafogo, o internauta comentava com a gente. O Botafogo tem uma parada indigesta, cara. Vai enfrentar amanhã a equipe do Atlético Goianiense. O jogo está marcado para 5 da tarde no estádio Santa Cruz, na cidade de Ribeirão Preto. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Cossa. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. É uma crise lá fora, não foi eu quem fiz. Esse jogo do Botafogo contra o Atlético, com cobertura aqui dos canais de Futebol Interior. A narração é do Wilson Rocha, lá da W Esportes. Você não pode perder, hein? Amanhã, 5 da tarde. Canais de Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vem Vila, bola aqui pro campo de ataque, bola pro Juan Christian. E tocou pro Parede, entrou na grande área. Chega na marcação a zaga da equipe da Ponte. Tira. Achei que tinha sido escanteio. Deixa eu ver o que o árbitro marcou ali. Tá caído ali o camisa número 77, o Guilherme Parede. O árbitro marcou só tiro de meta pra Ponte. Na boa enfiada do Lourenço ali, tem que tomar cuidado com esse Lourenço. Aí foi realmente bola pra Ponte, que o último toque foi do jogador do Vila, né, André? Foi do Guilherme Parede, tiro de meta para a Ponte. Continua 1-1 no Onésio Brasileiro Alvarenga. Finalzinho do primeiro tempo, informação para restaurante do Dadá. Vou pagar o teaser aqui, daqui a pouco o Marcelo vai falar os números do jogo, viu, Marcelo? Canais de Futebol Interior, aqui nós seguimos, torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Bola com o time do Vila, goleiro Denis Júnior, dá um bico nessa bola, tira a bola, vai ficar com o time da Ponte. Eu vou dar uma moral aqui pra zaga da Ponte. Vai, Marcelo, estatísticas do jogo. Não é recomendado não isso aí, hein? 51% de posse de bola pro Vila Nova, 49% pra Ponte Preta, mas já chegou a 57 a 43. Vai você, Carlos. Vem Ponte, olha o passe aqui pelo meio, Jé, toca a bola pro Beliel. Rapaz, o futebol eu sei que é jogado, é pegado, mas rapaz, pensa num time que joga duro. É esse time do Vila, hein? Jesus amado, hein? E a falta ali. Série B, Bezona, foi na bola. Foi na bola. Ele foi na bola, mas acabou pegando o biquinho da chuteira do Eliel. Agora ali,
fica o Gé, né? O Gé também é uma figuraça, estranho, né, cara? Não, mas o Gé é uma figuraça, né? O Gé se joga. O Gé, você pode falar o que quiser do cara, mas ele se esforça, não? Ele é raçudo, né? Ele é raçudo. Você falou os números do jogo, Marcelo? Vai. Só a posse de bola. Ó, são 9 finalizações do Vila. Sabe quantas da Ponte Preta? 2 finalizações da Ponte Preta. A Ponte fez 8 faltas. O time do Vila Nova cometeu 6 faltas, Carlos. 3 escanteios pro Vila, 1 escanteio pra Macaca. São 4 escanteios no total. Os números do jogo, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Mais uma assistência do Luiz Felipe, né? Pra gol da Ponte. Mas na marcação, o Neuri Menezes tá dizendo aqui que o Luiz Felipe realmente não vai bem. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola o time do Vila. Bola com o Igor Henrique, ex-Ponte. Trabalha a bola aqui pelo meio, ele abre o jogo pra Ralf. Experiente, Ralf. Toca a bola pra Léo Duarte. Léo Duarte tentou fazer o passe ali pro Juan Christian. Melhor pra zaga da Ponte, Filipinho. Ganha, toca a bola pro Arthur. O Arthur pede. Aí vem o Filipinho de novo. Rapaz, era bem no meio do Filipinho ali. Aí veio o Eliel. Vem na marcação ali pra cima dele o Lourenço. A bola acaba saindo. Sai, vai embora pra lateral. É lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Lá do canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Mais 4. Vamos até 49 Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pedro Beraldo tá no YouTube aqui, escreveu: vamos, Ponte. Bola quebrada ali pro Gé, né? O Gé sofre ali com os zagueiros. Bola voltou pro time do Vila. Bola com o Juan. Ih, tocou no meio. Kaique França sai do gol. E espalma o goleiro. Salva de novo a Ponte. Se a gente tem alguma dúvida no gol que ele tomou, mais uma pra salvar a Macaca seria o segundo gol do Vila, André. E saiu na cara do Kaique França, o Juan Christian. Ele ia fazer o gol dando um chapéu no goleiro, inteligente. O goleiro Kaique França se antecipou e abafou, evitando aquele que seria o segundo gol da equipe do Vila Nova. Continua 1-1 é o placar no Oba. Informação para a consultora Patriani. Canais Futebol Interior, Essência FM 102,5. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Kaique se redimiu, diz aqui o Edilson Roberto. Vem o time do Vila Nova, vinha, bola com o Ralf, na marcação Souza, experiência pra lá, experiência pra cá, bola para Luiz Felipe, volta para Matheus Silva, que dá um bico nessa bola, põe bola pro campo de ataque. Aí o Doma vai subir de cabeça, o zagueiro camisa número 3 que joga lá pelo lado esquerdo. Vem o Naldi, se atrapalhou ali com o Souza, um não falou com o outro, que não falou com um. A bola ficou aqui com o time do Vila, sai da ponta, vem pro meio, bola pro Léo Duarte, joga muito à frente o Léo Duarte, toca a bola pro Ralf, falta. Jogo parado, falta pra equipe do Vila. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Daqui a pouco o intervalo do jogo aqui nos Canais Futebol Interior. Falta pro Vila. Léo Duarte pra bola. Vem bola na grande área. Se segura aí, Ponte. A bola voltou com o time do Vila. Bola pro Gelado na ponta esquerda. Tocou a bola pro Christian. Meu Deus. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Iga Atacado. Muito mais variedade. Muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. 47:58, quase 48 do primeiro tempo, tá 1-1, Ponte, Vila, Ponte. Ponte vai indo a 33 pontos. Não muda a posição na tabela nesse momento. 14ª colocada com 33 pontos. O time da Ponte Preta tá chegando aí na mesma... a Ponte Preta tá chegando na mesma... Não. Deixa eu ver aqui. O Ituano tem 30...
Não, tá certo. O Ituano tem 33, a Ponte tá indo a 33 pontos, mas tá ficando na 14ª colocação o time da Ponte. O Vila tá indo a 46 pontos ganhos nesse momento. Tá subindo uma posição na tabela o time do Vila Nova, né? É claro que a rodada só tá começando, só tivemos um jogo por Ele enquanto. tá entrando no G4, ele tira o Novo Horizontino, né? Isso, ele tá indo a 46 porque o Novo Horizontino tava na 4ª colocação com 45 pontos. Isso. Mas com esse empate ele tá ficando com 46, aí tem toda a rodada ainda pela frente, porque só teve um jogo por enquanto, né? Que foi o jogo do Londrina, 2-2 contra o time do Ituano. Bola pro Ralf, 48-59, 49, vai terminar o primeiro tempo de jogo, tá 1-1, Ponte e Vila Nova e Ponte. E não vai ter tempo nem para fazer esse cruzamento aqui o Igor Henrique, viu? Porque o Diógenes José Padovani de Andrade anota ponto final no primeiro tempo. Apita o árbitro, fim de jogo no primeiro tempo, a bola parou no Oba em Goiânia. Um pra Ponte, um pro Vila, um pra Ponte. Detalhe, saída dos jogadores no gramado do Oba. Reportagem, Canais Futebol Interior, Essência FM, André Luiz. Vai, André. Eu confirmo a você o placar, intervalo de jogo no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, com gol de Juan Christian, os 33 da primeira etapa para o Vila Nova, e Eliel de cabeça aos 35 da primeira etapa, o empate da Ponte. 1-1 é o placar, jogadores da Ponte se dirigindo ao vestiário número 2 e os do Vila Nova já todos no vestiário número 1. Eu volto o comando a você, Carlos Corsato. O Ciro em Paulínia escreveu boa transmissão, Dali Ponte, 2-1 para Macaca. Viviane Cristina pergunta: a defesa ficou exposta com a saída do Fábio Sanches? Responde a Viviane aí, já dá o seu destaque, o Frank Francisco. Não, gostei da entrada do Tomás Kaique, tá bem, hein, Carlos? Me surpreendeu. E o meu destaque é o seguinte, Carlão, é isso aí, a Ponte tem que brigar, mas hoje confirma novamente que eu falo todas as vezes, Eliel tem que estar na área, o negócio dele é gol, o menino cheira gol, tem o perfume do gol. Rafael Henrique, Gé vai fazer o gol da vitória, tá dizendo ele aqui, tá animado, valeu. Fernando Beluomini, vamos, Ponte, 3 pontos. Edilson Roberto, tá com a gente, a Viviane Cristina tá perguntando do Amaral daqui a pouquinho, vamos falar tudo isso aqui nos canais Futebol Interior. Já o Marcelo vai comandar o intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Depois do nosso intervalo, aqui na Essência FM 102,5, 98.5. Abraçar aqui o Rodrigo Lins, que liberou espaço pra gente aqui, o Rodrigo Lins que apresenta o Noite 10 na Essência FM. Na sexta-feira, no sextou, Rodrigo Lins pegou uma folga aí, um abraço pro Rodrigo Lins. O programa do Rodrigo Lins, o Noite 10, volta na segunda-feira às 18 horas. Certo? 9 minutos para as 18 horas. 9 minutos para as 8 horas. 9 minutos para as 8 horas da noite. Depois do intervalo, Marcelo Corsato comanda o intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior e na Essência. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Agora, nos canais Futebol Interior e na Essência FM, Intervalo do jogo. Essência. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Coçador. Sou eu hoje com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior, 28ª rodada Campeonato Brasileiro Série B, tá dando empate, um pra Ponte, um pro time do Vila Nova. Já vou rapidinho pedir o comentário de Frank Francisco, analisando o que foi esse primeiro tempo. A Ponte saiu atrás, uma falha do goleiro Kaique, né, mas que antes tinha feito uma defesaça no começo do jogo e depois do empate da Ponte defendeu de novo, né? Então se a Ponte não tá perdendo devido ao goleiro Kaique, aí o Eliel, o Cruel, empatou o jogo pra Ponte. E aí, Frank, fala do jogo. Marcelo, uma partida muito dificílima, muito aguerrida. O Vila Nova é um time, como o Carlos falou no meio da transmissão, chega junto e chega firme, não alisa. E a Ponte está enfrentando muita dificuldade hoje, principalmente pelas laterais, como os nossos ouvintes mesmo puderam constatar e comentaram aí na live, né? O Luiz Felipe, até que quando passa da meia cancha, até está conseguindo criar alguma coisa, tá? Mas na parte defensiva ele está tomando um baile, meu amigo, ele vai chegar com a coluna torta em Campinas. E o Arthur hoje não está numa boa noite, infelizmente. O Arthur não está numa boa noite. Tanto ofensivamente como defensivamente, o Arthur hoje não tá legal. Mas ele tem um oponente ali. O time do Vila, ele explora muitas laterais. E o Marcelo tinha comentado comigo antes da partida começar. O Marcelo falou desse Juan Christian. E o Guilherme Paredes, a gente já sabe, é um jogador de muita movimentação, dá muito trabalho. Enfim, o Vila foi um pouco superior, mas a Ponte foi muito aguerrida. E o gol aconteceu da forma como eu venho falando sempre. O Eliel, ele pode até entrar como segundo atacante, mas é junto com o Gé lá, gente. Ele não pode ficar correndo atrás de lateral, marcando lateral. Para com isso, pelo amor de Deus. O menino, ele cheira gol. Vou usar uma expressão feia. Ele fede gol. Mete a bola para ele, deixa ele dentro da área que ele vai jogar a bola para dentro do barbante. Gente do céu. E Marcelão, eu não gostei de dois jogadores na Ponte, para mim estão muito abaixo, tá? O Polvidiero começou até razoável a partida, depois foi pro lado direito, aí sumiu de uma vez. E hoje o Leonaldo também não tá bem. O Leonaldo não acertou na marcação, não acertou no apoio, o lançamento que tentou também não deu certo. Seriam duas alterações que eu faria na Ponte, Marcelo. Duas alterações. Quais são as duas alterações? Confirma pra gente aí, então, o que você faria. Pra mim seria a saída do Léo, né? Eu entraria com o Amaral ou até mesmo o Ramon Carvalho. O problema é que o Amaral também não tá jogando nada quando entra, hein? Ou o Ramon Carvalho. Ramon Carvalho também iria bem agora, nesse momento aí. Filipinho centralizado. Deixa o Ramon com o Souza. Que bom que eu me lembrei. O Souza também, que bela partida, né? Jogador tarimbado, solta a bola redondinha. E olha que marcou, chegou à frente. E não é muita dele ficar armando, ele ia auxiliar o Elvis. Meu sonho é ver os dois jogando junto, porque ele vai auxiliar o trabalho do Elvis. Pra mim, hoje tinha que ter entrado o Elvis, mas enfim, tá tudo certo. A segunda alteração seria a saída do Polvidiero. E eu voltaria, meu amigo, com Thales, pra botar fogo no Vila. É isso, jogadores no banco da Ponte, Luan pro gol, Amaral, Elvis, o Tomás Kaique já entrou, o Fábio Sanches saiu machucado, a Tarja de capitão ficou com o Arthur, Paulo Baia, Gabriel Santiago, esse também veio do Náutico, né? O Lucas Natan, o Thales, o Everton com H, Ramon Carvalho e André, jogadores que estão no banco de reservas da Ponte Preta. Intervalo, a gente volta daqui a pouquinho já para todo o segundo tempo de Vila Nova 1, Ponte Preta 1, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa.
Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Marcelo Corsato. Tudo bem aí? Boa noite pra você, 8 da noite, mais um minutinho. Estamos na Essência FM 102.5, 98.5 e também aqui nos canais Futebol Interior, YouTube, Facebook. Muito bom ter a sua audiência, a sua companhia. Intervalo de jogo no Oba, Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Vila 1, Ponte Preta 1. O Vila saiu na frente com o Juan Christian. A Ponte empatou com o Eliel. Rapidinho, meu comentarista Frank Francisco. Kaique França falhou no gol deles? Marcelo, não tem como a gente dizer que não, né? O lance tá aí pra gente ver. Eu disse o seguinte, Marcelo, pra você em off. Pra mim, quem vai no Juan Christian, se eu não me tiver enganado, gente, você me perdoem se no vídeo me desmentir, foi o Souza. E ele chegou um tiquico atrasado. E o Kaique esperava que houvesse um toque naquela bola. E não teve. Quando o Kaique viu, ela estava em cima. Então ele pulou um pouquinho atrasado. Ela passou embaixo dele, Marcelo. Tá certo, então. E a arbitragem, rapidinho, do Diógenes José Padovani de Andrade do Espírito Santo e seus Blue Caps? Não foi horrível, mas não gostei. Uma arbitragenzinha assim meia, vamos dizer, cabulosa, né? Algumas faltas invertidas. O Vila não alisa, chega firme e ele não dá cartão. Isso aí vai complicar o jogo, né? E o Gé com o Donato, o zagueirão lá, já se prometeram, hein? Vamos ficar de olho nessa briga aí que pode dar chabu. Ah, mas o Gé tá maluco, velho. Já encrenca com o Donato. Não dá, não. Mas o Gé é grande também, né? Bom, posse de bola, 51% pro Vila Nova, 49% pra Ponte no primeiro tempo. Total de passes, 212 do Vila, 162 da Ponte. 76% de passes certos da Ponte, 81% do Vila Nova. Finalizações, 10 do Vila, 2 da Ponte. 2 finalizações da Ponte, uma no gol, que foi o gol, né?
Tá aparecendo aqui na TV agora uma estatística diferente, 56% de posse de bola contra 44%. Vai começar o segundo tempo aqui nos canais de Futebol Interior e na Essência FM. Ele também já voltou do pit stop e está a postos. Assume o comando, o mais feio que eu. Carlos Cossato. Sempre e pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, junto com a Macaca, nos Jogos da Macaca, até o fim da vida junto com a Macaca. Espero que a vida seja longa, pra mim e pra Macaca também. Apita o árbitro, a bola está rolando no oba pro segundo tempo. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as informações para você. Torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Ponte Preta tem mexidas, hein? Tem mexidas. O time da Ponte, daqui a pouco o André informa. Bola aqui pela direita, vem o time do Vila Nova, cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da Ponte, Luiz Felipe, chega para tirar, a bola volta, trabalha a bola pelo meio. Bola ali pro time do Vila, vai queimada ali, bateu pro gol. Lourenço, ela foi embora. Linha de fundo. Tirou de volta para a equipe do Vila, ou para a equipe da Ponte fazer a cobrança. As alterações da Ponte aí, André, por favor, manda pra gente aí, meu querido. Já te passo aqui, Saíram vamos ir aí, vamos lá. Leonaldi e Polvidiero. Leonaldi e Polvidiero para a entrada de... Ramon Carvalho. Ramon Carvalho no lugar do Leonaldi, vamos usar o número 40. E o Thales na vaga do Polvidiero. Thales no lugar do Polvidiero, que é o 21. Então vamos lá, foi embora o 5 Leonaldi para a entrada do 40 Ramon Carvalho. Agora sim, tá aqui na telinha e foi embora o número 7, Polvidiero para a entrada do 21, Thales. Informação para Iga Atacado. Ô, Frank, rapidinho. O comentarista aqui, acertou uma, hein? Leonaldi saiu, entrou o Ramon Carvalho. E o Polvidiero saiu, entrou o Thales. Cravei as duas no intervalo pro Marcelo. Cravei as duas. Verdade. Foram as duas. O Leonaldi não apareceu Amaral ou Ramon, não, o Leonaldi hoje não estava bem. Eu creio que a Ponte vai melhorar um pouco sua produção, Carlos. Vamos aguardar. E o Paulo Baia, hein, gente? Não era a primeira opção aí no ataque? Não, já no jogo contra o Sampaio ele foi a quinta troca. E entrou ainda jogando no meio campo. Entrou jogando com meio campo o Paulo Baia. Bola pro Souza. Souza na marcação. Falta. O árbitro para marcar a falta. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ponte Preta então já tem 3 alterações, né? Fez uma no primeiro tempo que foi aquela do Fábio Sanches para a entrada do Tomás Caíque e agora Leonaldi e Polvidiero foram embora. Entraram Ramon Carvalho e Thales no time da Macaca. Nossa enquete aqui, ó, 55% Ponte, 27% pro Vila, o restante pro empate, que dá mais ou menos aqui, dá 18%, né? Enquete concluída. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. Arthur vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora foi o Filipinho. Chuteiras, é vermelho, não, isso aí é um rosa, né? Bateu pro gol o Filipinho, foi embora, primeiro chute da Ponte no segundo tempo, André. E de perna esquerda, o Filipinho chutou, tava em cima dele a marcação do Donato, a bola passou à esquerda da meta do Denis Júnior, foi embora, tiro de meta para o Vila, continua 1-1 no Oba, informação para Shimozono, Megasorte Loterias. O João Limiro Neto, Rondonópolis, está junto com o Futebol Interior. Ô João, obrigado meu querido por estar com a gente aqui, valeu. Gustavo Carvalho, Paulo Baia no lugar do Paul, seria a melhor opção, na minha opinião, diz ele aqui. Vem o time do Vila, bola aqui pro campo de ataque, Igor Henrique, faz o passe aqui na ponta esquerda, era pro 77, o Guilherme Parede, aí vem o Luiz Felipe, dá um bico nessa bola, só que ele tira a bola pro meio do campo, tirou errado, bola voltou aqui pelo meio, bola pro Lourenço toca a bola pra Guilherme, pra Igor, Igor Henrique na direita, bola pro Léo Duarte, na marcação bem agora o Arthur, hein? Ganha essa bola pra Ponte, trabalha a bola na ponta direita, bola pra Macaca, bola pro Gé trabalha, bola pra equipe da Ponte, sai da ponta, vem pro meio, foi o Eliel que roubou essa bola aqui na ponta esquerda, aí tocou pro Gé, o Gé não teve domínio, e aí agora um confronto ali, né? Um encontro de 2 jogadores da Ponte e do Vila, mas o árbitro não deu nada, vem Vila, bola com Caio Dantas, ganhou, Luiz Felipe, Matheus Silva. Rapaz, que categoria do Matheus Silva, mas é pra matar toda a torcida da Ponte, esperou a bola cair no peito, foi bem o zagueiro da Ponte agora, hein, André? E que categoria do Matheus Silva, matou no peito e saiu tranquilamente, marcado por 2 jogadores do Vila. Olha essa, o torcedor da Ponte
deu um arrepio na espinha. Placar ao vivo. O Gustavo Carvalho disse que ele pediria pro Paulo Baia jogar centralizado, deixando o Eliel e o Gé mais soltos. Valeu. Ronaldo Neto pergunta, o empate hoje não é ruim não, né? Não é não. É ótimo. Pro rebaixamento é claro que não, né? Bom ponto fora de casa. Bola, daqui a pouco placar ao vivo, porque vem Doma, ganhou pra equipe do Vila, tocou pra Caio Dantas, tentou fazer o passe de calcanhar ali pro Parede. Aí a bola voltou pra Ponte, Matheus Silva, o jogo tá parado, falta pra Ponte fazer a cobrança aqui no campo de defesa. Vai, placar ao vivo, Marcelo. Começou em Copa Paulista, quartas de final, segunda rodada, o 15 Piracicaba enfrentando a equipe do Juventus na primeira partida, deu o time do 15 na Moca pelo placar de 2-0. Bola rolando também pelo Brasileirão, Série A, 23ª rodada, bola começou a rolar às 8 da noite em Cuiabá e América vão empatando 0-0. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior na Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Você segue participando, mandando mensagem pra gente aqui no WhatsApp, no Facebook, no YouTube. Fique à vontade para mandar a sua mensagem 989-89-35-26. Ponte trabalha a bola aqui no campo de ataque, bola com o Thales, com a perninha esquerda na ponta direita. Se estivéssemos no Majestoso, a Ponte estaria atacando pro gol da linha do trem. Estamos no Oba, só estou fazendo uma alusão aqui para você, torcedor ligado nos canais Futebol Interior. Bola com Souza, experiente Souza, vem na marcação ali a zaga da equipe do Vila, tira, joga a bola para lateral, é lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela direita do Luiz Felipe, faz a cobrança do arremesso manual, 6 minutos, segundo tempo, tá 1-1, Ponte Vila, placar construído no primeiro tempo, canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza, peça pelo delivery, 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Vem Parede, vai queimar dali, bateu pro gol e espalma Kaique. Joga a bola pro canto, a bola voltou pra Juan Christian, cruzamento, levantamento na boca do gol, era pro Caio Dantas. Tentou dar uma bicicleta, uma puxeta, não pegou. E agora pegaram ali o Ramon Carvalho, hein? O Igor Henrique. Pegou o Ramon Carvalho, o árbitro tá mandando seguir, não deu nem falta, rapaz. Bola ali pelo meio, bola voltou, e aí vem o Matheus Silva. Mas aí também, né? Aí falta um pouco de inteligência, né? O Igor Henrique deu quando o árbitro não tava olhando, né? E aí o Matheus Silva vai no meio do Igor Henrique. Foi falta, né, André? Foi bonzinho o árbitro, hein? Esse árbitro está sendo um verdadeiro anjo, porque o Matheus Silva veio, deu no meio do Igor Henrique, mereceu amarelo, falta que vai levar muito perigo pelo setor esquerdo de ataque do Vila, a meta do goleiro Kaique França. Lembrando que daqui a pouco, assim que terminar aqui na nossa transmissão, né, vamos com o fim de jogo e tudo mais, tem o segundo tempo do jogo do Palmeiras pela Série A do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Goiás, jogo começando às 9h30 da noite com a Difusora de Goiás. Amanhã, 4 da tarde, tem Ferroviária e Ferroviária, segunda partida final Série D. 5 da tarde, Botafogo, Atlético Goianiense. Às 9 da noite, Atlético Mineiro e Botafogo. É falta para a equipe do Vila fazer a cobrança. Meia esquerda, vem para a bola ali o camisa número 10, o Lourenço. Vem ele para fazer a cobrança, bateu pro gol, pegou na barreira, pegou no Arthur, voltou, tocou para Lourenço de novo. Vem o Gé, o árbitro manda seguir, a bola volta pro Parede, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça, vai o goleiro Kaique França. Pega o Kaique França, goleirão da Ponte. Tava na bola lá o Rafael Donato. Essa jogada aérea com o Rafael Donato, ela é perigosa. E agora vai todo mundo lá pra grande área, porque teve choque de cabeça ali, André. Entre o Arthur e um jogador da equipe do Vila Nova. E o Kaique França saiu bem arrojado em cima do Donato, como você bem disse. Está sendo atendido nesse momento um jogador da Ponte. Me parece a distância... É o Luiz Felipe? Não é, não. Um é o Rafael Donato. É o jogador da... É o Arthur, não é? Tem um do Vila, né? Foram os dois jogadores que se machucaram ali, né? Tem um do Vila ali, o Donato e o Arthur, se não me fala, ali aparentemente a distância, me parece que quem tá caído é o Donato, e do outro lado o Arthur estava agachado sentindo muito. Nesse momento, o técnico Pintado chama o jogador da Ponte Preta ali para dar instruções, que é o Ramon Carvalho. Jogo paralisado, continua 1-1 no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Informação para Bebidas Poti.
Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bom, estão levantando ali os jogadores, né? Vamos lá, André. O Eliel está sendo atendido dentro da grande área da Ponte. Agora o outro jogador do Vila Nova... Léo Duarte, camisa número 2. É o Léo Duarte, camisa número 2, também ali sendo atendido. Jogo paralisado, continua 1-1 é o placar no Onésio Brasileiro Alvarenga. Informação para Bebidas Poti. Canais Futebol Interior, Essência FM, 102,5, 98,5. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando mensagem pra gente no nosso WhatsApp 989893526. 989893526. Já passamos de 10, o Felipe Marques já tocou na mesa de som dos canais Futebol Interior e também da Essência FM. Bola pra ponte, lá na ponta esquerda, muito forte o passe. Ela acaba saindo, era pro Gé. Vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro goleirão da equipe do Vila Nova, o Denis Júnior, fazer a cobrança. E atenção, torcedora de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 11 minutos passados do segundo tempo. No regressivo 34 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você no Oba. Em Goiânia, capital de Goiás. Vila Nova, Ponte, 28ª rodada da Série B, tudo igual, hein, Corsato? 1-1. Placar ao vivo, Futebol Interior, Campeonato Espanhol, 5ª rodada, Raio Vallecano bateu o Alavés pelo placar de 2-0. No clássico alemão entre os Bayers, deu empate entre o Bayern de Munique e o Leverkusen pelo placar de 2-2, Carlos. Essência, a frequência da vida. Carlos Corsato. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. Bola pra Ponte, lá na ponta esquerda tem jogador da Ponte caído, hein? Tem jogador da Ponte caído, mas o árbitro tá... O Eliel não vai aguentar, o Eliel já tá todo arrebentado. Ele tá de toquinha. Todo danado o Eliel, todo lascado. Agora me conta se esse cara do Vila Nova foi na bola, me conta. Me conta se ele foi na bola, conta. Não, conta pra mim se ele foi na bola. Foi o Ralf, ele pegou o Eliel 2 vezes aí na passagem. O detalhe é que o Eliel voltou com uma proteção, com uma touca, porque muito provavelmente teve algum corte ali. Vamos ver se vai dar pra ele até o final do jogo. Tá todo lascado. O Eliel, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Vai participando aí, vai mandando mensagem pra gente no YouTube e no Facebook. Nós vamos ler aqui as suas mensagens. Ó, no Facebook é com o Marcelo, tá bom? Tô aqui. No Facebook é com o Marcelo, Joel da Silva, Carlos Eduardo Lemos Matozinho, a Irene Xavier tá mandando boa noite. Boa noite. Enfim, o Roger Ponte Preta tá aqui, tá todo mundo acompanhando a sua transmissão, Carlos. Beleza, um abraço pra todo mundo aí. O Souza tá caidaço ali no gramado, jogador da equipe da Macaca. Deve ser o próximo, viu? Sentiu o adutor, hein? Ah, que fase, velho. Que fase. Aí dá pra pôr o Elvis, pô. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Tem gol. A Rede Balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. É gol do Coelho pra cima do Cuiabá, na Série A do Campeonato Brasileiro. Rodriguinho, 11 minutos do primeiro tempo. Agora Cuiabá 0, América Mineiro 1. É, e a Ponte vai mexer. Mudou. Hein? É a quarta alteração. A quarta alteração processada. Quarta alteração processada pelo técnico Pintado na Ponte. Foi embora ali sentindo o adutor da coxa esquerda, o Souza, número 18, o reestreante de hoje, para a entrada do 16, Paulo Baia. Informação para Café Canecão.
É a quarta alteração no time da Ponte. Vem o time do Vila. A bola sobrou para Juan Christian. Vai queimar dali, bateu pro gol. Pegou no Ramon Carvalho e ficou fácil pro Kaique França, que sai do gol para ficar com ela. O Frank. O Souza foi embora. O Paulo Baia entrou, vai jogar na mesma posição que ele jogou no jogo passado. Se a Ponte deixar você falar, viu? Porque foi sair, saiu errado. Bola pro time do Vila. Bola pro Caio Dantas. Entrou na grande área. A bola vai entrando. Vai entrando. Gol! É do Igor Henrique, é do Vila. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa A Ponte paixão. entregou esse gol, né? Vou até queimar a vinheta aqui, porque, cara, vamos mandar aqui um vá se lascar, né, velho? Pô, jogo arrumadinho. Aí a bola vem pro Filipinho. O Filipinho toca a bola pro Igor Henrique. E aí o Igor Henrique ganha essa bola. A Ponte deu a bola pros caras, né? Pô, pena essa bola, velho. Tira essa bola daí. E aí vem o Kaique França junto com o Matheus Silva. O Igor Henrique se joga na bola. Consegue colocar a perna e a bola vai morrer no canto do goleirão Kaique França, que nada pôde fazer. É o segundo gol do Vila. Igor Henrique, a lei do ex. 15 do segundo tempo. Desempata o Vila, 2 pro Vila. 1 pra Ponte, Kaique França. Essa você só pega lá no fundo da rede e me conta. Me dá o detalhe do primeiro gol, do segundo gol da equipe do Vila. Printa a tela aí, André. E como você bem disse, a lambança na saída de bola do Filipinho. Ele foi girar, acabou perdendo o tempo de bola, deu de presente ao jogador da equipe do Vila Nova, que deixou o Igor Henrique na cara do gol. Aí o Matheus Silva deixou pro Kaique França, o Kaique França deixou para o Matheus Silva e o Igor Henrique não quis saber de nada. Apenas com perna esquerda cutucou para o fundo das redes, o lado direito do goleiro da Ponte. É o segundo gol do Vila Nova do jogo. Igor Henrique, camisa 23 agora. Vila Nova 2, Ponte 1. É, o VAR tá olhando, vai estar olhando todos os lances, né? Vamos ver se vai dar alguma coisa aí ou não, né? Ô, Carlão, mas pra mim foi falta no Filipinho essa bola, hein? Ele vai lá, viu? Ele vai lá pro VAR. Esse ele tá demorando mais pra analisar, né? Cara, eu não vi falta no lance, não. Eu achei que o Filipinho escorregou. Não, na hora que ele toca a bola que sai pro Igor Henrique, ele foi travado. Pode olhar que ele foi travado, calçado embaixo. Se ele vai anular. Ele tá dando toque de mão. Quer ver? Se a bola pegou na mão do jogador do Vila, tem que anular o gol mesmo. Anular o gol. É, se a bola pegou no... ele tá indeciso. Ele tá indeciso, né, cara? Vamos. Ele foi, voltou. E agora ele tira o braço daí da tela que a gente consegue mostrar, né? Essa não é a intenção. né? Não é a intenção, né? Ele ficou indeciso ali. Voltou, deixa eu ver. Olhou lá, anulou. Anulou o gol do Vila Nova. Agora, eu confesso que não sei se foi falta ou se a bola pegou no braço do jogador do Vila. Me parece que a bola pega, por sorte, hein? No braço do jogador do Vila. E quando isso acontece, tem que marcar falta mesmo. A Ponte, inclusive, já teve gol aqui do Mailton. Né, anulado porque pegou no braço dele. É verdade. Mas de qualquer forma, uma falha gritante da zaga, hein? Do Filipinho. Aliás, hoje, 2 jogadores que quase não falham, né? O Kaique no primeiro gol e agora o Filipinho entregou a paçoca aí, né, velho? Mas na sequência, o Matheus Silva ficou olhando pro Kaique França, o Matheus Silva, ninguém chegou, o cara chegou e deu um toque na bola. Isso e não ficou claro ainda. Então vamos lá. Bola pra Ponte, bola ali na ponta, falta. Falta em cima do Ramon Carvalho. O jogo tá parado, falta para a equipe da Ponte. Então deixa eu tirar aqui o Tira gol. o gol. Tira da tela, o gol já tirou. Felipe tá atento. O gol do Igor Henrique anulado. Cancela, deleta. Nossa Senhora do Majestoso, rogai por nós. É falta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Falta para o time da Ponte fazer a cobrança. E o Marquinhos Santos tá lá sem entender. Ô Marquinhos, eu também, velho, tô sem entender, mas o que importa é que o gol não valeu. É falta para a Ponte, falta para a Macaca, Paulo Baia para fazer a cobrança da falta. Ele vai bater direto pro gol. Espalma o goleiro. Denis Júnior. A bola voltou para a Ponte, vem de novo. Paulo Baia, de novo cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga do Vila, tira. Joga a bola para lateral, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626.
Quase 19, já passamos o 19. 19, agora passados do segundo tempo, 26 no regressivo para terminar. Vila Nova Ponte, tá tudo igual 1-1. Daqui a pouco, Marcelo, fica esperto aí que eu quero os números do jogo, tá? Quero os números do jogo. Não tem nenhum escanteio nesse segundo tempo, né? São 4 escanteios no jogo, 3 pro Vila, 1 pra Ponte. Quase 20 deste segundo tempo, quase 20 minutos deste segundo tempo. Vai. Foi embora o camisa número 19, Caio Dantas para a entrada do 91, Henrique Almeida. E foi embora o 2, Léo Duarte para a entrada do 22, que é o jogador Marcelinho. 2 alterações processadas pelo técnico Marquinhos Santos no Vila Nova. Informação para a Prone Alimentos. Henrique Almeida é aquele mesmo, que foi campeão com a seleção brasileira, né, no Mundial Sub-20. Foi eleito o melhor jogador do Brasil daquela Copa, né? Tinha Neymar. Tinha o Neymar no time. Ah, não lembro, mas... Tinha. E ele começou bem, né? Era jogador de São Paulo, inclusive. São Paulo, né? Depois perambulou aí por algumas equipes e agora está jogando no time do Vila Nova. Entra na vaga do Caio Dantas, que era o artilheiro do time, né? É o artilheiro do time com 7 gols. E ele tira o Léo Duarte e coloca o Marcelinho. Marcelinho também é de correria lá pelo lado do campo. Nossa, o que fez o jogador do Vila Nova agora, hein? Jesus amado, acho que ele quis devolver o lateral pra Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. E a Ponte continua querendo tocar essa bola aqui no campo de defesa, né, gente? É um horror, né, cara? É uma coisa horrorosa, né? E não consegue tocar. Pena essa bola. Tira essa bola. Agora nós vamos ver o lance aqui para ver o que realmente aconteceu no lance. Pegou no braço. Pegou no braço direito do Igor Henrique, né? Vocês viram isso mesmo, cara? Pega no braço. A falta, pegou. que o Franco tá falando, eu confesso que ainda não vi. Deixa eu ver ali, ó. Filipinho vai, faz a... Não pegou em braço, não foi nada. não. Foi falta. Foi falta. Foi falta. Foi falta. O Igor Henrique pisa na canela do Filipinho. Eu cantei a bola. Mas não pegou em braço, não. Eu falei, onde vocês estão vendo o braço aí, gente? Parecia pelo lado. Não, pelo lado, pela câmera de cá, parecia que pegou no braço. Pegou na canela. Foi falta. Então tá, é falta pra equipe do Vila. 21 minutos e meio pra bola. Parede, levantou, tocou na boca do gol, tá sozinho, toca de cabeça do Domes. Palmo o goleiro. Kaique. Cantinho, esquerdo, foi pra ela, tirou, sensacional, fantástico, Kaique, sensacional, fantástico, quase o segundo gol do Vila, André. O detalhe que no levantamento do Parede achou o Doma no segundo pau, testou forte, rente ao poste esquerdo, Kaique França, evitou aquele que seria o segundo gol da equipe do Vila Nova, continua 1-1 no Oba, informação para Rider Comunicação Integrada. Vem bola pra Macaca, bola com o Gé, tentou fazer o passe, era ali pro Thales, chegou a zaga da equipe do Vila Nova para tirar, a bola voltou aqui pelo meio, bola pra Marcelinho, sai da ponta, vem pro meio, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola ali pra Ralf vem, coloca Lourenço no campo de ataque, ele já vira esse jogo, toca a bola aqui na ponta, já faz o passe, tenta tocar aqui pro camisa número 77 da equipe do Vila, que é o Paredes, vem na marcação ali a zaga da equipe da Macaca para tirar a bola com o Luiz Felipe, dá um bico nessa bola, tira aí o Gé. Ajeitou a cobração, vôlei, né, agora, pô. Ajeitou a cobração, aí não pode. O jogo tá parado, é falta pra equipe do Vila fazer a cobrança. Neuri Menezes, a falta foi no Filipinho. Neuci Lucato, boa noite a todos e todas. Vamos virar, diz ela aqui. Na dúvida, o jogador do Vila só pegou o pé. Amarelo. Acho que do Thomas. Osmar Dangar também tá com a gente. Tudo igual, diz a Marenice. Amarelo pra quem, André? Amarelo para o Paulo Baia por reclamação. Primeiro no jogo, primeiro para jogadores da Ponte. Informação para restaurante do Dadá. Nesse momento, 51% de posse de bola para o Vila, 49% para a Ponte. E o árbitro não gosta realmente de dar cartão, não, hein? Primeiro do jogo com 23 minutos. O cartão do jogo foi no segundo tempo com 23 minutos. É falta para a equipe do Vila. Para a bola, Lourenço levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça para fora. Essa jogada aérea do Vila, com os dois zagueiros, tanto o Doma quanto o Rafael Donato, é perigosa, hein, André? É verdade, dessa vez o Donato testou a cabeça na bola, a bola passou à direita da meta do Kaique França, foi embora, tiro de meta para a Macaca, que empata em 1-1 com o Vila em Goiânia. Vem Kaique França para fazer a cobrança para a equipe da Macaca do tiro de meta. Vai colocar a bola para frente, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento.
Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Vem Guilherme Parede, trabalha a bola aqui na ponta esquerda, vira o jogo pro Gelado. O Gelado fez o passe no meio, trabalhou pro Juan Christian, a bola voltou pro Lourenço, fez o passe pro Parede, bateu pro gol. Kaique, França de novo. Kaique, fantástico mais uma vez, sensacional, a bola voltou pro time do Vila, é ataque contra a defesa, pra bola, Marcelinho, cruzamento, levantamento na boca do gol, Tomás, Kaique. Mete a cabeça na bola, tira a bola, volta pra Thales, jogando recuado, trabalha a bola aqui pro Luiz Felipe, ganha a bola pra Ponte, volta a bola pra Thales, Thales tentou tocar aqui pro Paulo Baia, se joga na bola, camisa número 11, o Juan Christian tira. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 25 passados do segundo tempo, 20 para terminar o jogo, mais acréscimos. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol para você. No Oba, 28ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Vila Nova, 1. Ponte Preta também 1. Corsato. Pelo Campeonato Brasileiro Série A, o Cuiabá vai perdendo em casa pro América pelo placar de 1-0. Copa Paulista, primeiro tempo a bola rola, o 15 de Piracicaba vai empatando com o Juventus 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Pintou amarelo aí, né, André? É, pro pintado por reclamação. Amarelado, pintado, ele que não estava na lista dos pendurados. Aliás, os pendurados da Ponte são o Elvis, que tá no banco, o Luiz Felipe, que tá no jogo, e o Edson, zagueiro, que não está no jogo. Esses são os pendurados da Macaca. Tem gol. Vai. Maicon Aquino abre o placar por 15. No primeiro jogo foi 2-0, já vencendo por 1-0, portanto no agregado 3-0. O 15 vai se classificando para a semifinal da Copa Paulista. Daqui a pouco o Frank vai falar desse jogo aqui, porque é ataque contra a defesa, viu? É o Vila atacando e a Ponte se defendendo. Vem o time do Vila, bola lá pela ponta direita, bola pro Marcelinho, vem Marcelinho, vai para fazer o cruzamento, briga ali com o Ramon Carvalho. E a bola acaba saindo, é o Eliel Cavali. Olha onde estava o Eliel, rapaz. É o Eliel, cara. É, ajudando ali a defesa. Escanteio para a equipe do Vila, André. É, último toque do Eliel, é linha de fundo, lado direito, vem para a cobrança, o 7-7. Ele que é Guilherme Parede. Guilherme Parede, vem ele para fazer a cobrança do escanteio, mas tem jogador da Ponte caidaço dentro da grande área. Luiz Felipe, né? E a Ponte só pode mexer mais uma vez, né? Só mais uma. Só mais uma. Carlos, oi. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Márcio Bonanomi. Ele tá mandando abraço para o pessoal de São João da Boa Vista. Diz que tá todo mundo acompanhando a gente aqui. O Roberto Santos tá falando que lambança naquela jogada lá do gol do Vila. O Thales tá mandando um Vila aqui. E o Sidney Geraldo só no Brasil para anular o gol do Vila. Absurdo. É a porcaria da arbitragem brasileira. Ô Sidney, foi falta no jogador da Ponte, Sidney. Foi falta, é para isso que tem o VAR. O Marcelo, e outra, né? Todo mundo tava no jogo, viu? Eu cantei a bola aqui. Foi um pisão, cara. Escanteio pros caras, Parede pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Último toque da zaga da Ponte, é mais um escanteio. É o segundo escanteio no segundo tempo, André. Último toque do Arthur, bola pela linha de fundo, vem de novo o Parede para a cobrança e mais uma alteração na Ponte, a última, foi embora já. Escanteio, Parede pra bola, levantou, tocou na boca do gol, a zaga da Ponte tira, a bola volta ali pelo meio, trabalha a bola pra Juan Christian, autor do gol dos caras, perna direita, vai queimada ali, bateu pro gol, pegou na zaga, voltou, Arthur tirou, a bola voltou pelo meio, volta pro time do Vila aqui no campo de defesa, a bola pro Lourenço, vai fazer o passe espigado na grande área, pro Marcelinho, o toque de cabeça, levantou na grande área, Kaique, França deu um soco na bola, tirou, quem sabe agora, contra-golpe pra Ponte, vai Macaca, Ramon Carvalho, foi empurrado Ramon Carvalho pelo camisa número 5, ele ficou esperando a falta. Do Rafael Donato, né, André? Ele acabou esperando o toco, foi tocado pelo Rafael Donato, que tem um vigor físico avantajado, falta para a Ponte, amarelo para o Donato, segundo no jogo, primeiro para jogadores do Vila Nova, Rafael Donato amarelado, e alteração na Ponte, a última do Pintado, foi embora o 14, Luiz Felipe lesionado, para a entrada do 23, o Everton, informação para bebidas, Poti. E o Luiz Felipe saiu
machucadaço, né? Saiu esgotado. Não sei se estava machucado, mas saiu esgotado. Trabalhou muito. O Luiz Felipe, bola pra ponte aqui na ponta. É o Filipinho. Ganha essa bola pra Macaca. Trabalhou bola pro Arthur. Arthur pro Filipinho. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Foi rasteirinha. A bola voltou pro Gé na direita. É pro Everton. Vem cruzamento. Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga do Vila pra tirar. Bola voltou. Voltou aqui pelo meio. Veio o Arthur. Ganha essa bola aqui pra equipe da ponte. Bota a bola aqui na campo de defesa. Bola no círculo que ele vira o gramado pra Matheus. Matheus Silva toca a bola pra Ramon Carvalho. O Everton passou, pediu. O Thales está na ponta direita, o passe pro Everton, fez que ia cruzar, não cruzou, agora sim, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Doma, tira. Tem que caprichar, né, o Everton? Você tá com fôlego, Everton. A zaga da equipe do Vila tira, a zaga do Tigre tira, mas não tá valendo nada a cobrança do arremesso manual. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tem gol. Pelo menos pra pegar um fôlego, né, Ponte, aqui no campo de ataque. Já a informação do gol, porque o Vila vem, tá com tudo, Vila. Quer o segundo gol, já fez o gol, mas foi anulado pelo VAR. Bola voltou pra Ponte, falta do Paulo Baia, ele não pode ficar reclamando porque já tem cartão, né? Já tem cartão. Vai, Corsato. Gol do América, o segundo. Felipe Azevedo, ex-Ponte Preta. Agora em Cuiabá, 0 pro Cuiabá, 2 pro América. Terceira vitória seguida do América, se concretizar essa vitória. E o treinador do Cuiabá, o português, está na corda bamba. Vem o time do Vila. Bola aqui pro campo de ataque. Juan Christian, cruzamento. Ela passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pro Kaique. Canais Futebol Interior, Essência FM 102,5, 98,5. Aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Você vai participando, vai mandando mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp, 989-89-3526, 989-89-3526. Ponte vinha aqui pro campo de ataque com o Thales, chegou a zaga, o último toque foi do jogador da Ponte, ela saiu para a lateral, a auxiliar a Fernanda Andréa Gomes Antunes, de Minas Gerais, FIFA, tá marcando lateral pro Vila, já cobrado, tem pressa o time do Vila, tem pressa, a bola já tá aqui no meio, a bola voltou pra Ponte, falta. Thales, ele não deu falta não, velho, não deu falta não. Tá de brinca, né? Ele não deu falta, não. Edilson Roberto, não tá gostando do juiz, não, hein? A Ponte recua demais, aceita demais a pressão do adversário, diz o Neuri Menezes. Fran AAPP, escreveu vamos, nega véia. O Neuri contra o Sampaio Corrêa, deixa eu ver aqui, foi uma cera sem fim e nada de cartão. Para a Ponte o cara dá cartão com uma facilidade e não foi por reclamação e sim por segurar a bola por 2 segundos. Bola para a Ponte, Filipinho ganhou essa bola para Macaca, toca a bola no meio para Paulo Baia para Ramon Carvalho, falta. Pau nele, o jogo tá parado, é falta, a Ponte bate a falta com pressa, bola pro Paulo Baia aqui na ponta direita, tem o Everton, os dois com a chuteira da mesma cor, chuteira laranja, o Everton toca pro Paulo Baia pediu, vai queimada ali, bateu uma bomba pro gol, pegou na zaga da equipe do Vila. O Paulo Baia é o seguinte, não quer saber de conversa não, hein, ele mete a bola pro gol, aí a bola voltou aqui com o Rodrigo Gelado, e o Gelado dá um bico na bola, tira, vai ter 2 alterações no time do Vila Nova daqui a pouco, as alterações do time do Vila, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, segue participando conosco, mandando mensagem para cá, 989-89-3526, 19 é o nosso código de área, 989-89-3526. 3526, o Nelson Letrinta Júnior tá ligado com a gente. Valeu, meu querido. Obrigado aí pela sua participação. Obrigado pela audiência. Ponte vem, bola aqui pela ponta esquerda. Trabalha a bola o time da Macaca. Lá na ponta vem Macaca, vem Ponte. Olha o Eliel. Pegou a bola ali, deu uns balãozinhos com a bola, ganhou bola pra Ponte. Filipinho, cruzamento, levantamento na boca do gol. Donato! Tira o Donato, aí o Filipinho ganha essa bola pra Ponte, vem de novo o cruzamento, era pro Eliel, a zaga tira, a bola volta pra Ponte, bola com Ramon Carvalho domina essa bola, vira o jogo na ponta esquerda, bola pro Eliel pra Paulo Baia, perna direita pro gol pra fora, passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro Vila, vai André, alterações no Vila. Vamos lá, 2 alterações processadas pelo técnico Marquinhos Santos, foi embora o 23 Igor Henrique,
para a entrada do 7, Gustavo Maia. Foi embora o 77, Guilherme Parede. Para a entrada do 18, Cristiano. Informação para a Pizzeria Papagaios. Cristiano, camisa número 18, tá no jogo e agora o Felipinho tá contundido e a Ponte não pode mais mexer, hein? São 34 minutos. Aproveitar que o jogo tá parado, Frank, quero que você fale do jogo aí, 34, segundo tempo. Um pra Ponte, um pro Vila Nova. Pelo amor de Deus, Carlos, eu fico irritado, porque, pô, o camarada tá com o apito na boca, tem o tal do VAR, pô, já é 2 pisadas assim, tudo bem, não teve intenção, mas pegou, meu amigo, o nego ainda reclama que não fez falta. Tem a dó, a arbitragem é ridícula. Carlão, a Ponte tá lutando, tá na garra, o resultado com a cara da Ponte, o time tá brigando. Não que o time esteja, mas a Ponte tá sobressaindo um tiquinho agora, hein? Se caprichar, quem sabe, Carlão? Não tem ninguém contente. A torcida do Vila aqui no YouTube tá pé da vida com o árbitro. E aí o meu comentarista também tá pé da vida com o árbitro. Aí é duro. Aí fica difícil. É muito difícil. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Vem Vila, bola aqui pela ponta direita, bola pro Marcelinho, tentou fazer o passe, era ali pro Cristiano, carequinha Cristiano, vem na marcação ali pra cima dele, a zaga da Ponte, tira, joga a bola pra lateral cobrado, tem pressa, bola ali na ponta direita, bola pro time do Vila, cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe pra tirar ali o Matheus Silva, bota a bola pro Thales, vem o Thales, ex-Aruco. Do Paraná, atacante do time da Ponte, toca a bola para Ramon Carvalho, olha o passe do Ramon, é pro Eliel, saiu do gol, o goleirão pega o goleiro. Denis Júnior, sai jogando como zagueiro ainda, hein? Sai jogando como zagueiro e deu um passe aí legal pro time do Vila. Bola voltou pelo meio, vem o Everton, ganha a bola pra Ponte, campo de defesa, toca a bola pra Matheus Silva pro Everton. O Everton trabalha a bola aqui pro Thales. Thales briga ali com o Gelado, ganha a bola pra Ponte, bola pro Everton. Tira essa bola daí, gente. Tira essa bola daí. Bola pro Matheus Silva, vai Matheus, dá um bico, tira essa bola. Nossa. Vem ali o Henrique Almeida e pega o Matheus Silva, o jogo tá parado, é falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. 36:40. Quase 37 do segundo tempo. Um pra Ponte, um pro Vila, pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, participando com a gente, mandando mensagem no nosso WhatsApp, o 989-89-3526. 989-89-3526. Mudou. Trabalha a bola o time do Vila, bola com o Naninho que entrou aqui. Daqui a pouco o André vai falar. Levantamento na boca do gol, pega o goleiro. Foi o Gustavo Maia que fez o cruzamento. Vai, André. Última alteração processada pelo técnico Marquinhos Santos na equipe do Vila Nova. Foi embora o 10, Lourenço, para a entrada do 20, Luciano Naninho. Informação para restaurante do Dadá. O Lourenço foi embora, entrou o Naninho. Marcelinho, Luciano Naninho, Henrique Almeida, Gustavo Maia e Cristiano entraram no time do Vila. E a Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, vinha, o Thales não conseguiu pegar, ela saiu, foi embora, linha de fundo, tiro de volta pro Vila. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você, Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá, peça nossas delícias pelo delivery, 3744-2121. E no time do Vila tem mais um jogador aqui que era pra ser ex, né? Mas como ele não entrou, Diego Renan. Gostava do Diego Renan na Ponte, rapaz. Ele é lateral direito de origem, né? E de ofício. Porém, joga bem na lateral esquerda e tem uma bola parada muito boa. Caía bem aqui hoje, hein, Carlão? Mas está no banco de reservas do time do Vila. Concordo com você. Caía sim. E esse Gustavo Maia, ele... Por incrível que pareça, ele é jogador do Barcelona. Ele teve base no São Paulo. Em 2020, acabou sendo contratado pelo Barcelona.
Um ano depois foi emprestado por um Internacional de Porto Alegre. E vem os caras, bola aqui pro campo de ataque, tá impedido. Não vale mais nada. Não vale mais nada. Já jogou no Barcelona, né, no time B e também no Valência. Também time B do Valência, o Gustavo Maia, que é meio campo. Tem gol. Do time do Vila Nova. Vai. 2 gols na seguidinha. O primeiro foi do Daverson, o segundo eu vou confirmar aqui, mas o Cuiabá empata ainda no primeiro tempo contra a equipe do América Mineiro. Agora Cuiabá 2, América Mineiro também 2. Viviane Cristina tá ligada com a gente. Um montão de mensagens aqui agora chegando no meu celular. Laura da Silva, vamos Ponte. Filipinho como sempre. O que o Thales faz em campo? Tour. Tá dizendo aqui o Osmar Dangar. Olha o time do Vila. Bola com o Cristiano. Toca a bola para Marcelinho. Vem Filipinho. Rapaz, o Filipinho, ele é um monstro. Como corre o Filipinho. Ele não para. Barbosa Kleber. Tá ligado com a gente também. Sara Lima. Bora Ponte. O Domingos Bergantin Júnior. Vai Ponte. Ajuda seu arquirrival aí. E aí a gente ajuda aqui hoje. E vocês no domingo ajudam a gente, né? Carlos, oi. O Thales aqui, THALLY-S, tá dizendo, tem um xará meu na Ponte. No fundo, ele é vilanovense. O Thales da Ponte é TALES. O seu é mais enjoado, viu, Thales? Mas obrigado pela participação. Rinaldo Cizenando tá aqui. Ele é mais chique. Mais né? chique, é. Um abraço pro Rinaldo, rapaz. Tá sumido, hein, Rinaldão? Um abraço. O Rodrigo Santana, Vila Nova não faz um gol nessa baba. Aí o Sérgio Soares responde ele. Esse time do Vila é muito ruim. Mas o Rodrigo Santana, eles já fizeram um. Tá no placar aqui, ó. Eu discordo dele e dos dois. O Vila não é ruim. Não. E a Ponte não é uma baba. Arthur pra bola. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Jogou de zagueiro ali o Gé. A bola volta pra Ramon Carvalho. Na ponta. 41 passados. Voltou bola pra Ponte. Bola pro Filipinho. Lá na ponta esquerda. Fez o passe, já virou. Trabalhou, bola pra Ponte. É pro Meliel. Vem cruzamento pro Paulo Baia. Deixou passar o Paulo Baia. Vem pegar essa bola aqui o Paulo Baia. Na ponta esquerda. Cantinho do campo. Canto baixo da sua tela. Canto baixo do seu televisor. Bola pra Ramon Carvalho. Ramon Carvalho era pro Beliel. Sobe a zaga pra tirar com o Marcelinho. A bola volta pro Arthur. A Ponte dos 30 minutos pra cá tá mais com a bola. Foi aquilo que eu disse do time do Vila. O Vila tem jogadores experientes, mas é muito num time só, né? E aí acaba perdendo fôlego no finalzinho. Bola pro Beliel. Ele é o que tá todo estourado, velho. Todo estupiado. Ele parece o Rock Balboa, sabe? É pancada pra todo lado, mas tá lá, tá até com a cara torta, velho. Ô Carlos, aqui na estatística tá mostrando pra mim 50% de posse de bola pra cada time. Viu? Com 15 minutos do segundo tempo, o Vila chegou a ter 60% de posse de bola. Mas agora a Ponte tá chegando, a Ponte. Paulo Baia, respira fundo. Faz igual o Marcelo quando corre 500 metros. Respira fundo. Só não tá colocando pra fora tudo que ele comeu, porque o Marcelo faz isso na corrida. Que coisa horrorosa. Paulo Baia pra bola, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da Ponte, tira. Bola volta pro Arthur. Arthur toca essa bola aqui no meio. Bola aqui pro Matheus Silva. Aí o Matheus Silva foi tentar fazer uma virada de jogo da esquerda da direita pra esquerda. Virou errado. Bola voltou bem, assim deu jeito pra Ponte. Bola pro Filipinho. Filipinho toca a bola pra trás. Cara, que passe horroroso. Bola pro Arthur. O Arthur chega, tira, só que ele tira a bola pro meio. Bola voltou pro Rafael, pro Doma. O Doma tenta na marcação. Ramon Carvalho, que é jogador do Atlético Goianiense. Rival do Vila Nova. Volta essa bola aqui pelo meio. Bola pro camisa número 11. É da equipe do Vila, que é o Juan Cristian, autor do gol. Sai da ponta. Vem pro meio. Ele vai bater, hein, gente? Marca aí. Por favor, bola pro Cristiano. O careca Cristiano trabalha a bola aqui pelo meio. Ele volta, de careca eu entendo, né? Bola aqui pelo meio, voltou, trabalhou, fez o passe na grande área, vai fazer pro gol. Pra fora! Gustavo Maia. Ele pegou, ele procurava o canto esquerdo, alto, do Kaique. Essa nem com toda a habilidade do Kaique, ele não iria pegar, hein? Não ia dar pra ele. Quase que o jogador do Vila vai pra rede, André. E na bela triangulação pelo lado esquerdo da equipe do Vila, a bola acabou sobrando para o Paulo Maia, que foi, tentou jogar por cima do goleiro Kaique França. A bola foi por sobre a meta do goleiro da Macaca. Tiro de meta para a Ponte, finalzinho de jogo no Oba, continua 1-1 Vila Nova e Ponte Preta. E o Gustavo Maia não conseguiu fazer esse gol, ele que é do Barcelona. Rapaz, o cara é do Barcelona, hein? Carlos, oi. Ó, nesse momento, Vitória da Ponte tá pagando 16 vezes o que você apostar. E o empate?
1,2. A vitória do Vila tá atualizando 5,57. Agora diminuiu aqui, tá pagando 12,2 para a vitória da Ponte. E se eu apostar 1 milhão, quanto eu ganho? 12 milhões. André, se tiver 1 milhão, eu lamento, você não vai sair aqui do estúdio da rádio agora. Cuidado com isso, gente. Você pode chamar o segurança ali. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. E o Arthur perdeu a bola vem pro time do Vila, ganha essa bola aqui pela ponta. Vem Vila, segura aí, Ponte. Vem o Gustavo Maia, fez o passe no meio, foi pro chão. O árbitro tá marcando falta. Tá marcando falta. O Tomás Kaique foi no carrinho. Foi no carrinho, o Tomás Kaique pegou ali o Carequinha, jogador da equipe do Vila Nova. O jogo tá parado e ó, foi providencial, viu, cara? Porque se ele não faz isso, ele ia parar na cara do gol, viu? Dentro do gol ali. Em cima, na frente do Kaique França. Foi o camisa número 18, o Cristiano, que foi pro chão, mas foi providencial o carrinho do Tomás, hein, o André? Tá desligado. O detalhe é que se realmente ele não toca no camisa número 18, que é o Cristiano, sairia na cara do Kaique França, é frontal a meta do goleiro da Ponte e amarelado. Amarelado o jogador da Macaca. Aí foi amarelado. Tomás Kaique. O Tomás Kaique, camisa número 13 da Ponte Preta, amarelado. Informação para a consultora Patriani. Rapaz, se eles tiverem um Elvis lá... Não, a falta é muito perigosa, né? É na meia-lua da grande área, frontal. É como se fosse um pênalti um pouco mais pra trás, ali fora da grande área, né? Olha, eu vou falar um bagulho pra você, hein? Jesus amado. O Cristiano, que esse ano estava no Água Santa, foi vice-campeão paulista. É falta para a equipe do Vila. Camisa de número 11, o Juan Christian está próximo da bola. É ele que vai? O 7 também, o Gustavo Maia também. Tá por ali, vamos ver quem é que vai fazer cobrança. Maia e Juan Christian saiu. Rapaz. Agora é o 20 que tá lá. Luciano Naninho. Vem Luciano Naninho. Vem ele para fazer a cobrança na falta. E tem o 22 também, né? 22 também. 22 é o Marcelinho. Marcelinho 22 ou Naninho 20. Falta, tem um monte de gente. Gente, isso aí tá cheirando o gol, hein? Marcelinho, Naninho, Marcelinho vai bater pro gol! Pegou na barreira! Escapamos dessa. Pega na barreira, mas ainda Mais não. 8. Vem Vila Nova, bola pra grande área, levantamento na boca do gol, voltou. Bola pro Juan Christian, vai queimar dali, bateu pro gol. Pegou na zaga da Ponte e saiu. Pegou no Tomás Kaique. Foi embora a linha de fundo, é mais escanteio pro Vila. É o 6º do jogo pro Vila. André. Mais 8, vamos até 53 nessa segunda etapa. Último toque do Matheus Silva, linha de fundo, é escanteio lado esquerdo para o Vila. Finalzinho de jogo, o Vila Nova aperta. Vem Naninho pra bola, levantou, fechado na boca do gol. Kaique, França dá um soco, tira, a bola voltou pro Cristiano, sobrou pelo meio, pegou no Arthur. O Arthur teve que se virar, sair com a bola voltou de novo pro Juan Christian, vai queimar dali pro gol, pra fora! Pra fora foi o Gustavo Maia que bateu. Gustavo Maia que bateu. Ele bate, a bola bate, vai embora, linha de fundo, tiro de volta. É pra equipe, tava colado ao corpo, não tem jeito, né? A bola bate, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro goleirão da Ponte fazer a cobrança. Ali não tem nem como marcar pênalti, né, André? O braço tava no corpo, né, velho? Totalmente colado. Só se ele fosse o Robocop, né? E outra, a bola que veio no braço dele não foi mão na bola, foi bola na mão e ele estava colado ao corpo. Lance normal, tiro de meta para a Ponte, finalzinho de jogo do Oba. Continua 1-1, Vila Nova e Ponte. Informação para Café Canecão. Desse VAR aí eu não duvido de nada não, hein? É que já mandou seguir o jogo, mas... E a sorte da Ponte que no chute, o último chute ali, a bola, ela, quando tava chegando no gol, ela fez a curva assim e saiu fora. Porque, ó, ela tava indo na linha certinha no cantinho. Bola aqui, eu tô recebendo uma informação, um abraço pro Anderson Grigoleta aqui. O Grigo tá dizendo que parece que teve um cartão pro Luiz Felipe. Acho que foi na saída, o árbitro entendeu que ele tinha feito, tava fazendo cera. E o Luiz Felipe tava pendurado, né, André? Se ele tomou o cartão, a gente vai confirmar, tá? Eu não vi. Você viu, André? Eu não vi esse cartão. Não vi também. Vou confirmar aqui, já te falo se ele tomou realmente o cartão. Se ele tomou, ele não joga o próximo jogo, sexta que vem, 19 horas, Moisés Zucarelli contra a equipe do Mirassol. Confirmando aqui, realmente, o Luiz Felipe tomou sim o cartão amarelo. Então, mais um pelo lado da Ponte. O Luiz Felipe, que ao sair do gramado foi amarelado pelo árbitro. Informação para Bebidas Potiguar.
É isso, então tá fora também no próximo jogo contra o Mirassol. Bola aqui pra equipe do Vila Nova. Bola no meio, trabalha a bola, é o Cristiano, carequinha Cristiano. A bola voltou pro Gelado, levantou, tocou na boca do gol. Tomás Kaique. Tira dali, a bola veio pro Gustavo Maia, jogador do Barcelona. Perdeu, a bola voltou pela direita pra ele. Vem o Gustavo, trabalha a bola na ponta direita pro Ralf. Cruzamento, levantamento da boca do gol. Passa, pega na zaga, sai. Vai embora, linha de fundo. É mais um escanteio para a equipe do Vila. Escanteio lá pelo setor de ponta direita. Vem Naninho para fazer a cobrança do escanteio, André. Vem para a cobrança o camisa número 20, Luciano Naninho. Olha o Vila Nova, finalzinho de jogo no Oba. Escanteio, vem Vila pra bola, levantamento na boca do gol. Arthur de novo, cabeça na bola, tira, joga a bola na linha de fundo. É mais um escanteio. Rapaz, é o 8º escanteio pro time do Vila. 8º escanteio. Do mesmo lado, o mesmo cara vem para fazer a cobrança. Doma e Rafael Donato estão na grande área. Força aérea da equipe do Vila Nova. É a jogada perigosa do Vila. 49-50, vamos até 53. Segundo o árbitro do jogo, tá 1-1, Vila Nova Ponte, no Oba, vem Naninho pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, tira, aí vem o Eliel, todo torto, todo cheio de bandagem pelo corpo, vem cruzamento, levantamento aqui na boca do gol, o jogador da equipe do Vila vem pra pegar, é o Juan Christian, autor do gol da equipe do Vila Nova, toca a bola aqui pro Gustavo, o Gustavo volta a bola aqui pro Gelado, Gelado pro Gustavo, cruzamento, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pro Kaique, o Frank. 50 minutos, 30 segundos. Segundo tempo, tá 1-1. A Ponte tá segurando como dá aí, viu, Frank? Na verdade é isso, Carlos. Agora uma coisa que eu não entendi. Jogador também dá sopa pra azar, né? A gente pediu, falou do Paulo Baia, ele entrou e não disse pra quê. Aí pra que a gente vai pedir o jogador? Eu tô gostando dele. Não, Carlos. Ele não tá nem no meio, nem no ataque. Foi mais que o Souza. E perdeu todas as... Imagina, o Souza foi um baita jogador. Ô, louco. Deu chute pro gol, louco. Imagina, não. Louco. Aí não, Calma, pô. meninos. Aí não. Calma. Tá jogando mais que o Souza. Ó, você que tá na nossa live aqui no YouTube, dá uma moral pra nós. Vem o time do Vila Nova, bola com o Henrique Almeida, vai queimar dali, bateu pro gol. Kaique, voltou, sobrou com o Christian, vai fazer, bateu pro gol, Kaique, voltou pro Henrique, pra fora! Último toque do jogador da Ponte, linha de fundo, escanteio. Escanteio, Kaique 2 vezes. No chute do Henrique Almeida. Depois do chute do Christian. Depois de novo a zaga da Ponte chega pra tirar. É escanteio. O tiro de meta, o Kaique França. De novo, fantástico, sensacional. O nome do jogo da Ponte, hein? André Luiz. 3 milagres. Primeiro no chute do Almeida, ele rebateu. Depois sobrou para o Juan Christian, ele rebateu. E no terceiro chute do jogador, camisa número 91 da equipe do Henrique Almeida, de novo, ele acabou mandando pela linha de fundo. Olha a Ponte. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, é pro Eliel. Eliel. Foi com tanta vontade que furou. O pé do Eliel tá chegando lá no Serra Dourada. Jesus amado. André, conta pra gente que pecado. O Eliel furou. Tá lá no Serra Dourada o pé dele agora, hein, André? Do jeito que ele furou, esse pé já tá em Ribeirão Preto. Já entrou no estado de São Paulo. Teve muito azar agora, Eliel. Ele tinha tudo para fazer o gol da vitória da Ponte, o lançamento no chute pra frente. Ele saiu na cara do goleiro Denis Júnior e acabou furando. Ele fez que foi, mas acabou fundo e mandando pelo ar as chances da Ponte de sair com a vitória do Onésio Brasileiro Alvarenga. Vai, termina esse jogo, por favor. Bola vem aqui pro campo de ataque, mas vai correr ali o Gé, briga ali com o Donato, Gé, Donato joga pra trás, bola pro goleirão do time do Vila Nova. O árbitro tá marcando uma falta, aí ele pega, põe a bola aqui no chão, dá um like aqui na nossa transmissão, vai dar mais aí algum acréscimo. 53, já chegamos a 53, vai até 54, mais um, vem ali o Paulo Baia, ganha essa bola pra Ponte, toca a bola no meio, bola pro Gé. Ele tá marcando a falta do Gé. E segura aí porque vai vir bola na área da Ponte, hein? Vai vir todo mundo aqui na Ponte. Tem que segurar essa bola aqui atrás. Poxa.
Tem que segurar Amarelo essa bola pro aqui. Gé. Olha lá, a falta não foi nem ali, a falta foi um pouco mais atrás. Amarelo pra quem, André? Para o Gé, camisa 19, amarelado, mais um amarelo no jogo. Informação para Iga Atacado. Vem o time do Vila Nova, 53-40 é o último lance do jogo, Naninho pra bola, vai colocar a bola na grande área, Kaique França, tranquilo, dá um soco nessa bola, tira, toca a bola ali pro Thales, vai Thales, tá sozinho, Thales, tá sendo seguro pelo gelado, tá sendo seguro, ih, tá tendo uma confusão ali, hein, entre jogador da Ponte, é o Ramon Carvalho e o Thales. Rapaz, o Thales saiu da casinha agora, hein, Frank? Mas o Thales também, ele quer brigar e achar que tá certo. Pô, partiu livre o Paulo Baier, era só tocar a bola, meu. Deus do céu. Bom, vai terminar o jogo em 54-20. O empate é bom pra Ponte. Termina esse jogo logo, juizão. Bola aqui no meio, bola pro Matheus. Matheus toca a bola. Aí o árbitro aponta o centro do gramado. Diógenes José Padovani de Andrade. O tabu segue. O Vila não ganha da Ponte. E olha que o Vila Nova era favorito, hein? Mas não ganhou da Macaca. A Ponte saiu perdendo. Foi buscar o gol de empate. Teve treta entre jogadores da Ponte. O bicho pegou entre jogadores da Macaca. A torcida do Vila não gosta do resultado. A torcida da Ponte gosta do resultado. Ponte empata com Vila Nova pelo placar de 1-1. Saída dos jogadores no gramado do Oba. Reportagem aqui dos canais Futebol Interior. André Luiz. Tá desligado? Tá desligado. É no meio, André. Eu confirmo a você o placar. Final de jogo no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Com gols de Juan Christian e Eliel ainda da primeira etapa. Ponte e Vila Nova ficaram no 1-1. Um pouquinho antes do término do jogo, houve ali um entreveiro entre o Ramon Carvalho e também o jogador Thales. Vamos ouvir o Ralf. Dentro de casa mais uma vez, ouvindo muita reclamação da torcida. Primeiramente, boa noite. É normal quando você não conquista os 3 pontos diante do seu torcedor, gera uma frustração, mas a gente não pode se deixar levar por isso. A gente tem que continuar trabalhando, sabendo que tivemos a oportunidade de matar o jogo. Infelizmente, como em outros jogos também tivemos a oportunidade de não matamos. E a gente sabe, quando você não mata o jogo, sabendo que tem qualidade do outro lado, eles também vão em busca da vitória. Então agora é descansar e já pensar no Sampaio. Tá aí, essa palavra do Ralf, jogador da equipe do Vila Nova, aguardando a saída dos jogadores da Ponte Preta. Vamos ouvir o goleiro Kaique França, destaque do jogo. Defesas importantíssimas que vão ajudar, né, o time a sair com esse empate aqui de dentro. Primeiro comenta sobre a sua partida, particularmente sobre o resultado aqui em Goiânia. Boa noite. Boa noite, a gente fica feliz de poder estar contribuindo aí com a equipe, a gente trabalha muito sério. Os goleiros, Luan, o Pedro, o Vinícius, o Lauro, o Chau. Nosso trabalho é muito sério, a gente tem convicção do que a gente faz. Graças a Deus estamos tendo resultado positivo, podendo ajudar a equipe. Eu acho que o time fez uma boa partida, um jogo fora de casa, a gente sabe que eles estão em cima da tabela. Saímos daqui com um ponto, eu acho que é um bom resultado e agora a gente tem que trabalhar para melhorar a nossa sequência. Tá aí, essa palavra do goleiro Kaique França, um dos destaques da equipe da Macaca neste empate na cidade de Goiânia, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em 1-1 com o Vila Nova, meu caro Carlos Corsato. Esse é André Luiz, o repórter aqui dos canais Futebol Interior, 9 da noite em ponto. 9 da noite, para você ligado na Essência FM 102,5, 98,5, fim de jogo, 28ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Nem Ponte, nem Vila, tudo igual. Um pra Ponte, um pro Vila Nova. Você já pode votar aqui no craque do jogo no YouTube, viu? Pode deixar aqui o seu voto pro craque do jogo, melhor em campo da Macaca. Eu acho muito difícil que seja outro, né? Mas vamos lá, eu quero o seu voto aqui, viu, torcedor? Quem foi o craque do jogo? Vota aqui no YouTube daqui a pouco, depois do intervalo, vai começar o fim de jogo, aqui dos canais de Futebol Interior, e a bola vai rolar, o Marcelo vai tocar aqui o fim de jogo nos canais de Futebol Interior, e você vai eleger o craque do jogo, o craque da Ponte Preta, claro, aqui nos canais Futebol Interior. Marcelo,
Você tá ocupado, deixa comigo aqui, vai. Não, tô aqui, ó. Tô atento. Não, eu queria os números do jogo. Os números do jogo tá aqui, cara. Tá muito fácil os números do jogo pra gente aqui, rapidinho. Olha, é o seguinte, posse de bola, pra mim, parou em 50% pra cada time, né? É 50% pra Ponte, 50% pro time do Vila. Bora lá, com finalizações. 25 do Vila Nova. Certo. 8 da Ponte Preta. O Vila Nova acertou 8 no alvo, né? Fez um gol. A Ponte acertou 3 no alvo das 8 que ela bateu no gol e fez um gol. Deixa eu ver aqui, escanteios. A Ponte teve um escanteio no jogo. O Vila, 9, se eu não anotei errado aqui. E os caras das estatísticas também, das estatísticas. Foram 3 no primeiro tempo, 6 no segundo. Tá, agora... E a Ponte só 1 no primeiro tempo, a 27. Isso. Faltas cometidas. O Vila Nova cometeu 21 faltas e a Ponte Preta 17. A Ponte conseguiu cometer menos falta do que o Vila Nova no jogo de hoje. Isso é incrível, hein? Só que a Ponte tomou mais cartão. Foram 3 cartões amarelos para a Ponte e 1 para o time do Vila Nova. Portanto, as estatísticas do jogo, a Ponte teve um aproveitamento de 78% de passes certos. A Macaca trocou 323 passes no jogo, Carlos. Legal, tá? Então os números do jogo nos canais de Futebol Interior. Ô Frank, a gente vai pro intervalo, depois do intervalo vamos começar aqui o fim de jogo na essência nos canais Futebol Interior também. Eu quero que você dê um comentário aí curtinho do que foi esse jogo. 1 pra Ponte, 1 pro Vila. Não perdemos não, Frank. Segue o tabu. Ponte Preta não perde pro Vila desde 2019. 4 anos e como não vamos nos encontrar mais, vamos para 5, porque agora é só o ano que vem. Parabéns ao Pintado, parabéns ao elenco. Garra, luta e disposição. Não foi uma partida fantástica, mas uma partida de espírito de luta, guerreiro, com cara de Ponte Preta, gente. Tem que brigar. 1-1. E tamo falado, Carlão, que pena que o Eliel me perde aquele gol no final. Rapaz, e depois teve aquela treta ali, hein? Depois nós vamos falar mais sobre isso ali, aquela confusão do Ramon Carvalho com o Thales. Os caras resolveram brigar no finalzinho do jogo. 1 pra Ponte, 1 pro Vila. A Ponte Preta vai a 33 pontos, continua na 14ª colocação. E o Vila é o 4º colocado com 46. Só que tem toda a rodada, né? Os adversários aí, por exemplo, o Novo Horizontino não jogou na rodada. Né, times com 45 pontos, Criciúma também. Juventude, Atlético Goianiense, todo mundo pode passar o Vila aqui, vai viu? Todo mundo jogar. Deixa eu ver, o Vila Nova pode então ficar na... O Vila Nova pode cair aqui para a 7ª colocação. 7ª colocação. Ou até a 8ª colocação, né? Depois eu vou passar os confrontos aqui, mas o Vila Nova pode cair para a 8ª colocação. O Atlético joga contra o Botafogo, então pode sim passar. O Atlético pode ir a 47, E aí vai a 47 e o Vila tem 46, né? Isso. Agora, a Ponte Preta, ela pode perder a posição na tabela pro Avaí. Pelo número de vitórias. Isso, né? O Avaí pode chegar a 33 e a Ponte Preta tem 33. Só que aí o Avaí teria 8 vitórias e a Ponte 7. Isso, e nesse momento a Ponte está 14ª. A 6 pontos da Chape, que é o primeiro time no Z4. Mas vai ter confronto direto aí, né? Só que a Chape não jogou ainda, né? Vai ter confronto direto. Chape e Sampaio Correia, né? Esse é o confronto. Chape e Sampaio Correia, se eu não estiver enganado. Pera aí que eu já vou confirmar pra você. No mínimo 5 pontos. Se der um empate entre os dois times. Isso. Sampaio Correia e Chape. Então, amanhã, 5 da tarde. Então, a rodada, no mínimo, fica igual como começou, com 5 pontos de vantagem. A Ponte pro primeiro time. Pode perder uma posição, mas ficar com 5 de vantagem. Fica com 5 pontos de vantagem lá pro time que tá na zona da degola, no Z4 deste Campeonato Brasileiro da Série B. 9 da noite, mais 6 minutos. 9:06. Então, pra Construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Ovo Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier, Jump Esportes e Restaurante do Dadá. A gente encerra a jornada esportiva porque vem aí o fim de jogo nos canais de Futebol Interior. Ainda na Essência FM em 102,5, 98,5 e claro, aqui nos canais de Futebol Interior. Vai votando aqui no nosso YouTube. Eu quero a sua participação. Quero que você vote no melhor em campo, o craque da Macaca, Gustavo Carvalho, Osmar Dangaro, Elson Ponte Preta, Edilson Roberto, Carlos Lemos Matozinho, Viviane Cristina, o Wilson Correia, Osmar Dangar, Cristiano Bruno, ganhou uma grana com a Ponte aqui, hein? Ciro Paulínia, que sufoco narrar a Ponte Preta, hein?
Sempre sofrimento para o narrador. Se for Ponte Pretano, né? A Vanael Domingos, pra cima a Ponte. Meu esporte agradece. Valeu, Nelson Letrinta Júnior. Enfim, pessoal que ficou com a gente aqui no nosso YouTube. Vida Nova Show. O Wagner Santos. Fala, Wagner! Tá chegando agora, obrigado, meu querido. Obrigado por estar conosco. Valeu, tem um monte de voto aqui pro Melhor em Campo daqui a pouco com o Marcelo dentro do fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. 9 da noite, mais 7 minutos. O Marcelo volta já para comandar o fim de jogo por aqui. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Cossato. São 9 da noite, mais 10 minutos em Campinas. A Ponte Preta trouxe empate lá do Oba. Macaca 1, Vila Nova também 1. Carlos Corsato transmitiu o jogo aqui no microfone dos canais Futebol Interior e também pela Essência FM. A frequência da vida, a Essência agora também tem futebol com a equipe dos canais Futebol Interior. 102.5, FM 98.5. Vamos que vamos. Trocando uma ideia, batendo um papo nesta sexta-feira, falando nesse fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior sobre esse empate importantíssimo da Macaca contra o bom time do Vila Nova. Eliel Cruel foi pra rede, empatou o jogo pra Macaca, pra Construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Ovo Satoshi, Pizzeria Papagaios. Hoje uma pizza vai bem da Papagaios, hein? Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridger, Jump Esportes. Ó, já que eu falei da Pizzaria Papagaios aqui... Ele fala e olha pra mim. Sei que tá... Eu que como pouco, sou o que menos como ali, ele fica olhando pra mim. A nutricionista mandou você dar uma segurada, André. Pizzeria Papagaios, qualidade em pizza. Você pode pedir pelo delivery, tá? Anote, 3256-7676. Carlos, você garante que se eu ligar no 3256-7676, eu vou fazer meu pedido? Garanto. Aliás, Felipe Marques pode garantir bem mais que eu, porque ultimamente é ele que tá fazendo o pedido e é por aí. É isso. Um abraço para o pessoal da Pizzeria Ligou, Papagaios. Pediu,
Pagou, chegou. Tá sim de Ponte Pretano lá na Papagaios, viu? Tem Bugrino também. Tá equilibrado lá, né, Carlos? Mas tem um monte de Ponte Pretano lá na pizzeria Papagaios. Tá todo mundo comemorando. Eu não vou ficar fazendo média pra você aqui, não. Tem mais torcida da Ponte em tudo quanto é lugar. Vou ficar fazendo média, não. Muito bem. Você eu vou falar, como faz média? O cara tá com a camisa da Ponte. Ô, Marcelo. Eu não tô falando. Faz isso aí na transmissão do Guarani pro Lucas, pro Albert, pra ver se eles vão falar, não, é equilibrado. Eles vão Felipe, falar do Guarani. Fecha o microfone do coordenador, Felipe. Por favor. Parece político, cara. Fecha o microfone dele, que ele não, eu queria fazer a abertura, ele não deixa. Felipe, Marcelo, deixa eu fazer uma Felipe é o pergunta. único cara que tem juízo aqui. Se você ligar lá na Papagaios, pedir, como é que é? Você escolhe o sabor, pede, e se não pagar, o que acontece? Não entrega, Não entrega, ué. Não Simples. recebe. Era essa a minha cruel dúvida. E se o motoqueiro chegar, vou passar o cartão com o motoqueiro, ele entregar a maquininha e não passar o cartão, também não recebe, né? Ou faz o Pix ou não recebe, a pizza volta. Mas, gente, vamos fazer o seguinte? Vamos. Ó, a gente tem cara, hoje é Barbado o melhor do jogo. Apesar dele ter falhado, hein? Mas é Barbado o melhor do jogo hoje. Falhou em uma e segurou 10. Olha, como o futebol é um negócio estranho, né? O cara falhou no gol do time adversário, mas catou muito o nosso Kaique França. Muito bem, tem o Melhor em Campo, você pode ajudar a gente aqui nas redes sociais, Facebook. Achei o Facebook fraquinho hoje, viu? Porque parece que quando o Carlos está no Facebook tem mais acesso. Por que será que ele é mais feio? Vocês ficam com dó? Eu sou mais bonito, ninguém quer participar pelo Facebook? O Wagner Santos tá pedindo pro Marcelo levantar a mão. Ô, Wagner, você tá me tirando, cara. Eu dou moral ainda, né, velho? É que os dois são iguais, né? Ah, não, Ô, Wagner, mano. ô, Wagner, não sei o que tá acontecendo aí em Americana, porque se agrupar, vai lá, realiza, Léo Carigo, Marcelo Corsato, só tem maluco lá. Ariel Ferreira, e daqui a pouco eu vou começar a colocar você nesse meio também, viu, meu querido? O Wagner tá chegando agora. Mano, vou falar uma coisa pra você, só camisa de força pra segurar esses caras. Abraço pro Vagnão aí, pessoal que tá sempre acompanhando a gente. O Mário Ferreira tá mandando um oi pra gente. Um abraço pra você, Mário. E tem também o Josuá Boston Piol. Acho que é assim que faz. Josuá Boston Piol. Pode ser até uma pigadinha, não sei, né? Mas tá aqui. Muito bem, pessoal no Facebook. Obrigado, viu, gente? Todo mundo que tá sempre junto com a gente. Meu amigo Celso Fittipaldi, Roberto Santos. Enfim, já vamos registrar a participação aqui e os votos também no Facebook. Tem as notas do jogo. Vamos ver se o Carlos vai concordar com as notas do Frank, né? Porque o Carlos nunca concorda. Mas é um baita dele. do mala. As minhas notas estão no site Futebol Interior, no blog Estarão daqui a pouco, né? Isso. Estarão daqui a pouco. Isso. Enfim, tem as informações, destaques finais com o André Luiz, tem um comentário no jogo, tudo isso e muito mais. Nesse momento, nosso comentarista está tirando um retrato, fazendo uma selfie. Ao vivo. Ele cortou o cabelo. Rapidinho, você prefere a versão... Ele tá parecido comigo. De agora ou a versão de uma semana atrás, Carlos? Ô, louco, peraí. Gente, vai, Carlos, você prefere agora ou uma semana atrás? Eu vou me abster. Vai, André. Agora nós temos uma dupla de gêmeos. Eu parecendo com o Frank Francisco e Marcelo Corsato e Carlos Corsato, irmãos gêmeos. Naquele grupo seleto de malucos, pode colocar o André também. Carnão, eu assino, daí que eu vou assinar embaixo. O cara é louco, velho, para. Pode colocar o André. Olha eu sou o sósia de Frank Francisco, dá uma olhada, sem fone. Ó. Tira o fone, André. Aí, ó, sem sósia. Fone. Eu sou o sósia. Separados da maternidade. Eu tô começando a achar que o Frank vai pra casa com depressão. A barriga é igual. E olha que nós não perdemos. A largura é igual, é tudo igual. E eu olha sou irmão gêmeo de Frank Francisco. E olha que a gente não perdeu, hein? Preparei aqui uma abertura. Pois é, o pessoal, Marcelo, você brinca muito, mas não dá, cara. Os meus coleguinhas não me ajudam. Separados na maternidade. André Luiz, que tá aqui embaixo, e Frank Francisco com a mão na testa. Aí me mandaram pra Piracicaba e ele ficou em Campinas. Gente, 9h16, vamos pro comentário do jogo. Pra Construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Ovos Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Jump Esportes e Ridier Comunicação Integrada. Frank, analisa o jogo. A Ponte Preta não perdeu, empatamos com o bom time do Vila Nova. Placar de 1-1, gol do Eliel, o Cruel. Marcelo, a gente cobra muito, né? Ponte jogar bem e tal. Ó, hoje, gente, partida da Ponte, pra mim,
Ok, garra, luta, disposição. Pode falar que faltou um monte de coisa. Eu também tenho minha opinião. Acho que o Pintado errou em algumas coisas. Mas eu quero dar os parabéns. É isso que a gente quer. Honre a camisa da Ponte Preta. Briguem do primeiro ao último minuto. Hoje eu dou parabéns pro elenco. Parabéns pro Pintado. E que infelicidade, né? Acontece de tudo com a Ponte. O Fábio me machuca logo no início da partida. E a nossa esperança de gol, o matador, coitado, tava muito cansado já no final do jogo. O Eliel era para ter matado a partida naquele momento. Marcelo, mas eu acho assim, ó, entre esses 90 minutos, houve altos e baixos dos dois lados. E o Vila tem uma equipe muito boa. E a Ponte hoje provou que, pelo menos, se não conseguir na bola, na raça, na garra, ela chega. Pra mim, resultado joia hoje. Fora de casa, precisando fazer ponto, joia. É isso, muito bem. Franco Francisco comentou o jogo. Daqui a pouco, ficha técnica do jogo, as notas do jogo, tem os destaques finais, tudo isso e muito mais para você com muita informação. Vamos passar no placar ao vivo para trazer a situação da tabela e, é claro, a arquibancada virtual bombando aqui na tela dos canais Futebol Interior e também na Essência FM. Intervalo, a gente volta já, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM 102,5, 98.5, depois de 1 pro Vila, 1 pra Ponte, 28ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, abertura da rodada, Londrina e Ituano empataram em 2-2, daqui a pouco a bola vai rolar para ABC e Sport, já também a bola rola Série A. Campeonato Brasileiro tem Goiás e Palmeiras, esse jogo aqui no canal de áudio dos canais de Futebol Interior, todo o segundo tempo com a difusora de Goiás. Agora, vamos com as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo.
Vamos então com as notas do jogo, né? E daqui a pouco tem o melhor em campo, tá? Aliás, é verdade, Frank. Teria que ser o contrário, né? Ô Felipe, me ajuda aí, cara. Não, é porque o âncora deu uma saída, então ele quis só mudar a pauta aí, vocês podiam continuar na pauta certa. Não, mas vamos... Porque vai ter ele vai fazer o voto dele. Ele vai fazer o voto dele, beleza. Ok, então vamos seguir, Felipe. Pode seguir sua vida aí, Felipe. Vamos lá então, daqui a pouco vai votando aqui que eu vou trazer também mas aqui. hoje tá fácil também, né? Você vai ver na nota do seu comentarista aqui. Kaique França. Kaique França, 7,5, não tem como ser menos. Luiz Felipe. 5,5. Matheus Silva. 6,5. E o Fábio Santos saiu com 14 minutos do primeiro tempo. Carlão, não dei nota, né? Seria injustiça, coitado do Fábio. E tava bem até ali, então eu preferi não dar nota. Muito pouco tempo em campo. Arthur, nota meia dúzia. Melhorou bastante a segunda etapa. Felipinho. Outro monstro, hein, Carlão? Que vontade que fiquei de dar 7,5. Mas vou dar 7 pro Felipinho. Se aquele gol é validado e realmente ele sofreu a falta, então, né? Mas uma falha ali do meio campo da Ponte. Mas se ele não sofre a falta, quem sabe ele pega a bola, né? Também tem essa, né? E o Frank reclamou aqui do árbitro que tinha de gente nas redes sociais reclamando do árbitro, torcedor do Vila Nova. Meu Deus. Leonaldi. Léo nota 5, uma das mais fracas que eu vi do Léo esse ano, hein? Sumidaço, hein? E o Souza, hein? Carlão, você já deu um pitaco aqui pra mim, mas eu gostei da participação do Souza. O Souza é um toque de classe, de inteligência nesse meio campo. Ele, quando estava um pouco mais à frente, ele tentou armar o time, mas você vê que ele fazia um bom posicionamento. Quem não ajudou foi o Léo. Na segunda etapa, quando entra o Ramon Carvalho, o Souza fica vindo como pelo centro, como se fosse aquele segundo volante avançando. E vinha fazendo uma bela partida. Pena que sentiu o adutor da coxa. Tomara que não seja nada grave, porque eu gostaria muito de ver a Ponte jogando em casa com o Souza e com o Elvis. Ia ser um toque de inteligência muito bacana. Eu dei nota meia dúzia pro Souza. Meia dúzia pro Souza. E o Paul Vidiero? Hoje ele ficou devendo, Carlão. Não gostei da participação dele. Pegou um marcador duro, hein? Esse menino lateral esquerdo aqui, o Rodrigo Gelado. Anotem o nome desse rapaz, hein, Carlão? Gostei desse lateral esquerdo. Nota 5 pra ele, Carlos. 5? 5. Nota 5 pro Paul Vidiero. Nota 5. E o Eliel? 7,5, Carlão. E aí, torcedor, vamos lá. O garoto jogou, o Carlos ainda falava, tá com o olho estourado, tá com touca, correu demais, ele marcou, ele foi lá fazer gol. Gente, e se no final do jogo esse menino tivesse assim, 10% de oxigênio, que já seria assim extrasensorial, ele tinha matado o jogo para nosso favor. Pelo amor de Deus, Pintado, não bota esse garoto para correr atrás de lateral. Ele tem que jogar junto com o Gé. Eu tô cansado de falar. Todos nós aqui, eu e o Carlos, há tanto tempo a gente bate na tecla. Vai fazer esse menino correr atrás de lateral. Pelo amor de Deus, né? Não faz mais isso, não. Gé, nota 6, Carlão. Mas o Gé merecia até um pouco mais. Essa é aquela nota que eu sempre falo pra você. Eu devia ter dado um pouco mais. Brigou o tempo todo, tomou sapatada desse Donato e que não é fácil jogar com essa... Quanto esse zagueiro do Vila. Um zagueiro que eu gosto, hein, Carlão? Também gosto. Gosto desse zagueiro sério. Dei nota meia dúzia pro Gé. Tá, entraram. Bom, já Bom, vamos falar aqui do Tomás Kaique, né, que jogou quase o tempo todo. Zagueiro que entrou na vaga aí do Fábio Santos, que saiu com 14 minutos do primeiro tempo. Carlos, já é a segunda ou terceira partida que o Tomás Kaique me passa segurança, hein? Gostei da partida dele hoje, dei nota 6. Não teve um erro lá atrás, Carlão. E aquela jogada que você falou lá, se ele não faz a falta, ia complicar para nós. O cara ia cair dentro do gol. Aí a falta foi perigosa, mas no final das contas deu certo porque não foi gol. Aí no intervalo entraram Ramon Carvalho na vaga do Leonaldi. Melhorou muito a meia cancha da Ponte. Tá, Carlão? Nota meia dúzia pro Ramon. O Thales na vaga do Vidiero. O Thales hoje ficou devendo, né? O Thales hoje jogou muito pouco.
E depois a gente comenta aquele lance, né? Nota 5 pro Thales. 5 pro Thales. E aí, vamos lá. Quem mais que entrou Paulo aqui? Baia. O Paulo Baia na vaga do Souza. Carlão, eu dei a mesma nota pro Paulo Baia e vou explicar o porquê. O Paulo Baia, ele tem que jogar entrando pelo lado, gente. O Paulo Baia não é meio armador. E ele não pode deixar para entrar tão tarde assim. O Carlos estava falando aqui. Carlos, foi 2 ou 3 chutes do Baia que botou o goleirão em pânico lá. Foi. Então, gente, outra coisa, precisa pensar um pouquinho, nós precisamos mudar. Se só ficar se defendendo, nós vamos ter problema. Eu dei nota meia dúzia também para ele, Carlos. Meia dúzia pro Paulo Baia. E o Everton entrou a 27 minutos do segundo tempo na vaga do Luiz Felipe, que é desfalque e não joga contra o Mirassol na próxima sexta-feira. O Everton foi superior, Carlos. E o Everton tá tendo um momento muito interessante na ponte. Eu dei nota meia dúzia para ele, Carlão. Ele tá apoiando com consciência e está procurando melhorar na marcação. Então, para mim, eu gostei da entrada dele. Muito superior ao Luiz Felipe hoje. E o Pintado, treinador da ponte? Ah, vou dar uma nota meia dúzia pro Pintado hoje, hein? Vou dar uma meia dúzia, porque assim, algumas coisas na ponte ele pode fazer um pouquinho melhor. Ele tá treinando o elenco, Carlos, tá tendo a semana cheia. Então, tipo assim, tem que ter um critério no clube. O jogador tem oportunidade, entrou em campo, não respondeu, esquece, amigo. Bota ele e deixa outra aí. Senão nós vamos ficar o tempo todo aí, Carlão, aguentando incoerências nas escalações da ponte. O Igor Torres nem viajou. Graças a Deus. Ah, Pintado, deixa eu só fazer isso, Carlão. Pelo amor de Deus, amigo, obrigado, um abraço pra você. Você nos poupou da fadiga hoje. Legal, tá? Então as notas do jogo por Frank Francisco, 9 da noite, 28 minutos. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Tá, então as notas do jogo com a dobradinha Carlos Corsato, Frank Francisco. Vai começar daqui a pouco o Sport e ABC. Os times estão batendo bola porque o jogo está previsto para começar às 9h30. A gente está acompanhando aqui. E saudade do que a gente não viveu. No gol do Sport, Denis. Aquele mesmo. Que foi pro São Paulo, depois pro futebol português, agora é titular do Sport. Começou na ponte. É. Eu tô falando saudade do que a gente... começou nas categorias de base da ponte. É, o que eu tô falando, saudade do que a gente não viveu. E no time do ABC são ex-jogadores da ponte, só pra deixar vocês entendidos aí então. Matheus Anjos, banco de reservas do ABC, né? Mas o ABC tem no ataque o Paulo Sérgio, passou pela Ponte Preta. O pistoleiro, fez gol em derby. Isso. E na zaga, aí eu falo pra você que aí é outro patamar. Capitão do time do ABC, Fabrício. Ô, saudade. Fabrício Dornelas. É. Eu não tenho saudade, não. Ô, saudade. Muito bem. Série B, Campeonato Brasileiro, 28ª rodada. Tivemos ontem Ituano 2, Londrina 2. O jogo foi no Estádio do Café. Deixa eu passar aqui os artilheiros do jogo, né? Pelo time do Ituano, saiu na frente. Ele saiu ganhando 2-0, hein? E ainda conseguiu tomar um empate no final do jogo. Ah não, os gols foram todos no primeiro tempo. Matheus Cadorini, 2 gols pro time do Ituano, a 3 do primeiro tempo e 28. E aí o João Paulo de pênalti, ex-Ponte Preta, né, a 35, 2-1. E o Paulinho Mocelin empatou o jogo pro Londrina. Tivemos esse jogo da Ponte Preta, que foi o segundo jogo aí da rodada, né? Carlos narrou, o time da Ponte empatando com o Vila. Juan Christian, numa falha do goleiro Kaique, fez o primeiro gol a 32 do primeiro tempo. E o Eliel a 34 na seguidinha. O Cruel empatou o jogo 1-1. Onde você arranjou isso de Eliel ou Cruel? É ele gol, rapaz. Não, o pessoal tá chamando nas redes sociais de O Cruel. Tem Jael também, que era o Cruel. Tá, aliás, foi pro Avaí, ele que tava no Náutico. Bom, amanhã teremos Criciúma e Mirassol, o jogo lá da ponta de cima da tabela, tá? 3h30 da tarde. Teremos também amanhã, 5 da tarde, Botafogo e Atlético Goianiense. Sampaio Correia e Chapecoense, jogo que interessa muito a Ponte. Eu acho que se desse um empatezinho aqui não era ruim não, hein? Não era ruim pra nós, não. Juventude e CRB jogam às 18 horas. No domingo, transmissão dos canais Futebol Interior tem Guarani e Tombense. Às 18 horas, o Vitória pega o Avaí. Era bom que desse vitória nesse confronto aqui. E o Novo Horizontino encara o Ceará, também jogo lá da ponta de cima da tabela. Classificação, Vitória 49, Sport tá ainda 48, Guarani 47, Vila Nova
46. Os 4 últimos, Chape 27, Tombense 25, Londrina 21, ABC 16. Lembrando que o ABC, depois do Mirassol, é o próximo adversário da Ponte Preta, jogando lá no Frasqueirão aqui no primeiro turno. O ABC deu um trabalho para a Ponte, mas deu um trabalho para a Ponte Preta. A Ponte, que é a 14ª colocada, né, continua na mesma posição, 33 pontos. 33 também tem o Ituano. Só que a Ponte pode perder essa 14ª colocação para o Avaí. Se o Avaí ganhar o seu jogo contra o Vitória, é difícil lá no Barradão, mas o Vitória vem de uma goleada, né, de 6. O Avaí passa a Ponte, vai ficar com o mesmo número de pontos, 33, mas tem aí, no caso, teria uma vitória a mais. Muito bem, são 9 da noite, mais 32 minutos. André, só pra gente informar que hoje dificilmente vamos ter coletiva do Pintado. Se chega, de repente chega bem mais tarde, né? Realmente jogo fora. Quando a assessoria de imprensa da Ponte manda um pouco mais o tempo além da, né, que se encerra a nossa jornada esportiva. Não é como os Jogos em Campinas, porque os Jogos em Campinas terminou o jogo em 10 minutos, no máximo, ou 15. O treinador já está na sala de imprensa, Sérgio José Salvucci, para dar a devida entrevista coletiva, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, seguindo aqui então, 9 da noite, mais 33 minutos, estamos na Essência FM 102.5, 98.5, 2 frequências no FM com a equipe dos canais Futebol Interior e, é claro, nas nossas redes sociais. E pelas redes sociais, você que mandou aqui o melhor em campo, agora tá na hora de elegermos o craque do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Sim, vamos lá então. Carlos, já anota aí os votos aqui do Facebook, né? Eu vou pegar alguns aqui. Se eu perdi, depois provavelmente o pessoal vai participar de novo. Mas o Carlos Lemos Matozinho tá votando no Kaique. Votou aqui também. Então já anota aí. Sim. Deixa eu ver quem mais. O Gui Patti Carnielli não votou em nenhum, só tá dizendo cada jogo um sofrimento, circo dos horrores. Reinaldo, Kaique França, salvou a Ponte de novo. É o Reinaldo Cardinali, viu, Carlos? Beleza. O Roberto Santos, Kaique França, o craque do jogo, mesmo falhando no gol, salvou a macaca. O Rocha Wilson, Kaique França, o melhor em campo. Deixa eu ver aqui quem mais. O Celso Fittipaldi, devagar vamos fugindo. Abraço, amigos. Abraço, companheiro. Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Hoje a Ponte Preta tem opções de jogadores para a partida. Reposição, banco, para a troca. Mais ou menos também, viu? Deixa eu ver quem mais. Você já anotou o voto dele aí pro Kaique? De quem? Do Carlos Lemos Matozinho. Sim, ele já votou no YouTube também. Então tá bom. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. O Fernando Lima. Eu voto no Kaique França. Sou o Fernando do São Bernardo. Roberto Santos, qualquer que seja o resultado de Sampaio e Chape, a Ponte termina a rodada 5 pontos na frente da primeira equipe do rebaixamento. No mínimo 5, se um perder 6. A gente já falou isso, verdade. E o Anderson Luiz Grigoleto, que ontem fez resenha com o J. Júnior, tá votando no O Cruel, Carlos. Eliel. Ok. Voto pro Eliel. Agora é com você aí no YouTube do Futebol Interior. Nelson Letrinta Júnior, Eliel. Tá. Aí agora vamos lá. Achei que ia ser barbada. Segura aí. O Wilson Correia, João Limiro Neto, Edilson Roberto, Osmar Dangar, Carlos Matozinho, que já votou, o Elson Ponte, Gustavo Carvalho, Viviane Cristina, Aparecido Alves, Ciro Paulina, Neuri Menezes, Áquila, Miyamoto, Alexandre Girelli e todos os votos do Facebook lá pro Kaique França. Coloca mais um aí pro Kaique do Celso Fittipaldi. Celso Fittipaldi, Kaique. Gente, disparado, né? O Kaique melhor em campo. Pela torcida, né? Pela torcida. Vamos lá. Vamos saber com os coleguinhas. Vai, Frank, o seu voto pro melhor em campo da Macaca hoje. Com certeza o Kaique vai ganhar, tava na cara. Mas eu vou continuar com o meu voto aqui, falei pro Carlão. Pra mim, o Eliel hoje foi o melhor em campo. Além de fazer o gol, esse menino marcou o tempo todo. Esse menino foi ajudar na defesa. Ele apanhou pra burro. Terminou o jogo com touca, rosto marcado. E se consegue, que aí seria demais também, né, gente? Um tiquinho de... aqueles tubos de oxigênio, Carlão, que tivesse ali uns 10 mlzinho embaixo, ele tinha feito o gol da vitória. Pra mim, vou ficar com o Eliel.
merece pela garra e disposição. O Kaique quase todo jogo tá ganhando. Por isso hoje eu não voto nele. Mas o número de nota é igual, 7,5. Nos dois últimos foi o Filipinho que ganhou. Foi o Filipinho que ganhou nos dois últimos jogos. Ah, mas se a gente fizer a conta aí, o Felipe tá na frente de todo mundo, né? O Kaique não tá, Carlão? Ganhou muitas vezes esse ano. Né? Então, assim, eu vou ficar com o Eliel hoje, tá, gente? Dei a mesma nota pra cada um. Carlos é testemunha, 7,5 cada um, vocês ouviram. Mas pra mim, hoje eu fico com o Eliel. O Batata também votou no Kaique França, tá? Então tá bom. Um abraço pra ele. O Batata tá dizendo aqui que sobrou defesa até pro próximo jogo. Não, aí nesse caso não pode, né? Não, tem que defender no próximo jogo também. Mas valeu, Batata, um abraço. E olha que o Kaique tomou, não foi franco, foi uma falha. Uma falha, né? verdade. Uma falha que a bola era defensável. Vai, André Luiz, seu voto pro melhor em campo. Olha, eu posso falar com propriedade, porque eu já estive lá, joguei profissionalmente, fui goleiro há muitos anos. Na minha opinião, o Kaique falhou no primeiro gol, só que depois ele se redimiu. E no gol que foi anulado, isso o goleiro não pode acontecer. Isso é o beabá, como nós dizemos, é o fundamento para goleiro. Se ele sai na bola, ele tem que sair com tudo, ele não tem que parar no meio do caminho. No que ele saiu para impedir o toque do jogador Igor Henrique, não, do Juan Christian, ele ficou olhando, ficou olhando para o Matheus Silva para ele, isso não pode acontecer. Se ele vai e chuta, ele tromba com os dois e tira a bola, e a bola nem tinha entrado e tinha evitado muita coisa, inclusive o árbitro ir para o VAR. Mas, logicamente, as outras defesas que ele fez, em termos de elasticidade e técnica, o Kaique evoluiu muito esse ano. O ano passado até eu critiquei quando ele chegou na Ponte ao longo do ano, e que ele estava titubeando muito, ele melhorou muito nesse fundamento. Nós tentamos, né, André, te avisar, né? Mas você não escutou. Não, ele mas é um menino, Carlos. Não é menino, não. Ele tem 23 anos, 27 anos, acho, 26 anos. Ele tem 27 é um garoto ainda. Não atrapalha o voto do coleguinha? Então, ele vai ganhar, logicamente, mas concordo com o Frank. O Eliel hoje fez uma partida de estilo Ponte Preta. O que é estilo Ponte Preta? É raça, é garra, é coração no bico da chuteira, como o Frank acabou de falar em off. Estilo Monga. Pra mim, ele é hoje o melhor em campo no empate. Vila Nova 1, Ponte Preta também 1. Então, vamos colocar a ordem na casa. Como o voto da torcida tem peso 2, tá 2-2. Os coleguinhas aqui da mesa, Frank e André, votaram no Eliel. Vai, Carlos. Kaique, né, cara? Kaique só no último lance ali, ele defendeu duas, gol, cara. Era gol, ele fez duas defesas em um lance só. É o Kaique. O Kaique é o melhor jogador da Ponte Preta no campeonato. Kaique França, estupendo. Pra mim, o melhor jogador em campo. Faço das minhas as suas palavras. Kaique França pra mim também, portanto, eleito craque do jogo, o nosso goleiro Kaique França. O melhor em campo, o craque do jogo. Ô Corsato. Peraí, deixa eu só dizer que a ABC Sport começaram 0-0, começaram a correr atrás da bola lá no Frasqueirão, 0-0, e pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Cuiabá vai empatando com o América Mineiro por 2-2, e a bola tá rolando no Allianz Parque. Confronto verde e branco, Palmeiras e Goiás, 0-0. Agora você pode falar, Carlos. Esse jogo nós vamos transmitir aí o segundo tempo com a difusora lá de Goiás. O Gustavo Carvalho, eu acho que o Bahia rende mais jogando no meio. Aberto pelas pontas, ele perde muito espaço. O Carlos Lemos Matozinho também está com a gente aqui. Tá dizendo que hoje, por incrível que pareça, o VAR funcionou a favor da Ponte Preta. Pelo menos uma vez, diz ele aqui. Gustavo Carvalho continua dizendo aqui que ele sempre tem que limpar a jogada para bater. E o Edilson Roberto diz aqui, Frank, como está bom, Kaique o melhor em campo, um só escanteio a favor, goleiro adversário sem nenhuma defesa difícil e nosso camisa 9 ajudando na marcação. Amigo, o que o time precisa? Não adianta a gente querer que a Ponte joga bem, gente, esse é o elenco que tá aí esse ano, é o que a gente tem à disposição. Eu entendo, né? Eu entendi o que o Frank tá dizendo, tá, Edilson? E eu entendo o que você tá colocando também. Bom mesmo não tá, né? Não tá, mas é o que temos para o momento. É o que temos para o momento. É o que temos para hoje. Trouxemos um ponto de Goiânia. E se a gente não apoiar esse elenco, esses meninos que estão aí, é eles que podem tirar a gente da situação, gente. Mas tem hora que dá raiva. Né? Eu sei, mas tem que ter cabeça, gente. Tem hora que é duro. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui. Final telefone 1307.
é o Nelson Machado Caivano. Aliás, a Ponte tem um jogador com esse nome, né? O Henrique Caivano. Se for parente, né? Aliás, dizem que ele não renovou o contrato com a Ponte Preta, né? Dizem que tá saindo. Não sei se é verdade ou não, ele jogou no time da Copa Paulista. Escreveu aqui, ó, parabéns pela excelente equipe. Jornalismo esportivo honesto. Transmitem com vibração, sempre preocupados com a notícia e não com a fama, e conseguem deixar claro para quem o coração torce, sem distorcer os fatos. Não torcia para os times da cidade, mas a vida trouxe até aqui e virei fã. Só que eu só peguei o nome aqui lá na inscrição do WhatsApp, né? Mas eu não tenho bairro nem cidade. Seu Nelson, obrigado, viu? Obrigado pelas palavras. Às vezes o dinheiro no bolso é bom, mas algumas palavras afagam muito bem a alma. Obrigado, viu, seu Nelson? A gente agradece. É isso, é aquela história, né? Assim, a nossa transmissão a gente não esconde, que aqui a gente tá fazendo a transmissão pra Ponte Preta. Aliás, né? Hoje eu tirei uma camisa da... Aqui, viu, seu Nelson? Aqui é tudo imparcial. Mas quem tudo tá no rádio, aqui. quem tá no rádio, né, na FM, nas duas frequências, às vezes não vê a imagem, né? Mas a gente não esconde que a transmissão é de Ponte Pretanos. Mas aqui ninguém engana ninguém. Se o gol da Ponte for impedido, a gente vai falar que é impedido. Se a gente achar que não foi falta, a gente vai falar que não foi falta. Aqui não tem essa, cara. Aqui não tem essa. E outro, sempre respeitando o adversário. Né? Sempre respeitando o adversário. E hoje, assim, eu respeito todas as opiniões, né? Mas, cara, hoje a gente pegou um time acertadinho. Jogamos fora de casa. Quando a gente empata em casa, por exemplo, contra o Sampaio Corrêa, eu já fico mais preocupado. Né? Porque o Sampaio Corrêa tá lutando pra ganhar um jogo, faz tempo que não ganha, né? E a Ponte quase perdeu pra eles, né? Hoje a gente quase ganhou, né? Quase ganhou, porque se o Eliel não fura aquela bola ali. Mas se não fosse o Kaique França, a gente perdia, mas é o jogo, né? Faz parte do jogo. O cara tá lá pra catar, né? Sim, se a gente tem um bom goleiro, é problema nosso, não é problema deles, né? A gente acertou no goleiro, pelo menos, né? Pelo menos acertamos no goleiro. Mas sexta que vem não vai ser fácil, hein? Não, e vai ter Mirassol e Criciúma. Se o Mirassol ganhar do Criciúma, eles vão vir babando, né, pra cima da Ponte Preta. O nosso colega da imprensa de Rio Preto, o Oscar, eu fui fazer um pit stop ali, ele tá lá na redação e ele tava me dizendo, falou, ó, se o Mirassol vencer o Criciúma, ele vai vir babando pra cima da Ponte. Cara, não tem jogo fácil. Vai ser fácil pegar o ABC lá em Natal? Claro que não. Não vai. Não tem jogo fácil, mas a Ponte tem que jogar, tem que correr, tem que lutar e fizeram isso hoje. O nosso time é limitado? É limitado. Tem muitas deficiências? Tem. Às vezes o treinador ajuda a piorar. Às vezes ele ajuda a piorar, como ele fez no último jogo. Hoje até que não. Hoje achei que ele até que foi bem. Vamos fazer o seguinte, antes até dos destaques finais, eu quero que o Felipe solte a vinheta da ficha técnica do jogo pro nosso narrador brilhar um pouco mais. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Carlos Cossa. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. A notícia em primeiro lugar, antes da ficha técnica, o André Luiz tem uma informação, né, André? Manda pro a assessoria de imprensa da Ponte mandou uma análise do técnico Pintado sobre o jogo. Vamos ouvi-lo. Não, daqui a pouco. Deixa chegar aqui e carregar. Isso. Eu vou fazer a ficha técnica e carrega lá pro Felipe Chechama. Pode ser? Pode André? ser. Então vamos lá. A Ponte jogou com Kaique França no gol. Luiz Felipe, depois entrou o Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches, e depois entrou o Tomás Kaique e Arthur. O Fábio saiu com 14 minutos do primeiro tempo contundido e é problema para o jogo contra o Mirassol na próxima sexta, 7 da noite. O Luiz Felipe tomou o terceiro cartão amarelo, não joga também. Filipinho, Leonardo, depois Amon Carvalho, Souza, depois o Paulo Baia, Paul Vidiero, depois Thales, Eliel e Gé. Esse é o time da Macaca. O Vila Nova de Denis Júnior no gol, Léo Duarte, depois Marcelinho, Doma, Rafael Donato e Rodrigo Gelado. Esse Rodrigo Gelado, ele tem 19 anos e ele é zagueiro de origem, tem 1,82 m de altura.
Hoje, tanto que joga com 3 zagueiros que o Léo Duarte e o Marcelinho, eles jogam bem espigados lá na frente, né? E o Rodrigo Gelato tá improvisado lá na lateral esquerda. Esse Léo Duarte era da Inter, né? Sim, bom lateral também. E o Marcelinho que entrou também é bom lateral direito. Ralf, aquele mesmo, Lourenço depois o Naninho e Juan Christian, autor do gol dos caras. Caio Dantas, depois o Gustavo Maia, Igor Henrique, depois o Henrique Almeida, Guilherme Parede, depois o Cristiano, Marquinhos Santos, o treinador. Diógenes José Padovani de Andrade, do Espírito Santo, árbitro. Fernanda D'Andrea Gomes Antunes de Minas Gerais, FIFA, auxiliar 1, assistente auxiliar 2, Fabiano da Silva Ramires, do Espírito Santo, e a Charlie Wendy Straub Deret de Santa Catarina, ela que é FIFA, ela que viu lá o pisão no pé do Filipinho e anulou o segundo gol do Vitória, que seria do Igor Henrique. 1 pro Vila Nova, 1 pra Ponte, gol do Vila, Juan Christian, 33, gol da Ponte, Eliel, num passe do Luiz Felipe, foi pra rede, 1-0. A Ponte tomou 5 cartões e você pode colocar 6, porque o Pintado também amarelou, né? Então, Luiz Felipe, Tomás Kaique, Paulo Baia, Gé, e teve mais um cartão aqui pra Ponte. Paulo Baia, Gé... Thales, é verdade. E Thales. Finalzinho aqui o Thales. E no time do Vila Nova, só um cartão pro Rafael Donato no time do Vila. Fim de jogo, 28ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. 1 pro Vila Nova, 1 pra Ponte Preta. O jogo foi realizado em Goiás, no Oba. A Ponte não perde pro Vila desde 2019. Ficha técnica do jogo. Muito bem, ficha técnica do jogo. Antes até o Pintado vai falar, mas eu queria mostrar o caderno do meu narrador. Dá pra ver, velho. Que coisa linda, ele cara. Vai arrebentar meu caderno. Que coisa linda. A gente tem que pegar até as 10 à noite. Olha o caderno cara, dele. quem que entende essa letra aqui, velho? É de médico. Pelo amor de Deus. médico. Que vai, felicidade. André. Vai, André. Quem tem que entender sou eu, pô. Vamos ouvir o técnico Pintado, que fez uma análise do empate desta noite em Goiânia da Macaca diante do Vila Nova. Fala, Thiago, vamos lá. Bom, primeiro destacar, né, a entrega mais uma vez. Essa equipe é uma equipe que luta, que não desiste nunca. Eu acho que isso é o mínimo que a gente pode entregar para o nosso torcedor. Sim, primeiro tempo um pouco abaixo, né? Acho que a gente não conseguiu jogar. Tivemos dificuldade, a gente estava muito encaixado na marcação do Vila. Tivemos dificuldade, erramos muito passe. E esse é um fundamento que a gente mais treina, né? Aqui. O que a gente está avaliando, né? Que o segundo tempo bem melhor. Segundo tempo que a gente conseguiu construir melhor a jogada, tivemos a posse de bola. Acho que realmente as alterações surtiram efeito, a gente conseguiu jogar no campo do adversário. Ficou um jogo mais igual, né, no segundo tempo. Pontuar contra uma equipe de G4 é fundamental, porque nem todo mundo vai conseguir fazer isso. Na verdade, a gente tem que seguir insistindo, seguir trabalhando. Deixar muito claro que o nosso torcedor tem apoiado a gente, mesmo quando a gente não consegue fazer um melhor jogo. E isso para nós é muito importante, mas muito importante mesmo, que o nosso torcedor esteja junto com a gente, que ele continue junto. Isso faz muita diferença para nós aqui. A gente se pressiona muito já, né, com as dificuldades que a gente tem. Se a gente esperar apoio dos adversários, nós não vamos ter. Então o nosso torcedor realmente ajuda muito. Queria agradecer aqui em nome do grupo. Nós vamos continuar trabalhando muito, vamos continuar insistindo. Nós vamos continuar lutando até o último jogo. A gente está pronto para isso. A gente está pronto para enfrentar as dificuldades. Até o último jogo, até o último minuto do último jogo. Mas nós precisamos rever algumas coisas. Precisa conduzir essa bola até o campo do adversário, tentar se aproximar do gol do adversário. Eu acho que isso no segundo tempo de hoje ficou muito claro para nós, a gente conseguiu fazer.
Repito, esse grupo aqui é muito especial. Esse é um grupo especial, figuras aí de peso, de nome, tem compreendido o momento. A gente está ajustando a equipe para qualquer momento esses jogadores de mais peso aí poder ajudar mais ainda. Então, seguir na luta, mais uma vez, parabenizar o grupo aqui que nunca desistiu, tomou um gol e não se abateu. Isso para mim é muito importante, reação, reagir, ter força para reagir é muito importante. Vamos seguir na luta, seguir trabalhando, pensar no próximo jogo agora. Um abraço. Tá aí, esta palavra do técnico Pintado, fazendo uma análise deste empate de agora à noite, 1-1 a Macaca, diante do Vila Nova, no Oba, meu caro Marcelo Corsato. Frank, ele fez uma análise mais ou menos aí, né? Porque ele falou bem pouco do jogo, falou das dificuldades do que o grupo tá encontrando, né? E falou do apoio da torcida. Do jogo ele falou bem pouco, só que entende que a Ponte poderia ter chegado mais no campo de ataque. Eu acho que não só ele, como todo mundo que viu o jogo, a Ponte teve umas oportunidades de chegar melhor no ataque, mas às vezes ali o último terço, né, para chegar do meio campo pro ataque não tá legal. Mas analisar o jogo ele analisou pouco, hein, Frank? Na verdade aí foi mais desabafo, né? Desabafo, né? Outra coisa, Marcelo, no sentido de trazer o torcedor para junto da equipe, para apoiar, porque, gente, é o papel da torcida da Ponte agora. Os jogos em casa nós vamos ter que ser o 12º jogador desse time e apoiar, não adianta criticar. É o que a gente tem para o momento. Tem gente boa aí, tem gente que mais ou menos, mas se o torcedor, a gente na arquibancada, fizer a nossa parte, tô com o Pintado, tô com o que pensa o Eberlin, a gente vai sair dessa situação. O que não pode apavorar é começar a chincalhar, que aí não vai dar certo. Mas assim, Marcelo, ele não tinha muito o que falar. Ele foi com um objetivo claro hoje de pontuar. E a Ponte pontuou e faltou, pasmem, senhores. Isso aqui pro Eliel nos dá a vitória. E foi uma semana realmente conturbada, teve a situação aí do Júnior Tavares, que veio a público, né? Enfim, a gente não tá lá dentro, né? Então a gente às vezes vê aqui de fora, não sabe o que os caras estão passando lá dentro, mas deu a entender, né? Assim, que tem muita dificuldade também no trabalho, foi o que disse o nosso treinador, e eu acho que isso aí é normal, todo mundo sabe. Será né? que ele tá falando de salário? Eu achei deu a entender. Eu achei estranho a entrevista do Kaique também. Parecia que o Kaique tava, né? Parecia que o Kaique tava chateado. Chateado. Pode ser a história do Júnior Tavares. Porque, assim, a condução aqui, como você falou no começo, Ou Carlos, pode ser os dois. Não somos médicos, né? A gente não sabe qual é a situação, qual é ali, o que aconteceu lá dentro, mas você tem... Na vida, entendo eu, a gente sabe os nossos direitos, né, as obrigações, mas às vezes o seu direito e a sua obrigação, ela pode ir um pouco a mais, se você tem um pouco de empatia com o próximo, né? E às vezes no tato ali pode faltar alguma coisa, eu não estou dizendo isso na Ponte Preta, mas na nossa vida mesmo. Às vezes a gente deixa passar alguma coisa e falta um pouco de empatia. E isso num grupo de futebol afeta, porque os caras são unidos. Aquilo que aconteceu entre Thales e o Ramon Carvalho, você pode ter certeza que no vestiário vai acabar. Vai acabar, eles vão se abraçar, vai acabar. Aquilo foi na hora do jogo. Mas eles são unidos. Eles são unidos, principalmente os caras que estão no mesmo grupo e sabem da dificuldade. E quando você paga um no elenco... O outro você não paga. Então, era isso que eu ia perguntar Isso agora. aí é um negócio complicado. Tem a situação do Everton. Foi acordado com o Everton, mas, 5 meses sem receber. Agora eu pergunto a vocês três, Marcelo, Carlos e Frank. O fato da Ponte estar usando essa estratégia, olha, dinheiro não tem para pagar todo mundo. Vamos pagar os menores e deixar os maiores para depois tentar fazer possíveis acordos. Isso não... um estopim para se rachar o elenco? André, na verdade é o seguinte, deixa eu falar que isso aí foi uma informação que eu passei, né? Mas é assim, o que acontece? Até para tentar, a gente só tem mais 5 minutos na rádio, mas para tentar explicar... E a gente vai terminar junto com a rádio. Tá, para tentar explicar o seguinte, entenda, por exemplo, que você tem um montante e você tem
10 colaboradores para pagar. Só que aqueles colaboradores, eles não recebem os mesmos valores. Sim. Eles recebem valores diferentes. O que você faz? Né? E é o que a Ponte faz às vezes. Né? A Ponte pega uma certa verba e ela tem aquela verba, o que a Ponte Preta faz? Ela tenta resolver a maioria dos problemas. E aí o Eberlin, o Eberlin tem vários defeitos, como eu tenho, Marcelo tem, todo mundo tem defeito. Mas o Eberlin tem algumas virtudes. Por exemplo, o Eberlin tomou um chapéu que ele não esperava do Alisson. Do Alisson ele tomou um chapéu. Por quê? Porque ele disse aqui, ele emprestou até dinheiro do bolso pro Alisson. E o Alisson depois saiu. Foi embora. Né, foi embora. Abandonou o barco. Na verdade, ele juridicamente... Ele estava certo. Juridicamente ele estava certo. Tanto que a Ponte não conseguiu reverter. E o advogado da Ponte é bom, hein? Mas assim, só que, e o que a Ponte... E o que o presidente fazia por ele por fora? Não serviu pra nada, mas tudo bem. Não teve gratidão. Mas o Eberlin, ele conversa tete a tete com alguns jogadores. E alguns jogadores auxiliam. Por quê? Porque são jogadores mais experientes e jogadores que recebem mais. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Com o salário do Elvis, por exemplo, se você pagar metade do salário do Elvis, estou dando um exemplo, não sei se o Elvis é um desses casos, você deixa 50% do salário do Elvis sem pagar pros outros. Você paga pelo menos uns 10 jogadores que são reservas hoje. Quer dizer, você elimina algum problema, mas o Eberlin conversa com o jogador. Então, isso acontece sim. No caso do Everton, é acordado. O Everton, esses 5 meses de salário atrasado, também está acordado com o presidente da Ponte Preta. Então, na verdade, não é que você deixa de pagar um para pagar outro. Você vai pagando um pouco para cada um com aquilo que você tem. E vai fazendo acordos. Mas nessa entrevista do Pintado, eu não sei se necessariamente é atraso de salário, não. Acho que ali ele... Eu achei o Kaique sim. Eu achei o Kaique meio, sabe, do jeito que ele... E a gente sabe que a Ponte Preta, ela vende o almoço para jantar, né? Por exemplo, essa semana apareceu uma ação na justiça do João Pedro, cara. João Pedro, acho que ele jogou 2 jogos com a camisa da Ponte. 4 jogos, 98 minutos. Ficou a maioria no banco de reserva. 2022. 600 pilas, cara. Tá no Ipiranga hoje. Meia que veio do Paraná Clube. A dívida era de 277, mas aí como tem multa, juros, tudo, foi para 600. 600 pila. Então, quer dizer, fica complicado. Mas é isso. Vamos seguindo e com todas as dificuldades, por isso que eu falo, desde o começo do campeonato, se a Ponte Preta permanecer na Série B para a próxima temporada, vamos levantar a mão pro céu, porque, olha, é difícil. Ô André Luiz, vamos fazer o seguinte então, vamos dispensar você, o seu destaque final já no rádio e também nas redes sociais dos canais Futebol Interior. Destaque final da Ponte Preta que após o empate desta noite em 1-1 com Vila Nova no estádio Oba, na cidade de Goiânia, próximo compromisso da Macaca será na próxima sexta-feira, dia 22 de setembro, às 19 horas no estádio Moisés Zucarelli, diante do Mirassol Futebol Clube, o Leão da Noroeste. Para esta partida, o técnico Pintado não poderá contar com o Luiz Felipe, o ala direito, que levou o 3º cartão amarelo. E vamos ver ao longo da semana, terá praticamente uma semana para trabalhar o elenco, se o zagueiro Fábio Sanches terá condições de jogo. E essas são as informações da Macaca, já emendando com o destaque final da equipe do Vila Nova Futebol Clube, o Tigre da cidade de Goiânia, que após o empate desta noite diante da Macaca, próximo compromisso do Vila será na próxima terça-feira, dia 19, no Castelão, às 21h30, lá em São Luís do Maranhão, diante do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Para essa partida, o técnico, o Marquinhos Santos, ele que teve aí alguns jogadores que levaram cartão amarelo, mas como por exemplo o Léo Duarte irá cumprir suspensão automática, assim como o jogador Igor Henrique, que levou também, o Igor Henrique não levou cartão, então ele permanece, apenas Léo Duarte irá desfalcar o Vila no próximo compromisso, sexta-feira que vem, às
19 às 21h30 no Estádio Castelão, em São Luís do Maranhão, meu caro Marcelo Corsato. Tchau, André, até a próxima. Forte abraço a você, ao Carlos, ao Frank. Eu fui muito bem assessorado esta noite aqui nos estúdios da Rádio FI Canais Futebol Interior por ele, Felipe Marques, o nosso MacGyver, que nos assessorou muito bem aqui na técnica da Rádio FI. Forte abraço a você, ouvinte dos canais Futebol Interior, e até a próxima sexta-feira com Ponte Preta e Mirassol, Moisés Lucarelli, 19 horas. Até lá! Muito bem, André Luiz, o repórter feliz. Rapidinho, Frank Francisco, seu destaque final. Gente, aquilo que o Carlos passou aqui é o meu sentimento e é o que a torcida da Ponte tem que abraçar. Só tem um reforço na Ponte agora e que depende da arquibancada. A gente tem que abraçar esses meninos e, junto com eles, tirar a Ponte dessa situação. Essa vitória, esse ano, vai ser vitória para nós escapar do rebaixamento. Gente, vocês notaram o tanto de contusões que aconteceram e que estão acontecendo no decorrer da competição? Mais problema financeiro. Olha, quer saber de uma coisa? Gigante esse elenco se conseguir escapar. E até mesmo o Eberlin, com todos os problemas, com seus erros, com seus acertos, se conseguir esse objetivo, a gente tem que aplaudir, Carlão. Galera, obrigado, um abraço a vocês, prazerzão estar junto aqui. Ó, o Gordo falou muito. Beijo, fui, fica com Deus. Esse Frank Francisco, comentarista dos canais Futebol Interior. Eu quero fechar junto também no FM, então o destaque do Carlos vai ser minúsculo, mas eu tenho que registrar aqui, ó, o Celso Fittipaldi. Pergunta sem responde. Carlos, dependendo de alguns resultados, é possível diminuir o número de média de pontos para escapar? Sim. Exemplo, 43 ou 44, mas sim, eu acho que para a Ponte não, porque o número de vitórias é pouco. Tá, não, mas deixa eu rapidinho aqui. Hoje, a porcentagem, eu falei isso na hora da macaca, hoje a porcentagem de pontos para o time que está caindo primeiro é 33,3%. A conta ficou fácil porque é o número de jogos. Então, por exemplo, o 17º colocado tem 27 pontos em 27 jogos. Se continuar nessa média, vai terminar com 38 pontos. Sim. Então 39 se salva. Só que é o seguinte, né? É na última rodada. Matematicamente falando, 44 é o número. Nunca ninguém caiu em pontos corridos com 44. Beleza. Boa, Celso. Obrigado, viu? O pessoal tá falando aqui como que o Eberlin prestou dinheiro se ele tá falido. O Rogério tá dizendo que a entrevista do Pintado é só sabonetada. Eu não sei da vida do Eberlin. Eu sei que o Eberlin é um homem de negócio de bem no negócio. Porque, por exemplo, só para dar uma ideia aqui, o presidente do clube não recebe um centavo, tá? É isso, Carlos, seu destaque final. Valeu, Marcelo. Vamos fechar aqui, que tá na hora de fechar na Essência também. Um abraço lá pro pessoal da Essência, pro Lucas, pro Gil, pro pastor Josimar Fonseca, pessoal lá da Essência FM 102,5, 98,5, pro torcedor da Ponte Preta também. Na segunda-feira vamos estar aqui no Meio Campo FI, na bancada, para apresentar o Meio Campo FI junto com o Claudinei Costa e falar muito da Ponte. E às 8 da noite, com 8h30 da noite, com a Hora da Macaca no YouTube, para falar muito bem da Macaca, que conseguiu um ponto importante, hein, para fugir da zona do rebaixamento. E mais uma vez, deixa eu mandar um abraço aqui pro seu Nelson, que é realmente o pai do Henrique Caivano. Me passou algumas informações aqui e depois a gente vai colocar essas informações pro ar, mas o filho dele é um craque, foi uma das revelações desse time da Ponte, time ruim da Ponte na Copa Paulista, mas o filho mandou muito bem. Um abraço pro seu Nelson e obrigado, diz que é nosso fã agora. Muito obrigado, seu Nelson. Muito obrigado, um prazer tê-lo conosco e um abraço pro filhão. Vai virar bom jogador. Espero que seja com a camisa da Ponte, mas um abraço. É isso, 10 da noite mais 4 minutos. Eu quero fechar aqui a transmissão agradecendo a paciência aí da rapaziada da Essência, você ouvinte também no 102.5 FM 98.5. Registrando que Palmeiras e Goiás vão empatando por 0-0. Acabou o Cuiabá 2, América 2. A bola tá rolando em Natal, Série B do Campeonato Brasileiro, ABC e Sport. Lembrando que domingo aqui nos canais Futebol Interior, 3h45, esse jogo não vai estar no FM, né? Mas aqui nos canais Futebol Interior, domingo 3h45 da tarde, vai estar no FM também. Então estaremos em 98.5, 102.5 para Guarani e Tombense a partir das 3 da tarde. A transmissão aqui nos canais Futebol Interior. Eu, Marcelo, agradeço o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Em nome do Carlos que narrou, do Frank que comentou, do André que reportou, do Felipe Marques que esteve na técnica.
técnica, toda a turma lá da Essência FM. Obrigado, você ouvinte, internauta em FM 98.5, 102.5, com a direção geral do Arthur Eugênio, do Elcio Paiola. A gente agradece demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Um grande abraço, excelente final de semana e até a próxima, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Já era. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.